Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Sete horas mais 31 minutos. E olha, a gente abre esse concentração. Já vou até fazer a Nina Gagliotti trabalhar, porque ela estará no plantão do jogo de daqui a pouco de Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. Mais cedo começou o jogo 1 da semifinal para Vasco e Atlético Mineiro e Vasco. E o que aconteceu, Nina Gagliotti? Boa noite. Lá na Arena MRV neste exato momento, Nina. Boa noite, Paulo do Vale. A informação e agora a imagem é de que o reforço se faz valer. Felipe Coutinho abre o placar na Arena MRV, saiu driblando todo mundo ali dentro da área, deixou o zagueirão no chão e abriu o placar. Uma bola cruzada, rasteira, 1-0 pro Vasco, fora de casa, hein, Paulo do Vale? Ó, eu dei meu palpite no final do Donos da Bola, 1-1, hein? O Vascão já sai na frente do Galo lá na Arena MRV. Felipe Coutinho, hein? Abrimos o concentração de Copa do Brasil, noite de decisão, a primeira decisão entre Flamengo e Corinthians, informando o gol de Felipe Coutinho pelo Vasco da Gama, certo, Nina? Certo, exatamente. E aí, Paulo do Vale, fica o questionamento pra você. Vale a pena trazer um nome desse peso, assim, um reforço tão grande? Se faz valer, né? Num jogo desse tamanho, o jogador pega a bola, um jogador diferente como o Felipe Coutinho, e abre o placar. O mesmo vale pro Hulk, que defende as cores do Atlético Mineiro. Fez isso contra o Palmeiras, um golaço de falta no último final de semana e que hoje também pode fazer a diferença. Por enquanto, 15 minutos de jogo, primeiro tempo, 1-0 Vasco na Arena MRV. Muito bom, muito bom. Eu acho que vale a pena, sim. O Felipe Coutinho é um jogador de 32 anos, teve muitos problemas físicos nos últimos anos. Poderia, inclusive, estar jogando em alto nível ainda no futebol europeu, não tivesse se machucado tanto, talvez. É um jogador que foi muito importante para a seleção brasileira, inclusive. A gente ainda busca, talvez, esse cara meio Felipe Coutinho na seleção brasileira. Hoje, talvez, ele não tenha mais condição de assumir esse posto. Mas, ao mesmo tempo, pro futebol brasileiro, tendo uma condição aí legal, Felipe Coutinho carrega esse time do Vasco nas costas. Portanto, Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0, jogo na Arena MRV. O Vasco que se envolveu aí junto com o Corinthians nessa questão, né, unidos contra a CBF por conta dessa decisão tomada dos jogos da volta. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas dentro de campo o Vasco está vencendo já o Galo 1-0 na Arena MRV. Agora... Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Vamos aos primeiros destaques, porque é o seguinte, 9h45, hein? Este é o horário para essa primeira partida. 9h45 da noite, não é 9h30, não é 10 horas. 9h45 da noite, o primeiro duelo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. E é pra lá que vamos. Com o primeiro destaque do Corinthians, Pedro Ramiro chegou ontem ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, vem atualizando tudo do Timão nas últimas horas e traz o primeiro destaque aqui no Concentração, tudo do Timão, que hoje tenta de alguma forma surpreender esse Flamengo, trazer um bom resultado para São Paulo. Claro, é um Timão que se divide entre Campeonato Brasileiro e a luta contra o rebaixamento, Copa do Brasil, que é um torneio milionário que pode dar um título que o Corinthians busca nos últimos anos e não vem, e também a Sul-Americana, por que não, talvez até um caminho mais fácil do que a Copa do Brasil, não sei, ou não, a gente fala e debate isso daqui a pouco. Mas o Pedro Ramiro já traz o primeiro destaque do Timão por aqui no Concentração. Boa noite pra você, Pedro Ramiro.
Fala, Paulo do Vale, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, boa noite. E para falar deste Corinthians, que vai a campo 9h45 da noite. Esse é o 5º confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Inclusive os rubro-negros levaram a melhor em 89, 2019 e 2022. Ou seja, estão à frente do Corinthians nessa disputa. E o Corinthians só eliminou a equipe do Flamengo na semifinal de 2018. Portanto, 3-1 por enquanto nas possibilidades entre essas duas equipes na Copa do Brasil. Corinthians que tenta deixar de lado a atuação ruim no Campeonato Brasileiro, tentando esquecer aquela derrota diante da equipe do São Paulo em Brasília. E para a partida de hoje, o técnico Ramon Dias fez algumas alterações mais no banco de reservas do que propriamente na equipe titular. Pedro Raul não foi nem relacionado para o jogo, um atleta de 25 milhões de reais, nem relacionado para o jogo. Portanto, o Corinthians acaba promovendo essa alteração no banco de reserva, se bem que Pedro Raul também não estava sendo tão utilizado assim, é verdade. E aí para o jogo de hoje, Memphis Depay também não está à disposição. O atacante holandês não foi inscrito, né, na Copa do Brasil, acabou ficando de fora lá da inscrição a tempo do Campeonato Nacional, e por isso o Timão deve ter mudanças também com relação a isso no banco de reservas. Uma provável escalação do Corinthians para a partida de hoje, lembrando que só às 8h45 teremos à disposição do torcedor a escalação, porque hoje o jogo é às 9h45. Uma hora antes, uma provável escalação que pode aparecer nos nomes divulgados pelo próprio Corinthians tem Hugo Souza, Fagner, André Ramalho e Kaká, além de Matheus Bidu. O meio de campo com os volantes Charles e José Martínez, mais à frente Garro e Carilho. A dupla de ataque Romero e Yuri Alberto. Este é o provável Corinthians para hoje. Estamos falando direto do estádio do Maracanã, Paulo do Vale. Então aproveite, Pedro Ramiro. E traga também as primeiras informações do Flamengo, dias movimentados, saída do Tite, efetivação do Felipe Luiz, muita coisa acontecendo em pouco tempo neste Flamengo semifinalista da Copa do Brasil, Ramiro. É verdade, inclusive até conversando com alguns torcedores aqui do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, me passaram a seguinte situação: há muita esperança com relação a essa estreia do Felipe Luiz, porque obviamente foi um treinador muito importante e fundamental para conquistas de títulos, inclusive título mundial da equipe sub-20 do Flamengo, conquistado aqui no estádio do Maracanã, e por isso há uma esperança muito grande também por ele conhecer bem o elenco. É um técnico de 39 anos, é o primeiro trabalho como profissional dele, ele tem licença de cursos, é verdade, da CBF e tudo mais, e é um atleta que desde sempre já falava dessa vontade. Ele chegou a dizer até que anotou todos os treinos, boa parte dos treinos do Jorge Jesus, né? Vamos ver se ele vai impor isso dentro de campo para esse Flamengo que promoverá mudanças no sistema de defesa. O jogador, no setor de defesa, com Léo Ortiz, deve ganhar oportunidade no lugar do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno acaba ficando de lado por uma opção do próprio Felipe Luiz. O Fabrício Bruno, na verdade, voltou de lesão recentemente, mas já estava atuando, inclusive pintou na lista do Dorival aí da seleção brasileira, e por isso o técnico Felipe Luiz quer um time que saia jogando melhor. Essa é a tendência, colocando o próprio Fabrício Bruno inicialmente no banco de reservas, porque o Léo Ortiz é um jogador mais completo nesse sentido. Fabrício Bruno bastante elogiado por se defender bem no sentido de velocidade, explosão e força. O Léo Ortiz é um cara mais centrado com saída de bola, um pouco mais tranquilo. E por isso uma provável escalação tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, além de Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Mais à frente, o Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Essa também é a provável escalação da equipe do Flamengo para a partida de hoje, PDV. Tá aí, Pedro Ramiro, direto do Maracanã com as primeiras informações, bola rolando 9h45, transmissão Rádio Bandeirantes, e o Pedro Ramiro trazendo tudo lá do Maraca, palco da partida, já todo o clima com o Ramiro e mais informações também. Nina Gagliotti atualizando a outra semifinal, começou mais cedo, começou 7h15, né, Nina? E, por favor, tempo e placar.
Exatamente, começou 9h15, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, esse jogo na Arena MRV. Felipe Coutinho saiu costurando dentro da grande área do Vasco aos 15 minutos, fez 1-0, esse placar se mantém agora 23 minutos do primeiro tempo, 1-0 Vasco fora de casa. Muito bem, Vasco vencendo então o gol de Felipe Coutinho, primeiro tempo ainda na Arena MRV. Já temos aqui Alexandre Pretzel que vai comentar o jogo de hoje entre Flamengo e Corinthians. Já está de olho também nessa semifinal entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Pretzel, boa noite. Quanta coisa, hein? Quanto assunto envolvendo esses dois jogos, principalmente talvez aí Flamengo e Corinthians, hein, Pretzel? Boa noite. Boa noite, PDV. Um abraço ao Pedro Ramiro, a Nina, toda a nossa equipe abraço, técnica. Mestre. Acho que primeira apresentação do Felipe Luiz ontem, né, que a gente acompanhou, e aí ele falou um discurso bem diferente do discurso do Tite, né, dizendo aqui a pressão é máxima, né, aqui é ganhar ou ganhar, e é isso que eu penso também, clube grande como o Flamengo, o Corinthians, os 4 do Sul, os 2 do Sul, os 2 de Minas, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, agora o Bahia, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, certo? É ganhar ou ganhar, cara. É ganhar. Os clubes foram feitos para ganhar. Não adianta ficar com o discurso sempre, não dá para disputar 3 competições, não dá para ganhar isso, não dá para ganhar aquilo. Isso para mim é conversa. Tem que jogar para ganhar, tem que competir dentro das condições necessárias e também apropriadas. Dá para dizer assim, por exemplo, se o Ramon Dias acha que o jogo contra o Inter é uma prioridade para ele, que ele coloque um time alternativo hoje. Eu vou condenar isso? Em condições normais não condenaria. Como o Corinthians está na zona de rebaixamento, seria uma escolha até plausível pelo momento do Corinthians, mas não. Acho que ele vai escalar um time forte hoje para tentar ganhar do Flamengo. E aí tem o jogo da volta também, só depois da data FIFA, né? Depois dessa polêmica também das datas, que eu concordei com os protestos de Corinthians e Vasco, que as mudanças realmente foram um verdadeiro absurdo, porque tudo que é combinado antes não deve ser mudado no meio, né? No meio com o carro andando, como disse ontem o candidato à presidência do Flamengo. Então, acho que o Flamengo vem forte hoje contra o Corinthians pela mudança de ambiente e pela chegada de um cara com um discurso diferente que é muito próximo a vários jogadores do Flamengo. Se fosse o Tite hoje, eu acharia que o Corinthians poderia passar nos 180 minutos. Com essa mudança de treinador, ainda que o Felipe Luiz seja uma aposta, eu acho que pelo ambiente o Flamengo volta a equilibrar o confronto. Então 50-50 para mim, meu caro Paulo do Vale. Ô Pretzel, tem muito essa coisa cultural nos clubes, né? Um estilo de trabalho, um perfil ali de treinadores, de dirigentes, até de jogadores, dependendo do clube. E o Flamengo tem muito essa questão, né? Foi campeão de Libertadores e Mundial com o Carpegiani, com 31 anos, foi forçado ali a parar de jogar, fazia parte já desse elenco muito forte do Flamengo, campeão, foi campeão inclusive antes dessa estreia dele como treinador, ainda como jogador e capitão do time. E não só esse perfil talvez de um cara ali ainda fresco do campo, mas também de gente do clube que nem vingou depois, né, como treinador, de gente emblemática no Flamengo, o Andrade, o próprio Jaime. E em contrapartida, quando você traz ali um Tite, o próprio Renato Gaúcho que vivia esse sonho de treinar o Flamengo, que até tem talvez um pouco esse estilo Flamengo de ser, mas que já era um cara consagrado, entre outros também não deram tão certo assim no Flamengo, né? Então acho que essa aposta do Felipe Luiz, ela pode parecer às vezes surpreender alguns, mas acho que diz muito sobre como o Flamengo enxerga o futebol e algumas conquistas surtiram efeito justamente disso, né, Não, Pretzel? sem dúvida, e principalmente por parte da diretoria, né? Eu vejo isso como uma diretoria fraca no comando, como uma diretoria que só está preocupada com grifes, né? Então ela enche o elenco de jogadores renomados e caros, mas você olha, não tem muita organização, não tem muito planejamento no departamento de futebol, né? Não tem um plano, não tem uma gestão, por exemplo, com metas, com prioridades. É tudo que meio a Deus dará. Assim, aqui é Flamengo, né? O Flamengo é gigante, é grande, vai indo embora com o dinheiro que tem. É o que parece da gestão do Marcos Braz. Aliás, ontem eu falei sobre isso, PDV. Ontem foi um grande palanque político do Marcos Braz, que é candidato à reeleição como vereador. Sim. E teve um espaço ontem gigantesco, né? Falando abertamente. Mas ele falou do Flamengo, sim, mas ele é candidato, né? Ele apareceu para milhões de pessoas ali, enquanto muitos não podem fazer a mesma coisa que ele. Então, achei também assim um absurdo que o Flamengo fez. Aqui é Flamengo, né? Passando por cima de tudo dessa questão
Eleitoral, e achei também interessante que o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio de Janeiro nem se manifestou, né? Segue falando, então ele vai estar no Maracanã hoje, ele vai dar entrevista coletiva, certo? Se o Flamengo ganhar, ele vai aparecer, vai ser um papagaio de pirata. Então são questões que realmente a gente fica debatendo. Parece que no Flamengo pode tudo, sem tirar a grandeza e o mérito que é o Flamengo. Os flamenguistas, muita gente confundem, né? Pô, os caras ficam criticando o Flamengo. Não, eu tô criticando uma pessoa, tô criticando 2 caras que fazem a gestão do Flamengo. O Flamengo é espetacular e é gigante. E para mim, o maior clube do Brasil. Imagina se fosse organizado, né, no sentido de organização, de cobranças, né, de fortalecer comissões técnicas também, de cobrar forte dos jogadores, que a impressão que dá é que não se cobra o grupo de atletas, né? Eles são meio assim, meio relaxados, que eles vão correndo de acordo com o andamento do técnico, né? Se o técnico estiver fechado com eles e os resultados forem aparecendo, eles seguem competindo. Se não acontece, eles vão afundando junto com a comissão técnica, né? Parece ter como é que se diz, né? O cara que tá preso, né, nos filmes, que puxa uma bola de ferro numa corrente, né? Parece que eles jogam assim quando os treinadores estão pendurados no Flamengo. Essa é a impressão que dá. Hoje o Flamengo, eu imagino, meu caro PDV, que vai correr bem mais contra o Corinthians. Ô Prétio, você falava do Brás, tentando ser reeleito como vereador, mas há 4 anos a situação do Flamengo era diferente, né? Era talvez um pós-Jorge Jesus ali, que o pessoal ainda tinha o Brás como uma figura. E a gente sabe que essas eleições de dirigentes ligados ao futebol, até de ídolos, de ex-jogadores, tem muito a ver com a paixão, né, do cara pelo clube. Ele acaba votando ali no candidato do Flamengo. Será que o torcedor do Flamengo que votou no Brás há 4 anos, Pretzel, vai votar agora? Veremos nas urnas, mas a pergunta é boa. O resultado de campo para cara que se aproveita do futebol diz muita coisa, né? Se você é um perdedor e mostra que você está atrapalhando, isso aí pode acabar te custando também o teu capital político. O André Sanches, por exemplo, né, que foi candidato a deputado federal, ele achava que ia fazer 1 milhão de votos. Sério, isso é sério. Ele tinha convicção que ele ia fazer 1 milhão de votos, né? Ele fez 100 e poucos mil. Ainda assim se elegeu, né, com uma votação fantástica, perfeito? Depois, o que ele fez? Não foi a reeleição. Porque se ele fosse, acho que ele não faria 10% do que ele fez por causa do Corinthians, por causa das suas perdas no Corinthians. Hoje ele não ganha para síndico do Parque São Jorge, né? Se botar lá o André Sanches, ele não ganha para síndico do Parque São Jorge, né? Bem provável, né? É isso, meu caro. Você perde o capital político se você colocar em jogo tudo que tu faz no futebol. Aliás, o futebol ele acaba com amizades, né? Aqui no Brasil. Ele destrói reputações. Sim. Daqui a pouco tu é um cara muito forte na tua condição profissional, e você entra no futebol e você é soterrado por maus resultados e por pressões e por outras questões, e você acaba virando um ninguém, né? Sim. O que não é uma realidade. Então tem que tomar muito cuidado para quem não é do ramo querer se meter no futebol. Você sabe melhor do que ninguém, Pretzel, o ex-presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, tinha pretensões de ser governador do Rio Grande do Sul. Cometeu um né? grande erro. Aliás, eu fui um dos poucos que alertou na época e fui detonado pela mídia gremista e pelos gremistas, porque ele já estava há 5 anos no poder, certo? Ele teria que sair. O Grêmio fez uma mudança de estatuto, uma espécie de um mandato tampão, para que ele continuasse mais 3 anos. Só que se ele sai depois dos 5 anos, ele sai campeão da América, certo? E vice-campeão do mundo. Perdeu para o Real Madrid, para concorrer em 18, perfeito? O que ele quis fazer? Ele quis continuar mais 3 anos para chegar ao governo do estado em 2022, perfeito? Sim. Deu tudo errado. Caiu para a 2ª divisão e também, perdeu esse capital. O capital político dele foi para o espaço e ele virou também chacota perante os gremistas. Realmente é como se ele tivesse saído 3 anos antes. O que iria acontecer? Se ele só pensasse na política, né? Talvez ele fosse governador do estado hoje. O outro exemplo também do Calil, né, o presidente do Galo, ex-presidente do Galo, e esse acho que ele conseguiu talvez já transcender, né, no sentido de ele foi prefeito de Belo Horizonte, acredito que com muito voto de cruzeirense, né, porque você não consegue se eleger prefeito de uma cidade como Belo Horizonte só com os votos da sua torcida. E hoje eu acho que ele é um político com a carreira, ele tem a ligação com o Galo, ele deixou a prefeitura de forma antecipada para tentar ganhar o governo do estado, que não aconteceu, mas ele hoje é um político, né? Assim, ele é um político, né? E ele agora ele tá meio que em debate lá com a família Menin, porque ele vetou
um negócio relativo ao Atlético, que ele não quis assinar ali um terreno cedido para o Atlético na construção de alguma coisa relativa ao Galo, certo? E isso deu uma confusão entre ele e os 4 R's lá do Atlético, né? E é uma briga política entre eles, né? Tanto é que o Calil nunca foi à Arena MRV, nunca foi convidado para ir pelos dirigentes, certo? Que coisa. E existe uma bronca gigantesca. Agora, tem também quem defenda que ele deu autorização também para a construção, certo? Do Atlético nesse terreno que foi feito aí, porque era ele o prefeito, perfeito? Então, a política, ela... Não sei, né, PDV? Eu tenho horror à política, viu, cara? Tenho horror. Nem gosto de falar muito nisso. A política, no sentido da palavra, ela é muito boa. Ela é boa. A gente não chega a lugar nenhum. Ela é boa quando ela é coerente. Né? Viu? Mas quando ela é coerente e justa, né? Sim. Mas isso é um mínimo quando a gente fala. É que a gente isso, agora relaciona a política a políticos. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, essa política partidária eu quero distância. Certo? E tem muito cara que está se envolvendo nisso, né? E que usa o futebol também para se envolver nisso. O Calil até nem precisava. O Calil é um cara realizado, né? Numa família, né, com posses e tal. Filho de Elias Calil, grande presidente do Atlético na década de 80, aquele timaço que o Atlético tinha, certo? E depois ele ganhou a Libertadores, né? E quando ele foi ser presidente do Atlético, ele falou, eu vou ganhar a Libertadores. E fez de tudo. E até endividou o Galo, mas ganhou a Libertadores. Então... ele tá lá também reconhecido por isso, né? E ele diz, quem conhece mais o Atlético de futebol sou eu, não são esses caras que estão aí. Cheguei a ver uma entrevista recente dele e o pau comeu, meu. O Menin falou mal dele e ele respondeu. É um personagem, realmente um prato cheio. O Calil, entre outros também do futebol, que se envolvem com política. Bom, o Eurico Miranda, a gente tá vendo exatamente o duelo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Eurico Miranda, né, deputado por muito, muito tempo também, usou muito o Vasco da Gama também com relação a isso, colheu frutos, enfim, figuras emblemáticas do futebol. O futebol sempre se envolvendo, né? Não tem como, o futebol faz parte da sociedade, não tá numa redoma, numa bolha, e isso acaba às vezes misturando um pouco as coisas, embaralhando um pouco as coisas. Falando nisso, Nina Gagliotti, tempo e placar na Arena MRV. Neste momento, 35 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Vasco, que joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, gol de Felipe Coutinho. E nesse momento do jogo, PDV, uma ofensiva do Atlético Mineiro contra o gol do Léo Jardim, que já fez 2 defesas bastante complicadas e vai garantindo essa vitória do Vasco. Muito bom, muito bom. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, pego mais um destaque do Ramiro lá no Maracanã. A Rádio Bandeirantes está por lá com o Pedro Ramiro. E também a gente faz um giro aqui nesse dia de Santos, São Paulo e também Palmeiras. Porque a bola rola 9h45, hein? Não é 9h30. 9h45, Maracanã, Flamengo e Corinthians, a primeira partida dessa semifinal de Copa do Brasil 2024. De um lado, Atlético Mineiro e Vasco. Como a Nina informou, o Vasco vai vencendo o primeiro jogo lá na Arena MRV, primeiro tempo 1-0, e daqui a pouco o primeiro jogo entre Flamengo e Corinthians. E já já a gente fala desse segundo jogo, né? O primeiro nem aconteceu, mas a gente já falou muito e vai continuar falando dessa segunda partida que gera muita polêmica, muito debate no futebol brasileiro. A gente volta já já com mais concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. A maior goleada da história da Copa Libertadores da América aconteceu em 1970, com o Peñarol do Uruguai atropelando o Valência da Venezuela por 11-2. Já o time brasileiro que fez o maior placar na história da competição continental foi o Santos, em 1962, passando por cima do Cerro Porteño por 9-1. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Fácil, rápido e acessível. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit,
tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. 1 carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Concentração. 8 em ponto, e temos atualização lá na Arena MRV, Nina Gagliotti, nos conte.
Tem gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo ainda, Guilherme Arana num bonito chute também. Jogo de gols bonitos até agora na Arena MRV. Empata a partida, portanto, Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Melhor dizendo, né? Deixar no mando certinho. Atlético Mineiro 1, Vasco 1, esse jogo em Minas, jogo de ida. A volta será com o mando do Vasco. E aí, Pretzel? Primeiro tempo desse primeiro jogo. E olha lá. E Nina? Já virou, fala. hein? Virou. Paulinho na grande área vira o jogo 2-1 nesse momento, Pretzel. Neste exato momento, Paulinho de Bonito cabeça gol, vira o jogo, hein, Pretzel? Bonito gol de cabeça, entrando, rasgando pelo meio, cabeceando, a bola quica e pega a velocidade. Diferença de 5 minutos entre os gols, viu? É verdade. E o cruzamento do Arana, né? Eles estão jogando, os dois times estão jogando parecidos, porque o que tá fazendo o Rafael Paiva? Escalou 2 laterais direitos, né? O Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. O cruzamento do Arana. Olha o Paulinho, golaço do Paulinho. Quem é? O Léo Pelé olha o Léo Pelé, fica olhando pra bola, olha o Paulinho, ó. Ninguém chega no Paulinho. Léo Pelé. Paulinho chega por trás e cabeceia e marca o gol do Galo. E o que fez aí o Milito, né? Botou o Rubens com o Arana pra combater os 2 laterais direitos. O Arana é um ponto esquerda hoje. E tá dando certo, ó. Fez o gol de empate e coloca a bola pro Paulinho virar o jogo, né? E os setoristas do Atlético ali atrás vibrando que nem malucos, né? Fazer o quê? Que coisa. Me chamou a atenção no gol de empate do Galo, do Arana. Ele faz um golaço e ele pega a bola e corre pro meio campo. Como quem diz, né? Isso aqui não serve, não. A gente tem que buscar pra cima. E o Galo, então, rapidamente, até ilustrando o que fez o Arana, já consegue essa virada ainda no primeiro tempo, 44, já quase terminando aí a primeira etapa movimentada, em 3 gols, e o Atlético vira pra cima do Vasco. Só pra lembrar, PDV, o Galo amassou o Fluminense semana passada, foi assim, ó, uma superioridade gigantesca, viu? O Fluminense não viu a bola, 2-0, saiu barato com a classificação do Galo, e agora o jogo tava equilibrado, o Vasco não tava jogando mal não, mas toma 2 gols, e aí agora acho que fica ruim pra tentar buscar um empate. Tem que tomar cuidado pra não tomar 3-4 agora. Exatamente. 2-1 então, a gente segue atualizando aqui já o intervalo desse jogo. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. O Pedro Ramiro com mais um destaque, trazendo um pouco desse ambiente, desse clima no Maracanã. Fala, Ramiro. Vamos lá, meu caro Paulo do Vale, para falar dessa situação entre Flamengo e Corinthians. E aí eu trago também uma novidade sobre esse confronto. A gente, obviamente, vai ver, muito provavelmente, mosaicos e tudo mais, mas a fase do Flamengo, é verdade, não é das melhores, mas para chegar até aqui, o Flamengo eliminou o Amazonas, Palmeiras e o Bahia. E diante desses adversários, em 6 jogos, só levou 1 gol. Tem, é claro, a crítica por parte do torcedor envolvendo o próprio técnico Tite, mas a verdade é que o treinador, pelo menos na Copa do Brasil, fez um bom desempenho com a equipe do Mengão. Do outro lado, o Corinthians teve uma sequência eliminando o América Mineiro, Juventude e tudo mais, passou por outras, o Grêmio também, passou por outras equipes nessa disputa de Copa do Brasil, e é importante lembrar, quem conquistar o título pode faturar mais de 70 milhões de reais, por isso essa conquista é tão importante para essas duas equipes, PDV. Boa, muito bom. Tá aí, Pedro Ramiro com as informações lá do Maracanã, hein? Está a reportagem da Rádio Bandeirantes. E já, 9h45, Ulisses Costa narra, comentários do Ronaldo Giovanelli, do Pretzel, reportagens do Pedro Ramiro, plantão aqui da Nina Gagliotti. Estarei no intervalo, além do concentração até 9h15 e depois no apito final. Agora vamos fazer um giro pra gente também trazer pro nosso ouvinte esse dia de hoje, esse 2 de outubro de 2024, de Palmeiras, São Paulo e Santos. A gente começa pelo Verdão. E o Gustavo Soler atualiza aqui o noticiário do Palmeiras. Fala, Soler! Tudo bom, PDV? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras continua com a sua preparação para o jogo deste sábado contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira já tem a certeza e a garantia que Richard Rios volta ao time titular depois de cumprir suspensão automática. Desta forma, Fabinho sai dos 11 que vão começar essa partida contra o Maceió.
massa bruta. Zé Rafael, que também volta de suspensão, deve ficar no banco de reservas. E outros 4 jogadores estão trabalhando para conseguirem ficar à disposição da comissão técnica portuguesa do Alviverde. Estevão, recuperado de uma lesão na posterior da coxa esquerda, Marcos Rocha, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita, Mike com um problema na panturrilha direita e Marcelo Lomba com uma pubalgia. Todos treinaram normalmente no gramado da academia de futebol. A tendência é que pelo menos 3 desses 4 vão para a Bragança Paulista: Marcelo Lomba, Mike e Estevão. Marcos Rocha deve voltar no jogo contra o Juventude. E se o Estevão estiver 100% fisicamente, ele começa como titular. Caso contrário, ele só volta aos 11 de Abel Ferreira no jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, no dia 20, contra a equipe do Juventude fora de casa. Agora, PDV, falando sobre as novidades do Palmeiras fora das 4 linhas. O Verdão, ainda nesse mês de outubro, vai oficializar os seus novos patrocínios que vão estampar a camisa a partir de 2025. É claro, a principal área, a área nobre da camisa, o patrocínio Master, nesse momento tem 3 empresas realmente disputando essa parte da camisa, que terá um valor na casa dos 100 milhões de reais fixos, sem contar as bonificações. Lembrando, né, PDV, o Palmeiras quer no mínimo 150 milhões de reais fixos na sua camisa, sem contar o que já tem acertado com a Puma, para totalizar um valor perto dos 200 milhões de reais fixos, e aí sim contando com a Puma, e ultrapassar a barreira dos 200 milhões de reais, somando Puma, os novos patrocinadores com valor fixo e mais as bonificações futuras que o Verdão ainda está acertando com essas empresas. Das 3 que estão disputando o Master, apenas uma é de uma casa de aposta, a Sporting Bet. E o porquê? Porque o Palmeiras, por meio da sua diretoria, tem um pouco de pé atrás em ter um patrocínio de uma casa de aposta. Gostaria de ter uma empresa multinacional. No entanto, a Sporting Bet, ela atende esse teoricamente pré-requisito, já que é uma casa de aposta que tem sede em Londres, está há 27 anos operando no mercado. Desde o início dos anos 2000, ela já trabalha aqui no Brasil, já tem tudo regularizado desde que chegou ao país para exercer a sua função como casa de aposta, e por isso o Palmeiras olha com um olhar um pouco diferente para Sporting Bet, e por isso essa empresa continua na concorrência pelo Patrocínio Master, que vamos conhecer ainda nesse mês de outubro as novas empresas que vão patrocinar a Sociedade Esportiva Palmeiras. PDV. Boa, Soler, com as informações do Palmeiras. Ô, Pretz, eu acho que hoje a Leila, ela tem uma representatividade dentro do Palmeiras política que não depende mais dela ficar injetando dinheiro através da Crefisa, né? Eu acho que ela pode muito bem abrir, de fato, essa concorrência, e, no fim das contas, o nome dela já está consolidado, a reeleição é encaminhada, e hoje ela é, de fato, uma dirigente do Palmeiras que não precisa, talvez, ter sempre essa associação, principalmente financeira, né, Prétio? Não, sem dúvida. E outra, ela vai ganhar a eleição, né? Muito difícil que o Savério Orlandi, apesar de ser um grande palmeirense, um cara muito correto, consiga derrotar a Leila neste momento. E já se fala que o Abel pode ficar até o fim da gestão da Leila, né? Então vamos ver se realmente isso vai se confirmar, porque essa semana até foi o nosso Palestra que colocou uma foto do Abel. Um abraço ao pessoal do nosso Palestra, que colocou uma foto do Abel. Desde que o Abel chegou, a quantidade de mudanças de técnicos nos 4 do Rio e nos outros 3 adversários de São Paulo. É um negócio impressionante, hein? O Santos mudou 11 vezes de treinadores, o Vasco 12 vezes. Eu não estou dizendo que isso é porque o Abel estava no Palmeiras, mas a gestão do Palmeiras com o mesmo treinador por quase 5 anos, certo? Num contraste com seus concorrentes e seus adversários, mudando tanto de técnico, né? Então até nisso, acho que o Palmeiras tem muito mérito em mantê-lo, e a Leila vai dar seguimento aí ao seu trabalho. Ô Nina, só para atualizar, acabou o primeiro tempo lá na Arena MRV, certo? Certo. Intervalo de jogo nesse momento. O Vasco saiu na frente, abriu o placar no comecinho do jogo aos 15 minutos com o Felipe Coutinho. Já no final da partida, aos 38, o Guilherme Arana empata.
E aos 44, Paulinha vira o jogo, portanto 2-1 para o Atlético Mineiro contra o Vasco na Arena MRV, intervalo de jogo. E temos novidades no Santos com relação aí à construção de um novo estádio e o Bruno Migliozzi atualiza pra gente. Fala PDV, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, chegando com as informações do Peixe, hoje em um dia muito especial, dia 2 de outubro, dia do último jogo de Pelé com a camisa do Santos na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, completando 50 anos, então uma data que já era especial e se torna ainda mais, com um anúncio importante do presidente Marcelo Teixeira, que convocou uma entrevista coletiva na Vila Belmiro, a Vila Viva Sorte, para anunciar um novo acordo com a W Torre, pelo estádio, a construção da nova Arena do Santos, um projeto que já existe há muito tempo, né? Um memorando de intenções que o Santos tinha com a construtora desde a época do Andrés Rueda, o ex-mandatário santista, e agora costurado com novos detalhes no projeto e também algumas alterações que o Santos pediu e foi atendido pela construtora. Logo, um projeto que foi apresentado com vídeo e imagens, né? A gente também detalhou ao longo da programação que tem agora uma cobertura, uma arena moderna para 30 mil pessoas, também com algumas mudanças estruturais no bairro da Vila Belmiro para torná-lo mais moderno, mais acessível e facilitar o dia de jogo. Um projeto que vai durar 2 anos e meio, deve custar ao Santos cerca de 520 milhões de reais, que serão pagos em 30 anos, então aí cerca de 20 milhões de reais por ano que o Santos pretende desembolsar por esse estádio, também com um aporte da W Torre e todo um planejamento. Os shows que devem acontecer no planejamento no novo estádio do Santos terão uma renda dividida entre Santos e a W Torre. Já os jogos, renda integral para a equipe do Santos, foi o que disse o presidente Marcelo Teixeira. Ainda sobre esse assunto, essa obra vai durar, é claro, um longo tempo e deve começar apenas no ano que vem. Mas qual a condição para que isso aconteça? Qual a condição para que com o novo contrato celebrado, o Santos possa demolir a atual Vila Belmiro e construir seu novo estádio? O Pacaembu, que será a casa do Santos no ano que vem, assim que tiver essa possibilidade, já que o estádio também passa em fase final de obra e reforma. Vamos então ouvir o presidente Marcelo Teixeira, que disse justamente sobre essa possibilidade, como o Santos precisa esperar o Pacaembu para dar início às obras, por isso não há previsão do início da construção do novo estádio do Santos. Então, naturalmente, nós dependemos do Pacaembu. Hoje o Santos depende do Pacaembu. Então, com as obras concluídas do Pacaembu, porque o Pacaembu é a casa do Santos, será a casa do Santos. Então, nós, concomitante ao que estamos tratando com a W Torre, o período é até adequado, porque também não adiantava nada você antecipar fatos se nós não temos onde jogar. Isso é o mais importante. Depende da obra do Pacaembu. O acordo com o Pacaembu está celebrado. O que nós precisamos é a conclusão da obra do Pacaembu. Com a conclusão da obra do Pacaembu, a sede e a casa será do Santos Futebol Clube. Outro fato importante, PDV, é que o Santos tem vigente um contrato de naming rights. A vila se chama Vila Viva Sorte até o final do ano. Não está mais valendo aquele contrato de 10 anos que foi projetado no início, justamente porque as obras avançaram, as conversas avançaram para que o Santos começasse a projetar seu novo estádio. Então teve uma mudança no contrato. Viva Sorte vai ficar apenas enquanto a vila não for demolida. Por enquanto, claro, com possibilidade de renegociação para que os naming rights sejam colocados também no novo estádio. Vamos ouvir o presidente Marcelo Teixeira esclarecendo essa situação, a alteração no contrato dos naming rights. Um naming right que foi revisto no sentido do prazo que nós tínhamos de contrato, porque nós tínhamos um prazo com a possibilidade de 10 anos e preferimos, entre as partes, diminuir esse prazo para 6 meses. Por quê? Porque exatamente vai ao encontro das negociações que estão sendo concluídas e isso poderá ser vantajoso, no caso, ao Santos e à própria Viva Sorte, com dados e com detalhes específicos nessa negociação futura. E ainda deu tempo, viu, PDV, do Marcelo Teixeira falar sobre o time do Santos, que vem sofrendo muitas críticas, né? A gente trouxe, depois da vitória contra o Operário, todo aquele clima negativo, o Carille não deu coletiva, foi xingado, né? Teve muitas ofensas direcionadas a ele durante o duelo na Vila Belmiro, então o Carille não deu coletiva, tá um clima meio ruim, e o Marcelo Teixeira novamente saiu em defesa do técnico, disse que o torcedor tem que prestigiar a comissão técnica que tá cumprindo até aqui o grande objetivo do Santos, que é ficar com a vaga na Série A do ano que vem. No nosso entendimento, nós devemos prestigiar a comissão técnica.
nós devemos estar ao lado desses atletas e dos nossos jogadores. A torcida, no último jogo, onde nós percebemos um certo avanço, uma melhoria da equipe na atuação frente ao Operário, distante daquilo que talvez todos nós queiramos, mas já há uma certa reação. Hoje você está a 7 pontos da distância do 5º colocado. O que todos nós precisamos agora, Santos Futebol Clube? Do apoio, da união dos torcedores. Faltam 9 jogos para nós terminarmos esse campeonato. 9 jogos decisivos para que o Santos, do processo de reconstrução, esteja mais uma vez recolocado aonde nunca deveria ter saído. Fomos nós que colocamos o Santos nessa situação. Nós estamos tentando tirar o Santos dessa situação. E estamos fazendo de todo o esforço para que o Santos alcance esse objetivo. Então, nesse momento eu peço ao torcedor, independente desse critério de querer que o time se apresente melhor ou não, mas o importante é estar ao lado do time. Nós estarmos numa pressão positiva para que o Santos alcance o seu objetivo do ano. O Santos alcançando o seu objetivo do ano, logicamente, 2025 será diferente. É esperar ver as informações do Peixe, que volta a campo só na outra segunda-feira. Jogo em Goiânia contra o Goiás. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar de perto. Mais uma partida do Santos, mais um compromisso complicado pela Série B, meu caro Paulo do Vale. Tá aí, Bruno Migliozzi, informações importantes. Um dia importante, né, com relação aí a essa vida do Santos, Vila Belmiro e tudo mais, a própria utilização do Pacaembu, né, porque é um estádio que eu sinto que o Santos sentiu muita falta, né. Ô Pretzel, se teve um time que acho que sentiu falta do Pacaembu, é claro que é óbvio que a queda do Santos tem muito a ver com administrações e tudo mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é impressionante como esse período terrível do Santos foi longe do Pacaembu também, né, Pretzel? É verdade, mas o Santos também não fazia muita questão de jogar no Pacaembu. Sim. É que o Pacaembu virou uma salvação agora também pelo fato da construção do novo estádio na própria vila, né? Mas, ô PDV, eu sou um cara que eu bato há quase 10 anos sobre a importância do Santos jogar em São Paulo, certo? E fui muito criticado por isso, por vários santistas, né? Não, porque é a vila mais famosa do mundo, e aí eu olhava pro borderô, viu? Como é que vai sobreviver com isso aqui? 10 mil pessoas, renda de 300 mil, e aí com as arenas, né, com o novo estádio do Palmeiras, com o estádio do Corinthians chegando, e com o Morumbi colocando média de 50 mil pessoas, 5 anos atrás, o que começou a se dizer, né? Não vai dar. Não vai dar. O Santos precisa de um novo estádio com urgência, né? Apesar de ter gente em Santos que defende que o público do Santos é esse, né? 10, 11 mil pessoas. Eu sou totalmente contrário a isso. O Santos lotou o Morumbi aqui para Santos e São Bernardo. Botou 50 mil pessoas num domingo pela manhã. Então, vamos com calma, né? O que o torcedor quer também é conforto, né? Que é um aumento da capacidade, que é segurança e quer que o Santos jogue também numa casa que dê lucro pro Santos. O ex-presidente Rueda, que está ameaçado, dá para dizer assim, né? De expulsão do quadro do Conselho. O que ele disse para nós aqui quando eu falei do novo estádio, né? Ah, mas o ticket médio tem que ser o mesmo. Não, não pode ser o mesmo. Aí que tá um detalhe. Não pode, não adianta tu aumentar a tua capacidade para 30 mil pessoas e tu cobrar R$10, né? Também não vai adiantar muito. O Santos precisa se renovar, cara. Se renovar na questão estratégica, na questão de marketing, certo? O Santos é de Santos, o Santos é do mundo. Precisa jogar mais em São Paulo. Essa, pelo menos, é a minha opinião, vendo várias coisas que eu já vi. Mas eu sei que tem muita gente que pensa que o Santos tem que ficar aonde está. Ó, pra gente fechar rapidinho aqui esse giro pelos times, antes de focar totalmente no Corinthians, agora há pouco o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou em votação o processo de reestruturação financeira do clube através de um fundo de investimento em parceria com a Galápagos e também a Outfield, Gallops e Outfield. A intenção é quitar principalmente as dívidas bancárias do São Paulo, dívidas que o São Paulo tem com instituições bancárias. A expectativa é que esse fundo arrecade cerca de 240 milhões de reais para o pagamento. O fundo funciona como uma operação de crédito, mas diferente de um empréstimo convencional. E aí a operação passa a exigir algumas travas
na administração do clube com relação a gastos e novas dívidas. 185 conselheiros votaram a favor dessa reestruturação, representando aí 82,22% dos votos. De encontro a isso, Pretzel... Quero ver para crer. Então, é nesse ponto que eu queria tocar. Porque assim, por exemplo, São Paulo já discute 2025 e aí entra essa história de Zubeldia, elenco... o Boca veio atrás do Zubeldia, o São Paulo pode não fazer tanta questão assim. Eu acho que assim, a partir de agora, Pretzel, aprovado isso, e acho que o São Paulo queria muito uma classificação na Libertadores, para o torcedor comprar mais até essa ideia de uma reestruturação financeira, que passa muito por você puxar as rédeas e apertar o laço com relação ao futebol, para dizer, temos um time competitivo, um ajuste ou outro, e a gente continua sendo competitivo em 2025, 2026, que é quando a coisa deve ficar mais apertada se o São Paulo seguir a risca. Mas isso passa muito por uma responsabilidade e um entendimento do que acontece no futebol, né, Pretzel? Não, tem toda a razão, porque qual o recado que eu dou? Se eu vou estancar os gastos no departamento de futebol, se haverá uma limitação orçamentária, o que eu estou dizendo, né? O meu time não vai ter tantas contratações assim. É verdade ou não é? Isso. Eu não vou fazer muito investimento no futebol, mas é São Paulo Futebol Clube. Óbvio que a gente não quer, por exemplo, né, que a gestão atual do São Paulo mantenha uma sangria financeira desatada, né, contratando jogadores que ela não possa pagar e deixe a herança para o próximo presidente. Mas esse é o detalhe. Se o Júlio Casares conseguir estancar as dívidas bancárias e conseguir fazer que o São Paulo seja pelo menos sustentável, autossustentável no futebol, eu acho que ele vai deixar um legado interessante, mas eu quero ver para crer isso, porque você pode ser campeão com o atual elenco que o São Paulo tem? Até pode, mas São Paulo precisa de reforços? Eu imagino que sim. Então como é que funciona isso, né? Você vai conseguir contratar com essa limitação orçamentária? Essa é a dúvida, né? Quem é o presidente do Conselho Deliberativo ainda é o Walter Aires de Abreu Júnior? Isso, exatamente. Então eu gostaria até de entrevistá-lo. Acho que ele tem que dar entrevista, né, o PDV, para explicar um pouco para nós, para a gente entender bem como é que vai funcionar isso e se o fato desse dinheiro que os investidores vão aportar no clube, né, se algum pode ser destinado ao departamento de futebol. Essa é a dúvida também. Tá aí, um giro por Palmeiras, Santos e São Paulo e, claro, o Corinthians em destaque aqui no Concentração. Na volta, vamos ao Maracanã com mais informações, mais detalhes. Pedro Ramiro trazendo tudo de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Jogo de ida, hein? Mas a gente tem falado muito desse jogo da volta antes mesmo da partida de ida acontecer. E daqui a pouco o Ramiro destaca isso aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o Brasil.
Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente está contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus está com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Concentração. Estamos de volta com Concentração 8h26, 9h45. A bola rola no Maracanã. Tem Flamengo e Corinthians, primeira partida dessa semifinal da Copa do Brasil. Temos bola rolando para outra semifinal. E olha, no momento quase começou o segundo tempo por lá, 3 minutos. E o Galo tá com tudo, hein? O Galo tá com tudo, virou o jogo e quase marca o terceiro gol aí com 3 minutos da segunda etapa. Já tenta fazer um bom resultado porque a volta acontece no Rio de Janeiro. Por falar em volta, deixa eu acionar aqui o Pedro Ramiro, que tem alguns destaques interessantes pra gente debater, porque a CBF causou um enorme problema, né? A CBF causa aí problemas para o futebol brasileiro, né? Ela deveria resolver as questões do futebol brasileiro, facilitar a vida dos times brasileiros, mas ela complica os clubes e se complica também e coloca em xeque muitas questões, porque aí cada um vai puxar para o seu lado e não poderia ser diferente, né? Não espere uma união dos clubes, cada um só pensa, né, no seu. E dentro de você tendo a CBF regendo o futebol brasileiro, eu acho que até cada um tá certo de pensar só no seu, porque se for depender da CBF, a coisa é complicada. Então o Ramiro traz mais detalhes de tudo isso, porque, né, resumindo a história, você que chegou agora, tá por fora, teremos a data FIFA aí nos próximos dias, depois dessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, e os jogos, né, decisivos, as partidas da volta, estariam teoricamente marcadas para o meio de semana daqui 10 dias. Mas a CBF alterou e inverteu a lógica. Colocou os jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana, logo depois da data FIFA, e colocou esses jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil no final de semana. Inverteu a lógica. Por quê? Porque os jogadores, muitos jogadores, servem as seleções nessa data, jogadores que participam, né, dessa disputa de Copa do Brasil, jogadores que participam também do Campeonato Brasileiro, e aí, né, alegando aí que os melhores têm de estar em campo, mais ou menos isso, a CBF inverteu essa lógica, mas o Corinthians se viu prejudicado nessa história, o Vasco também se viu prejudicado nessa história, porque, segundo aí esses clubes, a CBF estaria atendendo a apelos de Flamengo e também de Atlético Mineiro, que perdem atletas importantes. O Corinthians, por exemplo, perde alguns jogadores, mas aí a partir do momento que você inverte essa lógica, o Corinthians pode ter desfalques do Campeonato Brasileiro, que em tese é o foco do Corinthians se livrar do rebaixamento, mais até do que conquistar um título, que é importante caso venha ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, ou por que não dos dois. Mas o Corinthians tem uma certa urgência no Campeonato Brasileiro e pode ter desfalques. E aí o Flamengo, que teria jogadores mais cansados que serviram as seleções na data FIFA, vai poder contar com esses atletas mais descansados no final de semana. Enfim, é uma decisão que de fato gera esse tipo de debate, esse tipo de discussão, e o Ramiro pode trazer mais detalhes lá do Rio de Janeiro e também com outros assuntos aí, porque ontem alguns temas foram abordados dentro da coletiva de apresentação, Ramiro, do Felipe Luiz,
treinador do Flamengo, que assume aí com contrato até o final de 2025. Ramiro. Vamos lá então, PDV, até para trazer um panorama dessa situação, porque esse caso já está se tornando assunto até no STF, né? Porque, e no STF mesmo, né? No STJD nem nada, é no Supremo Tribunal Federal e não no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, porque isso já tem sido levado e pode até acarretar, quem sabe, um problema para o Edinaldo Rodrigues, embora eu acho que isso seja muito difícil. Mas o Corinthians tem levado essa situação para o STF, que pode, de alguma forma, analisar essa situação de uma suposta interferência, quem sabe, da própria CBF diante de um possível apoio ao Flamengo. Enfim, até o próprio Rodrigo Dunche, que é o diretor jurídico da equipe do Flamengo, disse recentemente que a equipe rubro-negra vai entrar como assistente da CBF no julgamento no STJD. Inclusive, Ramiro, o Pretzel tá aqui fácil, ele tem até essa sonora, né, Pretzel? É isso? É isso, só deixa eu ver aqui a maneira que eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Agora não abriu. Porque um minutinho só. O Rodrigo Dunche, que é o diretor jurídico da equipe do Flamengo, e que também acabou citando essa situação com relação a esse assunto. Com relação a esse assunto que é importante, né? Tratando sobre a questão da CBF e tudo mais. Vamos lá. Não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16, vai jogar no dia 17. É desumano, tem uma recomendação, mais do que uma recomendação, tem uma decisão judicial de que tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e o regulamento da CBF prevê que a CBF, o regulamento das competições, né, o geral e específico das competições prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse. De fato. Aí, o resumo do que ele falou tá bem claro, né? Sim. Que o Flamengo vai ser como se fosse uma testemunha, dá pra dizer assim, né? Um parceiro da própria CBF. Viu, o Ramiro e PDV, ontem a gente falou com o Paulo Dantas, o Bruno Puzol ficou uns 5 minutos conversando com o procurador da STJD, tentando convencê-lo a entrar conosco ontem no Esporte Debate para que ele nos desse entrevistas. Ele quase entrou para no final chegar dizendo, vamos fazer o seguinte, eu não vou porque a gente está conversando com os clubes. Mudou a linha de raciocínio dele de uma hora para outra. Então, é isso que está acontecendo, né? E hoje o Puzov mandou para o STJD, para a assessoria, um pedido de entrevista, PDV, aqui no Concentração, para o presidente do STJD, Luiz Veríssimo, né? E recebeu da assessoria a seguinte resposta, que o presidente não está dando entrevista, que ainda está analisando o caso para se manifestar no futuro. Bom. É realmente uma dúvida, né, PDV, com relação a isso. Mas a gente até separou, para ainda tratar sobre esse assunto, uma sonora, um trecho do Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, falando sobre essa situação. Vamos ouvir o Bruno Spindel, o que alega o Flamengo com relação a tudo isso. Vamos lá. É complicadíssimo, até para a saúde do atleta. O Flamengo já jogou 10 jogos, vai jogar 12, talvez aí no ano, dentro de data FIFA. A gente tentou alterar essa situação, não conseguiu. Eu acho que nesse caso, e a gente já criticou tanto a questão do calendário, a posição da CBF me parece coerente, porque o Campeonato Brasileiro foi sempre o campeonato onde ela fez os ajustes do calendário em relação à necessidade de jogar dentro da data FIFA, e aí não faz muito sentido, na hora que está chegando numa fase semifinal, você proteger o Campeonato Brasileiro e sacrificar a Copa do Brasil. Eu acho que nesse caso a CBF está sendo coerente, mas como disse o Marcos, as decisões de calendário são da diretoria de competições e do presidente da CBF, eles são soberanos para tomar essas decisões. Eu não sei por que agora a soberania deles está sendo questionada na justiça. Acho que até aventaram aí a justiça comum, que eu acho que, se for usada, pode causar punição esportiva grave, né? Mas vamos ver até onde eles vão aí.
Esse é o grande detalhe, né? Pretzel, o Paulo do Vale, o Spindel falando sobre essa situação. É fato, né, que o Flamengo tem muito mais força que o Corinthians na própria CBF. Até perguntei pro Fabinho Soldado lá em Brasília, eu falei, ô Fabinho, você já esteve lá no Flamengo. Ou porque o que o Corinthians precisa fazer para conseguir uma força parecida ou próxima do próprio Flamengo na CBF? Ele falou, cara, a gente precisa estar presente lá e tudo mais, mas a gente sabe também assim, ô Pretzel, eu não sei você, mas tem uma discussão, algumas pessoas acham, por exemplo, errado que a CBF tenha a sede no Rio de Janeiro. Teria que ser, por exemplo, em Brasília, por exemplo, na capital do país, enfim. Não sei se essa discussão também chega a ser tão pertinente no meio disso tudo, né? Não, tem razão, mas é até um negócio que é discutível, né? Mas também se for em Brasília não tem futebol, né? Brasília está ao centro do poder político também. Será que mudaria muito? Deixariam de fazer política também, né? Eu não vejo se... Vamos supor, transfere aqui para São Paulo a CBF. Será que os clubes de São Paulo teriam vantagem perante os demais só por causa disso? Eu imagino que não. Então eu acho que o negócio não é por aí, viu, Ramiro? O negócio é o seguinte, o negócio a CBF não é uma entidade séria, cara. Apenas isso. Ela não é, sabe, ela sabota os torneios que ela organiza por pura incompetência. Ela sabota, certo? Ela não gosta de futebol. Ela tomou a seleção brasileira de assalto, se apropriou da seleção brasileira, ganha fortunas com amistosos caça-níqueis pelo mundo inteiro, perfeito? Ganha fortunas. Né? O calendário, por exemplo, ela recebe o calendário da Conmebol, depois que ela recebe o calendário da Conmebol, que ela ajusta as suas datas, né? Então a Conmebol também impõe muita coisa por causa da Libertadores, da Sul-Americana e das eliminatórias, e aí a CBF ela escamoteia, né? Porque como é que tu vai cortar hoje... Estão falando do calendário, mas vamos lá. Como é que você vai cortar hoje 16 datas do Campeonato Paulista, que está vendido até 2029? Certo? É um sucesso a gestão do presidente Reinaldo Carneiro Bassos. Por exemplo, eu acho que os estaduais eles têm que ser diminuídos, jamais finalizados. Viu? Jamais finalizados. Mas o que fez o presidente da Federação Paulista de Futebol? Foi atrás de receitas, cara, e conseguiu. 40 milhões de reais para cada um dos grandes só para participar. Só aí são 160 milhões. Como é que você vai cortar datas de um campeonato desses com contrato assinado até 29? E outra, inteligente também, vendendo para várias modalidades, streaming e tudo, né? Você tem propriedades hoje, várias transmitindo o Campeonato Paulista, que é um sucesso de audiência e também de receitas. Como é que tu vai cortar esse campeonato? Me diz. A CBF tem poder para fazer isso, sendo que aqui tem 4 grandes de São Paulo, mais o Bragantino, que joga a primeira divisão. O Santos vai voltar agora, está na segunda divisão, mas acho que volta. Tem o Novo Horizontino que está subindo, e aí? Então não tem jeito, cara. A CBF não consegue dialogar com os clubes e não consegue fazer algo que beneficie o futebol. Ela faz uma Série D hoje, uma 4ª divisão, com 64 times, quando só aí tu tem as séries D, E e F, porque tu poderia dividir... fazer mais 3 divisões, além da D, mais 2, a E e a F, cada uma com 20 clubes, certo? E valorizando o futebol no fim de semana inteiro. Daria para fazer o pontos corridos só aos finais de semana? 38 finais de semana? Claro que daria. Futebol por todo o Brasil, 6, 7 divisões, o Brasil inteiro jogando pelas séries nacionais, só aos finais de semana. Claro que daria, mas não querem, não gostam, né? São cheias de privilégios e a gente vai empurrando com a barriga esse tipo de situação. Enquanto isso, portanto, o calendário é mantido, a alteração das datas é mantida e o Corinthians já levou esse caso aí, já judicializou esse caso. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso, PDV. Boa, Ramiro. Daqui a pouco sai a escalação do Corinthians aí no Maracanã, sai a escalação do Flamengo também. A gente fala mais do jogo e também dessa situação do Hugo Souza aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes, que volta em instantes. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão.
Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. 1 carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Doutora Lúcia França, PSB. Concentração. Estamos de volta, 8h43, pouco mais de uma hora, hein? Pouco mais de uma hora e 1 minuto, porque vai virar aqui para 44, 9h45. A bola rola no Maracanã, Ulisses Costa dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. Comentários do Pretzel, do Ronaldo Giovanelli, reportagens do Pedro Ramiro, que está no Maracanã acompanhando toda a movimentação. Se não saiu, sai em menos de 1 minuto, pelo menos a escalação do Corinthians, conforme aquilo que a gente sabe da divulgação 1 hora antes. Certo, Pedro Ramiro? Exatamente, meu caro Paulo do Vale. A escalação ainda não saiu, mas eu até estava vendo aqui nos vestiários. O Corinthians acaba divulgando algumas imagens. Romero tá por lá, tudo certo. É claro, o Corinthians tem um desfalque importante do Thales Magno, jogador que ainda não tem previsão para volta, nem ele nem o Alex Santana. Esses dois jogadores tiveram problemas de músculo posterior da coxa e o Thales Magno de grau 2 e o Alex Santana de grau 3. Então um pouco mais difícil o tratamento do próprio Alex Santana. Talvez demore mais pelo menos 1 mês para que ele retorne, por cerca aí de novembro e tudo mais, ele já está de volta. Estamos aguardando a escalação do Corinthians, inclusive com força máxima para a partida de hoje, com exceção, claro, também ao próprio Memphis Depay, que não aparece porque não foi inscrito na disputa através da CBF. A CBF já tinha fechado quando o Corinthians aguardava tudo isso. Vamos à escalação oficial do Corinthians, já escalado e definido para a partida de hoje.
O Timão com Hugo Souza no gol, que veste a 1. Fagner na lateral direita tem a 23. E atenção para a novidade nesse time no banco de reservas, aliás, no setor defensivo. Sai do banco de reservas para ser titular. 3, Félix Torres. André Ramalho tem a 5 e o lateral esquerdo, Hugo, com a 46. Atenção também para a novidade no meio de campo. Rian tem a 37, Charles veste a 8. Outra novidade, Coronado será titular na partida de hoje com a 77, Garro veste a 10 e teremos o espanhol, Héctor Hernández com a 22, titular ao lado de Ángel Romero com a 11. Olha, o Corinthians bastante modificado para essa partida, PDV. Vamos lá, Ramiro. Fagner mantido, André Ramalho mantido, sai Kaká, entra Félix Torres, sai com relação ao jogo de domingo. Sai Bidu, entra Hugo, certo? Então na defesa são 2 novidades. Félix e Hugo, certo? Isso. Aí você falou no meio-campo, o Rian entrando, sai o José Martínez? Isso, sai o José Martínez, deixa eu puxar aqui. E aí sai o Breno Bidon para a entrada também do Coronado, porque o Garro tá mantido, certo? Então Sim, ele abre mão de um volante. Ele abre mão de um volante para escalar o Coronado. Na verdade, ele já estava fazendo isso, né? Um 4-4-2 e tal. Ele acaba colocando o Charles. Deixa eu até dar uma olhada aqui no banco de reservas, ó. O Yuri Alberto tá. O Carrilho também tá. O Kaká também tá. Martínez, Bidon. Olha, dá pra dizer que é um time misto desse Corinthians, viu? Dá pra dizer que é um time misto. Repete a escalação. Vamos lá, com Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo. Rian, Charles, Coronado e Garro. Héctor Hernández e Romero. É que assim, é difícil a gente falar qual que é a escalação titular do Corinthians. Mas se for pegar em comparação aos últimos jogos, dá pra dizer que é um time misto, PDV. Ô Pretzel, o que é titular e o que é reserva desse Corinthians? Não, o titular hoje, pra mim, ele tem Fagner, aí André Ramalho, Kaká e Bidu. Titulares, né? Martínez, Charles, Garro. Aí, se o Depay tiver condições, o problema é esse, né? Depay, Romero e Roberto. Esse pra mim é o time. Se o Depay não tem condições, aí o Carrilho. Carrilho sim. Aí sim o Carrilho. Esse pra mim seria o time titular, o time que provavelmente, se todo mundo estivesse com condições, para enfrentar o Internacional no sábado, que é o jogo determinante aí no Campeonato Brasileiro. Mas essa escalação me parece que o Ramon Dias começa a dar sinais, né? Que ele vê a Copa do Brasil como algo difícil. Porque dá pro Corinthians fazer frente ao Flamengo? Dá. Mas esse time eu acho que ele não tinha escalado ainda. Acho que é uma escalação inédita com o começo do Héctor Hernández, que pra mim é um jogador bem comum. Olha, Héctor Hernández, hein? Como é que tá o Héctor Hernández, ô Ramiro, que você tem de informação, hein? Cara, assim, ele é um jogador que o histórico dele não é dos melhores. Jogou na 3ª divisão do futebol espanhol, foi revelado pelo Atlético de Madrid, pouco atuou por lá, estava na 2ª divisão do Campeonato Português, estava na 1ª, acabou caindo durante a competição na última temporada. Então assim, ele fez 4 jogos já com 4 jogos com a camisa do Corinthians, não marcou nenhum gol, é verdade, entrou ao longo da partida e tal. Não dá muito para julgar. Até o que as pessoas falam que é mais ou menos o que o Pretzel disse, é um jogador comum, nada de excepcional. Talvez seja melhor que o Pedro Raul e não é tão difícil, mas fica como titular no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o artilheiro do time, vai para o banco de reservas, até passando o banco de reservas, ó, Donelli, Mateuzinho, Yuri Alberto e Gustavo Henrique, Ranielli, Pedro Henrique, Giovanni, Carrilho, Bidu, Kaká, Bidon e Martínez. O Pretzel, muita gente imaginava, né, um Carrilho talvez, esse time para hoje. Eu também, o Carrilho pelo menos começando o jogo. Esse jogador tem uma leitura tática muito interessante. É um cara que realmente ele é bem diferente. Ele entrou muito bem contra o São Paulo. Agora, o Héctor Hernández, com todo o respeito, não deu pra ver nada ainda. Absolutamente nada. E o Pedro Raul nem no banco, um jogador que custou 25 milhões de reais, né? E me parece que vai ser difícil agora pro Corinthians colocar ele
por exemplo, em alguma negociação, pelo que ele ganha, né? Até contra o time querendo pagar metade do salário. Então o Corinthians chega agora numa reta final de temporada, ao mesmo tempo também tendo que colocar um time misto contra o Flamengo. Eu não faria isso, mas me parece que a ideia do Ramon Dias agora é, pelo menos na Copa do Brasil, dar um tempo pensando no Campeonato Brasileiro. Bom, ó, daqui a pouco o Ramiro vai escalar o Flamengo e também a gente dá uma repassada aí por essa escalação do Corinthians, em algumas surpresas. O Corinthians nesta noite de Copa do Brasil tenta surpreender o Flamengo no Maracanã. O Mengão mudou de treinador, Felipe Luiz. O que será que vem de novidade? O que será que teremos de diferente nesse time do Felipe Luiz? A primeira escalação desse jovem treinador. Há pouco tempo fazia parte desse elenco, tem muitos amigos. Vamos ver como vai ser esse efeito Felipe Luiz. Na volta do intervalo, o Ramiro escala o Flamengo aqui no Concentração. Concentração, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Sabe aquele serviço de poda que você gostaria de fazer no seu jardim, mas não tem a ferramenta certa? Está na hora de você conhecer o novo podador de galhos da Steel GTA 26. Uma ferramenta motorizada, pequena, leve, fácil de usar e o melhor, com a potência necessária e a praticidade de um produto à bateria. Acesse loja.steel.com.br e adquira o seu. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre.
Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Bônus diários. Concentração. 8h56. Antes da gente voltar para o Maracanã, já com o Flamengo também escalado e para um repeteco dessa escalação do Corinthians, deixa eu acionar aqui a Nina Gagliotti com a situação de momento lá na Arena MRV, porque por lá rola a outra semifinal da Copa do Brasil, Nina. Olha, o Galo segue vencendo o Vasco da Gama por 2-1. Esse jogo, 32 minutos do segundo tempo. O Galo segue apertando a equipe do Vasco e buscando o terceiro gol na partida. Este que é o jogo de ida. O Atlético Mineiro joga em casa. Na volta, o Galo defenderá o Vasco defenderá as suas cores no Rio de Janeiro, Paulo do Vale. Boa, então reta final de jogo, daqui a pouco a Nina traz mais detalhes dessa primeira semifinal da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco. O Galo vai vencendo 2-1. E vamos voltar ao Maracanã, porque o Flamengo também está escalado e tem parça, tem amigo do Davi Luiz, do Felipe Luiz entre os titulares, que obviamente é uma esperança do Flamengo para o jogo de hoje. Pedro Ramiro. Ah, com certeza, é a grande novidade. Tem um parça, eu vou falar daqui a pouco dele, que reaparece nessa equipe do Flamengo, já escalada e definida. Equipe escalada e definida com Rossi no gol, que veste a 1. No setor defensivo, 43 Wesley, 3 Léo Ortiz, 4 Léo Pereira, Alexandro tem a 26, Pulgar tem a 5, De La Cruz 18, Arrascaeta 14 e o capitão Gerson veste a 8, inclusive no momento em que os goleiros do Corinthians sobem para o aquecimento. E o Hugo Souza, obviamente, muito vaiado pela torcida do Flamengo, ele chega e se aproxima da torcida do Corinthians, aplaude e agradece. Então, completando a dupla de ataque com Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol é a novidade, repeteco desse Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Bruno Henrique e Gabigol, time do técnico Felipe Luiz, já escalado e definido para a partida de hoje. O Ramiro trouxe aí o detalhe, a torcida do Flamengo vaiando o Hugo Souza. É o Hugo Souza que tem que vaiar a torcida do Flamengo, tem que vaiar o Flamengo, que é um goleiro muito melhor do que o Rossi, do que qualquer um que tá no elenco, e queimaram o Hugo Souza. Bom pro Corinthians que tem esse goleirão, quem sabe podendo ser decisivo, né, das coisas do futebol, quem sabe o Hugo Souza sendo decisivo nessa decisão de semifinal. Ô Pretzel, é difícil a gente falar de muitas mudanças ou não, porque o Tite também vinha alterando muito o Flamengo de um jogo pro outro, né? Com relação a lesões, ao que ele tinha à disposição, a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um time modificado, obviamente. Mas a principal mudança, a principal novidade é a entrada do Gabigol, né, E falamos sobre isso ontem no Sport em Debate, meu caro PDV. Sabe por quê? Porque o Felipe Luiz, na entrevista, foi perguntado sobre o Gabigol e encheu o Gabigol de elogios e disse que faria tudo pro Gabigol voltar a ser o que ele era, independentemente do tempo de contrato que lhe resta, né? Se ele vai ficar ou se não vai ficar, o Felipe Luiz deixou bem claro. Eu quero ele jogando no seu mais alto nível. Depois dessa declaração, eu fiquei com a nítida sensação que o Gabigol começaria a partida de hoje. E ficou confirmado, né? Agora, ele vem jogando bem? Não joga bem há 1 ano e meio, viu? Pode colocar aí. Há 1 ano e meio que ele não joga bem. Mas, nesse tipo de jogo, ele tem capacidade de, num lance, fazer um gol? Claro que tem.
com a qualidade dos jogadores que são parceiros dele. Agora, em condições normais, assim, ó, quem é que eu ponho hoje? Né? O Plata ou o Gabigol? Condições normais. Hoje eu ponho o Plata. O Gabigol não tá jogando nada. Só que o Gabigol tem todo o histórico com o Felipe Luiz e o histórico no Flamengo também. Muito bom, muito bom. O Flamengo, então, escalado na volta, um repeteco da escalação do Corinthians, e quero falar um pouquinho dessa questão também do Hugo Souza em campo hoje, porque o Timão paga novamente essa multa ao Flamengo. Em breve terá o Hugo Souza em definitivo, quem sabe aí, um herói de uma classificação corintiana contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente volta com isso. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vô! Vim ver a família. Vô! Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vô! Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vô! Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô! Vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço, jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Chegou ao fim o martírio de seringueiros que viram seu mais representativo e importante líder, Chico Mendes, ser assassinado por uma covarde tocaia. Depois de 4 dias de julgamento, em dezembro de 1990, foi anunciado o veredito contra o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho, Darcy Alves Pereira, acusados do assassinato de Chico Mendes. O pai da família, Darli Alves da Silva, foi condenado a 19 anos de reclusão. E o filho, Darcy Alves Pereira, a 19 anos e 6 meses. Esse julgamento, realizado na pequena Chapuri, coração da cidade da selva amazônica, serviu para projetar mais uma vez a imagem. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço, jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui naturalmente perto dos meus amigos abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio, Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo de frente de vocês. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Concentração.
Estamos de volta em 9h15. Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes para narrar essa primeira semifinal. É apimentada, hein? Entre Flamengo e Corinthians, jogo no Maracanã, onde está Pedro Ramiro para confirmar de novo o timão. O Ramiro. Vamos lá, PDV, confirmando a escalação do Corinthians na partida de hoje, com Hugo no gol. No sistema defensivo, Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo. No meio de campo, com Rian, Charles, Coronado e Garro. A dupla de ataque, Héctor, Hernandes e Romero. No momento em que os atletas do Flamengo sobem ao gramado para fazer o trabalho de aquecimento. Ô Ramiro, você falava aí essa situação do Hugo Souza, foi vaiado e tal pela torcida do Flamengo. Fale mais a respeito disso, né? De toda essa situação, Hugo Souza, Corinthians e Flamengo. Então, até para trazer um panorama pra gente, Corinthians esqueceu, né? Na verdade, se confundiu com relação ao prazo. O presidente Augusto Melo já tinha falado que o prazo para contratar de forma definitiva o Hugo Souza era o dia 1º de outubro, só que na verdade ele se confundiu, vai ser no dia 10 de outubro. E aí acabou ficando uma situação meio chata e tudo mais, porque o Corinthians vai ter que desembolsar de última hora R$500 mil para pagar, e desembolsou R$500 mil, fez o Pix ao Flamengo para que ele atue hoje. Sobre essa situação, o Marcos Braz falou sobre tudo isso e as garantias de se o Corinthians vai pagar ou não o Hugo Souza. Vamos ouvir. Em relação ao Hugo, o Corinthians ainda está dentro do prazo dele em relação ao exercício da opção de compra. De um percentual, está dentro do prazo dele. A única coisa, o único ponto que se tem em questão é a multa do Hugo, caso ele jogue. Agora, eu não vejo nenhum problema ele jogar, e ele jogando, logo no dia seguinte, um dia depois, 2 dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos R$500 mil por ele entrar em campo. Então, mas assim, até para não criar nada em cima dessa posição, que é diferente do Mateuzinho, o Corinthians está dentro do seu time, está dentro do seu momento de exercer. Ele, se exercesse, claro, ele iria economizar aí R$500 mil. Mas parece que até agora não foi feito nenhum tipo de abordagem desse tema. Tá aí a palavra do Marcos Braz, diretor de futebol da equipe, vice-presidente, aliás, de futebol do Flamengo, falando sobre essa situação. Hugo Souza será titular na partida de hoje. Boa, tá aí, Hugo Souza confirmado então na escalação do Corinthians. O Pretzel, o Hugo Souza é um personagem importante, né, dessa semifinal. Claríssimo, né, até porque sem o Hugo Souza, nada contra o menino Donelli, mas para um jogo desse tamanho, o Hugo Souza tá firmado no gol do Corinthians. Talvez tenha sido a melhor contratação da era Augusto Melo. O Memphis Depay precisa entrar em forma, né? Porque tecnicamente ele é um jogador bem diferente. Agora, o Hugo Souza é fundamental. O goleiro hoje não só hoje, goleiro e centroavante são verdadeiras joias, né? Que quando você tem bons nomes, você precisa mantê-los. Então é o caso do Hugo Souza nesse momento. Agora, o Marcos Braz continua dando entrevista, hein? Há quantos dias da eleição? Há 4 dias da eleição. Há 4 dias da eleição, o Marcos Braz segue dando entrevista. Impressionante isso. Pois é. A gente vai pro nosso último intervalo aqui no Concentração. Na volta, eu passo a régua. E aí vem Ulisses Costa, vem Ronaldo Giovanelli, vem Pretzel, vem Pedro Ramiro, direto do Maracanã. É semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar.
como é que você está vendo o futebol que se pratica no Brasil hoje? Não tenho nada que dizer, porque não vejo, pero sí, a nível seleção, lo vi. 1981, no aeroporto de Congonhas, Maradona, entrevistado na Bandeirantes, comentou a desclassificação da Argentina pelo Brasil no Mundialito do Uruguai, apontou os favoritos para a Copa do Mundo da Espanha e falou sobre ser o melhor jogador do mundo. Estamos em nível competitivo com toda a seleção. Você também se considera o maior jogador do mundo? Não, é o último. Eu deixo que opinem os periodistas, eu não posso opinar. E no Brasil, qual você acha o melhor jogador? Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço, jornalismo e esportes. 87 anos no ar. O benefício dessa união vai ser seguramente o comprador, vai ser o Brasil, vai ser a Argentina, mas também as duas companhias. Quando a Auto Latina, uma joint venture formada entre a Ford e a Volkswagen nos mercados brasileiros e argentino, foi criada em 1987, esperava-se a formação de um gigante imbatível no mercado automotivo. Um ano antes, o então presidente da Volkswagen, Wolfgang Sauer, adiantou pelos microfones da Rádio Bandeirantes os benefícios que resultariam daquela fusão. As duas companhias conseguem com isso um aumento de economia de escala. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil. O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado e os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. Brasil. Concentração. 9h13, hein? Tá chegando a hora. 9h45, a bola rola em instantes. Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Para Flamengo e Corinthians é semifinal da Copa do Brasil. Jogo 1. Reta final na Arena MRV. Nina Gagliotti, como é que tá Galo e Vasco da Gama? 49 minutos do segundo tempo, Paulo do Vale, escanteio para o Vasco, que cobra neste momento, o placar do jogo 2-1 para o Vasco, gols feitos no primeiro tempo, 2-1 para o Galo, não para o Vasco. O Vasco abre o placar com o Felipe Coutinho, bela jogada, Guilherme Arana empata também com um bonito gol, e aí o Paulinho vira aos 44 do primeiro tempo. Escanteio batido, finalzinho de jogo, vamos inclusive até 50, encerra o árbitro. Aê, Paulo do Vale. Nina, tô quase virando narradora, viu? Que falta isso, só um pouquinho. Pegou o finalzinho do jogo, então 2-1 Galo vence o Vasco da Gama de virada, hein? Poderia ter sido mais, até pelo ímpeto do Galo depois da virada. Mas é impressionante como o Atlético não conseguiu fazer um resultado maior, Pretzel. Poderia ter, quem sabe, até liquidado a fatura. Inegável, né? Inegável que sim, mas o Vasco tá vivo, viu? O Vasco tem uma pressão agora. A defesa do Galo nem sempre é das melhores. Então a vitória é fundamental. Um gol de diferença é forte, porque você joga pelo empate no Rio, né? Agora fica a dúvida, vai ser em São Januário o jogo? O Vasco estava tentando levar para o Maracanã, mas acho que vai ser São Januário mesmo, né? O que será que é melhor para o Vasco? Para mim Maracanã. Sempre, claro. Apesar de São Januário ser um caldeirão. O Vasco Maracanã, claro, tranquilamente. O Vasco põe 60 mil pessoas no Maracanã, então o jogo deveria ser no Maracanã, mas parece que vai ser em São Januário depois da data FIFA.
9h15, vem aí Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, direto do Maracanã, vem aí. Flamengo e Corinthians é semifinal da Copa do Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversarioTenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Saiba mais em steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. A você, torcedor ouvinte do Brasil. E começa a decisão de vaga para a final da Copa do Brasil. O futebol da Bandeirantes vai trazer para você Flamengo e Corinthians, Maracanã, Rio de Janeiro. A bola vai rolar do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor ouvinte do Brasil. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você vem comigo em FM 90.9, faixa estendida do FM 86.3. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O futebol da Bandeirantes vem para destacar de primeira o Flamengo, campo de jogo Maracá. O destaque do Flamengo é com você, diz aí Pedro Ramiro. Um abraço, boa noite. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você, ótima noite para o amigo ligado da Rádio Bandeirantes. Jogo importante, decisão para a equipe do Flamengo que tem uma estreia. Felipe Luiz assume o comando
da equipe profissional pela primeira vez. Ele que já havia trabalhado no Sub-17, foi campeão da Copa Rio. Na sequência, assumiu o Sub-20 e foi campeão mundial diante do Olympiacos no estádio do Maracanã. E agora tem o seu primeiro desafio, aos 39 anos, assumir pela primeira vez uma equipe profissional. Este Flamengo para a partida de hoje, com alguns desfalques, é verdade, com mais novidades também. Porque Gabigol será titular e também Léo Ortiz assume a zaga ao lado de Léo Pereira. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. E o Corinthians, o Timão, vem com um time misto pro jogo da decisão, hein, Ramiro? Exatamente, Ulisses. Um time misto comandado pelo técnico Ramon Dias, que mais uma vez chega ao seu 19º jogo sob o comando da equipe alvinegra, tentando almejar mais uma vitória. E o detalhe importante, com alguns dos seus principais jogadores no banco de reservas, como você falou, entre eles o Gustavo Henrique e Kaká, que toma a titularidade o Félix Torres, além do lateral esquerdo o Bidu, que vinha sendo utilizado como titular. No meio de campo o Rian também aparece entre as novidades ao lado de Coronado, e à frente Héctor Hernandes. Coloca Yuri Alberto no banco de reservas, é verdade, porque o atacante alvinegro foi poupado para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Mais um destaque o domingo. Diz aí, Ramiro. Destaque e desfalques da equipe do Flamengo para a partida de hoje. Cebolinha com problema no tornozelo. O Vinha, que tem uma lesão no joelho direito. Pedro, atacante que tem outra lesão no joelho. Luiz Araújo e Carlinhos. O Carlinhos está fora, inclusive é jogador do Corinthians, mas ele fica fora porque já atuou na Copa do Brasil nessa temporada, vestindo a camisa do Nova Iguaçu. Portanto, estes são os importantes desfalques da equipe do Flamengo para a partida de hoje. É o futebol da Bandeirantes, vale vaga para a final da Copa do Brasil. No microfone Bandeirantes, o destaque agora é do Timão. Mais chuva do Corinthians, diz aí, Ramiro. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí você falou sobre valer vaga para a grande final, isso é importante, principalmente para a equipe do Corinthians, porque garante pelo menos 70 milhões de reais ao campeão. Essa disputa de Copa do Brasil, Timão que está desde a primeira fase, encarou Cianorte, pegou o São Bernardo, América, eliminou no meio do caminho o Grêmio e o Juventude para chegar até aqui. Para a partida de hoje, o técnico Ramon Dias não contará com Thales Magno, Alex Santana, Maicon, que seguem no departamento médico e serão desfalques do Timão para a partida de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Flamengo, tem Corinthians. Vale vaga para a grande decisão da Copa do Brasil. O microfone da Bandeirantes vem para destacar agora mais uma domingo, mais uma do Flamengo. Diz aí, Ramiro. Mais uma do Flamengo, que inclusive, como eu falava de desfalques, não pode contar com seu principal artilheiro da não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, porque o Pedro é o artilheiro e fez metade dos gols da equipe nessa disputa de Copa do Brasil. Foram 3. Os outros foram marcados por Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique. Para chegar até aqui, o Flamengo eliminou o Amazonas, Palmeiras e o Bahia. E diante desses adversários, em 6 partidas, só levou um gol, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado no microfone de Bandeirantes, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Opinião Bandeirantes do jogo, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Esperar o que desse jogo? Boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Ronaldo, a toda a equipe. A novidade é o Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Entrevista forte dele na apresentação ontem e pelo que ele disse, para mim estava quase que claro, né, que o Gabigol iria começar o jogo como vai começar, porque o Felipe Luiz disse o seguinte: eu farei de tudo para ele voltar a ser aquele jogador que foi meu parceiro, mesmo que tenha 2, 3 meses de contrato, 1 ano e tal, deixou isso bem claro. E na escalação tá claro que ele lembra muito o time, pela escalação, a formação do time de 2019. E no Corinthians, uma escalação até surpreendente, porque ele coloca Coronado e Garro juntos, só que sábado o Garro é muito importante contra o Inter, né? Eu achei até que ele ia preservar o Garro e colocaria o Carilho, que tá jogando muita bola, mas deixou de fora. E a novidade para mim, surpreendentemente, é a presença do centroavante espanhol Héctor Hernandes, Ronaldo, que para mim até agora não mostrou muita coisa. É o futebol da Bandeirantes. E aí, Ronaldo Giovanelli? Boa noite, Luiz Costa, Pretzel, amigos da Rádio Bandeirantes. Não me surpreendeu muito do Felipe Mourinho colocar o Gabriel Barbosa e o Gabigol, porque eles jogaram juntos, eles precisam de gols também. É uma competição que você
pelo menos que o Felipe falou, é que ele gosta muito de ser ofensivo, de tentar o gol. Ele tem, o equilíbrio ele tem, que é o De La Cruz, o Arrascaeta com essa bola no pé e o Gerson, eles conseguem fazer a diferença e procurar os jogadores que estão sempre no ataque, vamos dizer assim. Então a qualidade ela vai existir. E você tem que ter um cara para finalizar, o homem que ali fica de base. E o Flamengo colocou esse cara de base, que é o Gabigol. E do lado do Corinthians, me surpreende muito tá jogando os dois juntos aí, o Coronado e o Garro, porque alguém tem que marcar, alguém vai ter que fazer o serviço sujo nesse meio de campo aí. Ele tá pensando mais na retomada de bola. Então, vamos ver a ação do Corinthians e sem a sua referência lá no ataque, que é o Yuri. Mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou, e mesmo com tanta pancada que ele tomou também no outro jogo, ele colocou o Héctor Hernandes, que é uma incógnita também para todos os corintianos. Vamos ver como vai corresponder esse time com 2 meias de armação aí, um cara jogando no ataque e o Romero um pouco mais recuado aí. O que pretende Ramon Dias, Ulisses Costa? Futebol da Bandeirantes, tem Flamengo, tem Corinthians, jogo de ida, jogo de volta, quando acontece, Ramiro? Dia 20 de outubro, num domingo, às 4 da tarde. Vai ter o jogo? Vai ter o jogo, pelo menos por enquanto, né? O Corinthians judicializou essa situação, encarar justamente o tribunal, a CBF no tribunal. Eu não sou de teoria de conspiração, mas o Corinthians joga pela Sul-Americana contra o Racing em 2 quintas-feiras, dias 24 e 31 de outubro. Sabe o que a CBF fez contra o Cuiabá? Marcou Cuiabá e Corinthians para segunda-feira. Segunda-feira, certo? 7 da noite em Cuiabá, 38 graus, no meio da semana da Sul-Americana. Eu não sou de teoria de conspiração, mas que essa foi engraçada, foi. É o futebol da Bandeirantes para você, Flamengo e Corinthians, Maracanã, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, jornalismo Bandeirantes, o destaque é com você, Cristiano Panvec, boa noite. Oi Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Nós seguimos de olho no que acontece no Oriente Médio e o aumento das tensões naquela região. Israel retomou agora há pouco os bombardeios em Beirute, capital do Líbano. Clarões foram observados no céu da cidade após um míssil atingir o bairro de Bachura, na região central da cidade. O governo libanês confirmou a morte de pelo menos 5 pessoas, 11 ficaram feridas. Nas últimas 24 horas, 46 pessoas perderam a vida nos ataques no país. Hoje o clima foi tenso no Conselho de Segurança da ONU em Nova York, com a escalada do conflito no Oriente Médio. Israel declarou o secretário-geral da entidade persona non grata por ele não ter inicialmente condenado os ataques do Irã contra o país ocorridos ontem. Antônio Guterres pediu respeito a Israel e a soberania do Líbano. Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O destaque da Bandeirantes agora do QG Bandeirantes de Esportes. Sempre com a bandeira da paz. Gosta de tudo correto, sem violência, Brasil. O destaque é dela, Nina Gagliotti. Boa noite, Nina. Muito boa noite, Ulisses. Destacando então o jogo de um pouco mais cedo, o outro jogo, a outra semifinal disputada entre Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro venceu por 2-1. O Vasco abriu o placar, Felipe Coutinho, mas Arana e Paulinho foram os responsáveis por reverter este jogo, o jogo da volta no Rio de Janeiro, sábado, dia 19 de outubro, no dia anterior ao jogo do Corinthians, às 6h30 da tarde. Destacando também a rodada de Champions League de hoje, o Aston Villa venceu o Bayern de Munique por 1-0, Lille venceu o Real Madrid por 1-0, resultado surpreendente. Liverpool fez 2-0 no Bolonha, o RB Leipzig perdeu da Juventus por 3-1 e o Benfica, uma goleada para cima do Atlético de Madrid, 4-0, Ulisses. Obrigado, Nina Gagliotti, do futebol da Bandeirantes para você. Tem Flamengo, tem Corinthians, tem Flamengo. O futebol Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Timaço da Bandeirantes na mesa de São Michel Lopes, central técnica Betão, Rebeca e Caiane Martins. No Twitter, Alexandre Marques, digital Marcela Souza. Já para você tem Flamengo e Corinthians na Bandeirantes, jogo de ida da Copa do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda.
o futebol da Bandeirantes que vem para escalar o Flamengo, Ramiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre O Flamengo, que busca o seu 5º título de Copa do Brasil, vai a campo escalado e definido pelo técnico Felipe Luiz, com Rossi no gol, que veste a 1. No sistema de defesa, 43 Wesley, Léo Ortiz tem a 3, Léo Pereira veste a 4 e Alexandro, 26. O meio de campo de Pulgar, 5, De La Cruz tem a 18, Arrascaeta 14. Gerson, o capitão do time, veste a 8. A dupla de ataque, Bruno Henrique 27 e ele, o artilheiro do Flamengo, Gabigol. Futebol da Bandeirantes para você, escalado o time do Flamengo para você, torcedor ouvinte no Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, se posiciona daqui a pouco o Corinthians, se posiciona daqui a pouquinho o time do Flamengo, e você vai se ligar no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. Vai começar o jogo daqui a pouquinho, o Flamengo escalado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. O banco do Flamengo também está pronto, está escalado. Matheus Cunha, 25-2, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan Alcarraz, Matheus, Michel, Lohan e Plata. O banco do time do Flamengo. A Bandeirantes vem para escalar o Corinthians. Vem Timão, vem Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eterno. Hugo Souza, o goleiro número 1, Fagner 23, Torres número 3, André Ramalho 5 e Hugo número 46, Rian 37, Charles número 8, Coronado 77 e Garro com a número 10. No ataque, Romero número 11 e o espanhol Hernández com a número 22, Ulisses. O banco com o goleiro Donélio, o lateral Mateuzinho, o centroavante Yuri Alberto, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Raniel, o atacante Pedro Henrique, o centroavante Giovani, o meio atacante Carrilho, o lateral Matheus Bidu, o zagueiro Kaká, o meia Breno Bidon e o volante Martinez. No futebol da Bandeirantes, escalando de novo o time do Flamengo, Ramiro. Este time do Flamengo, escalado e definido pelo técnico Felipe Luiz, que faz agora, nesse exato momento, um grande mosaico no Maracanã, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, Ramiro aproveita o embalo, escale de novo o Timão. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no coração. Em campo escalado com Hugo no gol, Wagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo. O meio de campo de Rian, Charles, Coronado e Garro. A dupla de ataque, Héctor Hernandes e o artilheiro da Neoquímica Arena, Romero. É o futebol da Bandeirantes. E tá lá uma águia do Urubu do Flamengo, a águia do Corinthians, né? Urubu do Flamengo, com o maior símbolo dele ultimamente, né? Que representa muito bem o Flamengo, o símbolo da CBF no peito do Urubu do Flamengo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, quem apita o jogo? Jogo apitado pelo goiano Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, que será auxiliado por Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha. O VAR de responsabilidade de Rodolfo Toschi Marques, Ulisses. No futebol da Bandeirantes é hora de análise, é hora de opinião, e na Bandeirantes só tem fera, só tem gente boa. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana, primeiro título do Corinthians em 90. Campeonato Brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro em 90. Na Bandeirantes, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. A análise para o mistão do Corinthians diante do time completo do Flamengo. Eu até vou começar pela arbitragem, se vocês me permitem. Vocês são críticos. Isso é um problema. Vocês são críticos da arbitragem. Hoje o árbitro não é gaúcho. Wilton Pereira Sampaio da FIFA, que para mim é fraco, mesmo tendo o escudo da FIFA. O cara foi para duas Copas do Mundo, Copas do Mundo, e ele é fraco. E no VAR é um cara que, sabe, parece que ele chama
chama problema no jogo, que é o Rodolfo Toschi Marques. Então tomara que nem o Wilton Pereira Sampaio seja protagonista ou problemático e nem o Rodolfo Toschi Marques também. Sobre o jogo, o Felipe Luiz vai atacar o Corinthians num losango, só que o Corinthians responde na mesma moeda, com Garro e Coronado juntos, que na habilidade e em troca de passes podem envolver o meio de campo do Flamengo. A incógnita para mim, Ronaldo, é o centroavante Hernandes. Se ele fizer gol, já está pago também, porque ninguém espera muita coisa. E o banco de reserva também das duas equipes, né? Praticamente o Michel voltando aí depois de uma lesão, Davi Luiz do banco, o Ayrton também pelo lado do Flamengo, e o Corinthians tendo ali, pelo menos a gente esperava que jogava aí o Martinez aí no meio com o Bidon, está os dois no banco junto com o André Carrillo também, Yuri Alberto. Então os dois treinadores estão vindo com uma formação para tentar surpreender. Vamos ver aí na saída de bola quem vai conseguir isso, Lício, porque pelo menos do lado do Flamengo tem um centroavante que gosta de empurrar a bola para dentro do gol. Agora o Corinthians colocou aí esse menino, o Héctor Hernandes, como disse o Pretzel. Vamos ver se ele tem essa qualidade, pelo menos no começo do jogo, de fazer a diferença, colocando o Yuri no banco, o Lício Costa. Hino Nacional Brasileiro. Para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Que expectativa para esse jogo. Corinthians, um time misto, tô chamando mesmo de misto, que é um misto do Corinthians. Rian Charles no meio de campo, não tem José Martínez, jogador que é um jogador importante de muita marcação. Não tem um menino o Bidon, que foi um jogador que chamou muita atenção. Não tem Carrilho, né? Embora o Carrilho estava entrando no decorrer do jogo. Mas entrando muito bem. Alberto, que era titular, mas entra sempre muito bem. Como é que vocês estão vendo isso diante do Flamengo? A presença do novo treinador é um ponto fundamental para o Flamengo, porque os jogadores, eu sei, que não aguentavam mais o blá 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 do Tite. O Ronaldo já foi jogador, tem horas que você mudando o ambiente, mesmo que seja perto de um grande jogo, tu já muda o ânimo dos jogadores. Tava dando para ver que o Flamengo parecia que tinha duas correntes nos pés dos jogadores, com o peso gigantesco, com o Tite trabalhando. A gente viu o Flamengo e Atlético Paranaense, não sei se vocês viram domingo, eu vi o jogo inteiro, os caras se arrastando em campo, se arrastando um time dessa qualidade. Então a mudança de ambiente, a entrevista do Felipe Luiz ontem, foi uma entrevista de um cara que sabe o que é o Flamengo e sabe o tamanho do que é o Flamengo. E isso pode ser ruim pro Corinthians, Ronaldo. E uma coisa que o Felipe mudou também é de fazer a pré-eleição já no estádio, né? Coisa que o Jorge Jesus gostava de fazer. Tirava o time da concentração, não ficava aquele blá blá blá, e o Tite gostava de fazer aquele blá 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 lá no CT, antes de sair, já enchia a cabeça do jogador ali para pegar o ônibus e ir pro estádio. E ele mudou. Ele colocou aí um ambiente mais leve, então acho que pelo menos dessa forma de agir deixa o jogador tranquilo. Chegou no estádio, já começa aquela concentração, todo mundo já sabendo o que vai fazer, ele não sabe, ele já vem e orienta. Eu acho que também essa forma do treinador lidar com os jogadores facilita não ficar enchendo muito a cabeça do jogador antes do jogo. Mas agora o Wilton é um problema, viu, gente? Eu tô vendo problema nesse jogo, tô falando antes de acontecer, né? Para depois não falar de omissão, tô falando antes de acontecer. Isso aí como diria, batom na cueca, né? Porque depois do que a CBF fez, falando que não poderia escrever o Memphis Depay na sexta-feira, porque não tinha o prazo certo de se trabalhar, que a CBF estava fechada, eles chegam no sábado e decretam o final, né? O fim do que pode se chamar de CBF. No meio do jogo do Botafogo, às 9 da noite. Porque é uma bagunça. Se você for também ver o vídeo que era pra ter solto e o que aconteceu no jogo do São Paulo, com aquela bola na mão com o Fluminense, aquela coisa toda, não deixou nem um pouco à vontade a equipe do São Paulo, que não conseguiu entrar com recurso.
Porque 2 dias se passaram e você não podia fazer mais nada. Quer dizer, é tudo programado que vem da CBF. E as mudanças das datas também, então é um pacote assim de muito... Eu não sou adepto à teoria da conspiração, mas que para quem gosta de debater esse tipo de coisa, olha, a CBF cria um fato por dia. E o certo era todos os times reclamarem, porque teve uma época aí que depois da data FIFA, o Inter jogou sem o seu goleiro, sem os seus atacantes. E teve que jogar. Várias vezes. Teve que jogar. Agora, para beneficiar o Flamengo, eles rasgaram o estatuto, rasgaram tudo aí, sem ter medo de ninguém. E o pior de tudo, cara, que os times de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo... O Palmeiras também ficou sem os jogadores que foram para a seleção também. Isso. E saiu fora das competições. Então tá aí do Sul, times do Sul, Grêmio, Inter. O negócio, o Fluminense veio da Série C com uma ajuda terrível do saudoso Eurico Miranda e foi para a Série A do futebol do Brasil. Quer dizer, são negócios que é uma sujeira tão grande, tão ruim, né? Que machuca o futebol. Em Maracanã, muitos espaços a serem ocupados, vazios, hein, Preto? Deixa eu ver com o Ramiro, hein, Ramiro? Estádio muito vazio, Ulisses. Apito, o árbitro toca na bola do Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. É bola do campo de defesa para o time do Corinthians. Jogando o capitão Fagner. Vem para a cobrança de lateral para o Timão. Você ligado na Bandeirantes. Abriu para Garro. Garro inverte a jogada boa na esquerda para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians. Tenta descer para o comando de ataque. Vem para o break. Tenta o toque de bola. Recolheu novamente para Coronado. Coronado prende para Charles. Domina para o time Corinthians. Sai jogando na sua zaga central para André Ramalho. André Ramalho prende a jogada. Abre do outro lado para Félix Torres. Félix Torres domina pelo setor de esquerda para Hugo. Hugo domina no campo de ataque. Tenta Romero. Romero prende o lance e volta a jogada novamente para Félix Torres. Tentou tirar, tirou mal, a bola volta para Arrascaeta. De Arrascaeta dominou o time do Flamengo. Cruzamento bem na boca do Hugo, cai para pegar. Tentou o Gerson e o Félix Torres, como sempre, entregando o ouro, entregando a rapadura. E foi utilizado pelo técnico Ramon Dias como uma novidade nessa equipe do Corinthians. Sobe o timão. Só um detalhe, viu, Ulisses, sobre o estádio. Muitos espaços vazios. Segundo a última parcial divulgada pelo Flamengo, apenas 33 mil ingressos vendidos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet. A bola volta no toque de bola, desce o time do Flamengo. A abertura vem para a direita do campo de defesa, vem para o toque de bola com Wesley. Wesley prende a jogada, volta na sua zaga central para Léo Pereira. Ele domina do campo de retaguarda, sai jogando com Léo Ortiz. Léo Ortiz domina agora sim para Léo Pereira. Ele prende no campo de defesa para o time do Flamengo. Tem Alexandre. Alexandre passa pelo setor de esquerda. Léo Pereira caminha com a bola. Ele domina do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo na intermediária. Vem bem para tirar. Félix Torres acorde e ganha. Lançamento à frente, veio o comando de ataque. Tentou buscar Coronado, tira o zagueiro. Ela volta para Hugo. Domina para o time do Corinthians que está jogando com o Romero. Romero já prende no campo de defesa. Deixa curtinho para Coronado. Coronado recolhe no campo de defesa para o time do Corinthians. Está jogando curtinho com toque de bola de Garro. Garro para Coronado. Coronado ameaça o levantamento. Vem para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Ele já tenta partir do comando de ataque. O árbitro fala que foi na bola e manda seguir. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Flamengo. Recolhe o Flamengo pelo seu campo de defesa. A bola foi solta pelo comando de ataque. A abertura vem pelo setor de esquerda. Recolhe novamente, tenta Bruno Henrique. Ele prende para o time do Flamengo. Vai para dentro da grande área, tentou cruzamento. Afasta a zaga corintiana. Fagner tira. Lateral para o Flamengo bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. É lateral para o time do Flamengo bater para você ligado no microfone Bandeirantes. Sil renova a sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral cobrado, bola vem para De Arrascaeta. Domina para o time do Flamengo. Ele vem para o corte, tenta na bola, tenta tirar o time do Corinthians. Recolhe pelo setor de esquerda, cai, pede falta novamente. Bola volta no comando. Domínio do comando de ataque, tenta descer novamente. A abertura foi feita à frente. Tentava Hector Hernandes ganhar, não consegue. Bola volta na direita. É com um toque de bola curtinho, do toque de bola curto na direita. Recolheu. Vem Wesley, tentou bater pro gol. Hugo vem para dar o tapa na bola. O chute do De Arrascaeta tinha um ângulo. Hugo, excepcional. O goleiro do Timão faz uma grande defesa. Numa paulada maravilhosa do Hugo. Hugo espetacular. Hugo, goleiro do Corinthians, mete para escanteio. Que defesa do goleiro do Timão. Defesa espetacular do Hugo, que no momento foi rejeitado pelo Flamengo, que sobe no campo de ataque, Ulisses.
Escanteio pro Flamengo bater, escanteio cobrado, levantamento no boca do gol. O toque de cabeça vem no meio, pega o Hugo. E o time do Flamengo pega o toque de mão, pede pênalti. Pede pênalti ali no campo de ataque. Depois de uma jogada em que sobe o Léo Pereira. A arbitragem não dá nada. Vem o Corinthians, setor de defesa. E tenta descer o time do Corinthians, vem pelo setor de direita. André Ramalho prende no campo de defesa, sai jogando para Hugo. Hugo domina pelo campo de defesa para o time corintiano, tenta ser jogando errado. Vem pro toque de bola, afasta o zagueiro. Tá parado o jogo, bola bate no Gerson, vai embora para a linha de lado, lateral esquerda, campo de ataque para a equipe do Flamengo bater lateral para o time do Flamengo cobrar. Você ligado no Futebol Bandeirantes. Houve o toque de mão, sim senhor, na grande área. De costas estava o Hector Hernandes, cabeceou em cima dele o Bruno Henrique, muito próximo o lance. Por enquanto, lance normal, a gente vê assim. Pretzel, Ronaldo. Eu jamais daria esse tipo de pênalti. Aliás, o São Paulo recebeu um pênalti dado pelo árbitro argentino Darío Herrera na quarta, num lance parecido. O zagueiro do Botafogo estava de costas, a bola bate no braço dele de costas e o árbitro deu pênalti. Eu jamais daria esse tipo de pênalti, Ronaldo. Mas ela pega no braço, ainda mais que ele tá de costas e pra mim não esse vai lance... dar nada, não vai dar nada. Pra mim esse lance foi do Lucas. O Lucas, ele cabeceia na mão dele e o juiz deu pênalti pro Botafogo. Deu pênalti pro São Paulo. Então aí nesse caso, a bola, olha lá, não sabe se ele tá... Ela tá falando que ele não foi por querer. Vai mandar seguir, não vai dar nada. É bola no campo de ataque, bola para o time do Flamengo. O Corinthians bater lateral do campo de defesa pela direita com Fagner. Fagner se posiciona para sair jogando. Já domina, tenta descer o time do Flamengo. Bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina o Flamengo, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de direito. Wesley. Ele prende o lance, solta para Gerson. Gerson para Wesley. Wesley recolhe pelo setor de direita, vem para finta em cima da marcação. Tenta o toque de bola Coutinho com De La Cruz. De La Cruz prende para Gerson. Gerson tenta ser jogando. Hugo vem para marcar. A bola foi junta para Wesley pela direita. Tentou cruzamento no gol. Afasta Dani Félix. Torres toca, a bola vai embora. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro Flamengo bater na esquerda. O segundo escanteio para a equipe rubro-negra em menos de 6 minutos de jogo. Toma distância Arrascaeta para cobrança no escanteio. Chega de sofrência Nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Levantamento vem na grande área, vem para tirar, Fagner afasta, a bola volta no toque de bola de Alexandre. Ele prende pelo comando de ataque com De La Cruz recomeça pro time do Flamengo com Pulgar. Ele prende o lance curto no campo de retaguarda, tenta ser jogando, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola novamente o time do Flamengo, Eric prendeu, a abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação, já prende o lance novamente, o Flamengo desce, Wesley prende a jogada, tentou o levantamento para o comando de ataque, volta a jogada pelo setor de esquerda, para Gabigol, que volta no seu campo de defesa, recomeça novamente para ser jogando do time do Flamengo, abertura para Alexandre domina pelo setor de ponta, vem para a marcação, Charles, ele gira pelo meio de campo, Coutinho com De La Cruz, enfiou no comando de ataque, vem Bruno Henrique pro domínio, afasta a zaga corintiana, bola volta com o Corinthians para ser jogando de pé em pé, toca a bola o time do Corinthians, abertura para André, recolhe pelo seu campo de defesa, ele vem pro toque de bola para Fagner liga a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda campo de ataque, domina novamente o toque de bola de Hector Hernandes, ele prende para o time do Corinthians para ser jogando com Romero prendeu, tentou lançamento à frente para Charles, ficou reclamando de falta, bola volta com o time do Flamengo, domina o Flamengo para ser jogando no seu campo de retaguarda, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 7 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da semifinal, jogo de ida da Copa do Brasil. Continua para você, Flamengo 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes vem Flamengo, domina no campo de ataque de Arrascaeta, tenta finta, ele perde a bola volta com o time do Corinthians, já sai jogando do campo de defesa, vem para rasgar Charles, a bola volta com a equipe do Flamengo, vem para o toque de bola, tenta ganhar novamente, recolhe, vem Hector Hernandes para cima da marcação, tentou tocar na bola, ele para o jogo, o árbitro marcou falta na esquerda para o time do Flamengo, bater linha lateral do campo de jogo pela esquerda, repito para você, 7h30 jogados, Flamengo 0, Corinthians também 0, Nina Gagliotti. Na outra semifinal, o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-1. Esse jogo que tem a volta marcada para sábado, 19 de outubro, às 6h30. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando recorde do campo de defesa novamente. O time do Flamengo, lateral no ataque para o Flamengo bater. Não deu falta o árbitro para o time do Flamengo bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque de Arrascaeta. Vem para a cobrança de falta. Se posiciona a falta para o time do Flamengo bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança novamente. O time do Flamengo toma distância para bater. 8 minutos
minutos de bola rolando, o placar de 0-0. Rian vem para a marcação do Léo Pereira. Se posiciona, é bola lá, o time do Flamengo bater pelo setor de esquerda. Gerson briga, reclama. De Arrascaeta para a cobrança. É pelo setor de esquerda, vem para a cobrança. Ele falta novamente o time do Flamengo. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Garro falou que não se mexeu. O árbitro nem contou os passos, mandou-lhe se afastar. É falta para o time do Flamengo. Falta ensaiada. A bola volta na entrada da grande área. Domina o Coutinho de la Cruz. Tentou direto para o gol. Ela vai à direita do gol. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Depois de uma demora de mais de 30 segundos, ali numa conversa entre Léo Pereira e o Rian. Demorou demais a arbitragem para autorizar a cobrança do lance. O chute do De La Cruz foi para fora, por enquanto 0-0, Ulisses. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. E dividido do campo em ataque, tenta descer o Corinthians. A bola sai para a linha de lado. Fagner põe para fora, de graça, lateral para o time do Flamengo bater. 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Flamengo 0, Corinthians também 0. E o jogo, Pretzel, e o jogo, Ronaldo Giovanelli. 9 minutos de Flamengo, né? Uma bola do Arrascaeta espetacular para uma defesa do Hugo maravilhosa. O Flamengo amassa o Corinthians em termos de marcação por pressão, algo que não acontecia com o Tite, Ronaldo. É, que você jogando com dois caras também, o Corinthians jogando com o Garro e com o Coronado no meio de campo, não consegue fazer a marcação perfeita, e até aqui perdido para o Corinthians. E vem para o jogo, tenta descer Bruno Henrique, faz a finta em cima da marcação. Fagner aperta a bola, volta na esquerda, com um toque de bola com o time da Alexandro, tentou levar, levou para a linha de fundo, deu para trás. Coronado tira mal, o cruzamento vem para dentro da grande área. Gerson tenta chegar da bola para o time do Flamengo, ganha a jogada para a direita para Wesley. Wesley prendeu, vem para a finta, escapa a marcação do Garro. Ele prende o lance, abre para Gerson, vem para a marcação Hugo, domínio do campo de ataque, prende a jogada, Coutinho novamente tentou desviar o Wesley. Coronado cochilou, perdeu, Wesley sai com bola e tudo. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tiro de meta para o time do Corinthians bater. E aí a arbitragem já sinalizou com velocidade. O Bruno Bosquilha, o auxiliar do jogo, viu o Wesley saindo com bola e tudo. Wesley que inclusive ganhou a vaga que era de Varela. Está melhor o moleque revelado pela base do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Torcida grande do Flamengo em vários lugares do Brasil, quase vibrando pro gol, mas tá, a bola saiu muito, hein, Pretzel? Saiu muito, saiu demais no segundo lance. Agora o Coronado não pode dar aquele espacinho, permitindo que o Wesley entrasse na área, né? Dá-lhe um bico para escanteio, cara. E o Hugo já ficou perdido logo na sequência do cruzamento, então tem que rever isso, e o Corinthians está querendo sair jogando. E pressiona o time do Flamengo. Então é o momento de você respirar, dar o bicão lá pra frente, tentar fechar a defesa, porque o Flamengo vem tudo pro ataque, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa, terceiro jogando, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Flamengo. Já domina do campo de ataque, Coronado dribla todo mundo, toma a pancada do Gerson, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa, falta para o Timão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11h30 de bola rolando, 11h30 de bola rolando para você conferir. Girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Continua Flamengo 0, Maracanã, Corinthians também 0 na Bandeirantes, é você. Alô, alô, Nina Gagliotti. O Santos anuncia acordo com a W Torre para a construção de novo estádio. O início das obras deve acontecer no próximo ano e a previsão de conclusão é entre 2 anos e meio e 3, Ulisses. Rodrigo Sarti ligado em Jaú do microfone Bandeirantes com Flávio Tavares, Carlos Oliveira, alô Luiz Pazini. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. E Jantomira tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do Garro. O árbitro chama a atenção do árbitro, conversa com o árbitro, Eric também conversa, tá parado o jogo aí, Ramiro. É verdade, impressiona a dificuldade do Corinthians em sair jogando. Tá tentando por esse lado esquerdo, mas não passa de jeito algum. Sobe o Corinthians agora, setor de defesa. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time Corinthians, o levantamento à frente, vem para tirar o time do Corinthians com Charles, ele sai jogando do campo de defesa. A abertura vem pelo comando de ataque, lançamento errado para o Romero. Espera, vem para o toque de bola, tenta chegar a Hector Hernandes, fala o drible por entre as pernas, bola volta curtinho com o Léo Pereira. Ele prende pelo comando de ataque, abre a jogada com Alexandre. Alexandre recolhe para Bruno Henrique domina pelo comando de ataque, vem para o toque de bola, curtinho na intermediária. Fagner da marcação, apertou Bruno Henrique, sai com bola e tudo para a linha de fundo. E quase o Fagner faz um pênalti, hein? Tiro de meta para a equipe do Flamengo, do Corinthians bater aí.
É verdade, quase o Fagner marcando o pênalti. O Fagner que é um dos remanescentes desse elenco desde a final da Copa do Brasil de 2022 diante desse mesmo Flamengo. Os que permaneceram foram Fagner e Yuri Alberto apenas. Já o Hugo Souza e o Mateuzinho estavam do outro lado naquela decisão. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Parte Hugo na bola, ele bate e tenta o levantamento. Eu tô impressionado com o Maracanã, vazio o Maracanã, pouca gente no Maracanã. A bola volta no toque, ele bora tentar ganhar contigo no campo de defesa. Subiu bem para tirar Léo Ortiz. Ele sai jogando no campo de defesa com o goleiro Rossi do time do Flamengo. Primeira vez que o Rossi pega na bola nesse jogo, hein, no primeiro tempo. Demorou 13 minutos para a bola chegar no goleiro do Flamengo, hein, Ramiro? Muita dificuldade no Corinthians no campo de ataque. Só um detalhe, o ingresso mais barato para a partida de hoje, R$180, isso diz muito. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Flamengo, saiu no soco, vem para tirar o Hugo, recolhe o time do Corinthians, tenta descer o Hugo do time lateral esquerdo, vem para cortar para o time corintiano, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, marcado lateral para a direita, Fagner caído. Tá sentindo o atleta do Corinthians ali na grande área, foi no lance anterior, não sei se ele acabou se machucando sozinho, confesso que não consegui observar, mas já está melhor o Fagner. De pé, o lateral direito do Timão. O joelho do Hugo pegou no ombro do Fagner, por isso que o Fagner tá caído aí, viu, Ramiro? Boa, boa. Então, esse detalhe importante, o Hugo até ajudou o Fagner a levantar. O lateral direito já está melhor, Ulisses. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Transforme o Jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br, saiba mais. E vem Flamengo com Alexandre. Ele prende, tenta o toque de bola completamente equivocado. A bola volta para Fagner. Fagner domina para o time corintiano, explora a marcação do Bruno Henrique. Ganha tiro de meta para o Timão bater. Tiro de meta para o time do Corinthians bater do seu campo de retaguarda. Placar do jogo continua, placar de 0-0. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana do Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Semifinal vale jogo para grande final. Maracanã continua para você. 0 Flamengo, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes é você, diz aí. Alô, alô, Nina Gagliotti. Pela Liga dos Campeões, o Real Madrid perdeu para o Lille por 1-0 e o Benfica goleou o Atlético de Madrid por 4-0. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, vem para o toque de bola perto da marcação, Garro. Ele tenta chegar ao time do Flamengo, já domina pelo setor intermediário, vem para travar por baixo. Muito bem, na bola Riantiro. A bola voltou para Bruno Henrique, para de Arrascaeta, domina pelo setor de meio direito do campo de ataque, abre a jogada Coutinho, recolhe Eric, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para tocar da bola, toca Gabigol, volta para Eric. Ele domina pela meio direita para Léo Ortiz inverteu jogada para Bruno Henrique. Bruno Henrique já recebe a marcação do Fagner, domina mais o Bandeira, impugna. Impedimento para o Corinthians bater no seu campo de defesa. Bruno Henrique que acaba não chegando na bola. Só um detalhe, aliás, estava impedido o Bruno Henrique. Eu falei sobre os remanescentes do Corinthians em comparação à final de 2022. Eram 2 atletas do Flamengo, 5 permaneceram. Entre eles, o Davi Luiz, Léo Pereira, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Além do Felipe Luiz, que estava jogando e hoje é técnico do Mengão. Jordan Fernandes ligado na Bandeirantes com Vivaldo Junqueiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Jordan, ligado. Sebastião Guedes, curtido. César Tadeu. Alô, Cristiano Alexandre. Otávio Guedes ligado na Bandeirantes com Fátima Veiga. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro. E tentava descer o time do Flamengo. A bola volta com a equipe do Corinthians. Félix Torres sai jogando pelo seu campo de defesa. Rian protege, fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir. A bola volta com o time do Flamengo. De Arrascaeta na cara do gol, bateu. Hugo pegou, De Arrascaeta cruzou na boca do gol. Passa na cara do gol, ninguém chegou. Hugo vai salvando o timão. Héctor Hernanes domina pro Corinthians, vem pra finta pra Coronado. Coronado dominou, recolheu pro time do Corinthians, tenta partir no campo de ataque para Romero. Romero tenta contra-golpear o timão. Para a bola, Romero. Volta toda a marcação do time do Flamengo. A bola volta para Romero, tentou o domínio, toma falta. Tá parado o jogo. E o Romero vai dar uma bronca no time do Corinthians, dá uma bronca no Rian.
Porque o Rian perdeu essa bola, entregou o contra-ataque de graça. Quase o Arrascaeta marca para a equipe do Flamengo. O Corinthians tem o domínio da bola no campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta correndo. Domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, recolhe Coutinho no campo de defesa. Domina com toque de bola Coutinho de André Ramalho. André Ramalho abriu para o setor de esquerda. Ele vem para o toque de bola para o time corintiano. Levantamento errado do Charles para Coronado. Aperta Charles, vem para a recuperação para o time do Corinthians, ganha lateral. Lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de defesa. Manual para o time do Corinthians cobrar. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só acessar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor do Brasil. Aqui parado o jogo, 18 jogados. De novo os comentaristas Bandeirantes vão falar. Alô, Pretzel, conteúdo no ar. Ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli. Olha, se o jogo terminasse agora, nota 8-9 pro Hugo, né? Fez 2 defesas espetaculares agora. O Flamengo é outro time, né? O Flamengo aperta a marcação em cima do meio-campo do Corinthians que não consegue jogar. E essa bronca do Romero no Rian é fato, porque se o Rian joga a bola na diagonal pro Romero, nada disso aconteceria, Ronaldo. Derrubar o Tite, então, hein? Pois não, Ronaldo. E o Felipe Luiz na coletiva falou que ele quer um time pra frente. E tá acontecendo aí, com 18 minutos, o Flamengo pressiona a saída de bola do Corinthians. Pressiona até fazer o Hugo fazer 2 grandes defesas e o Corinthians com a sua marcação não está conseguindo render o esperado também. Está na hora de pensar alguma coisa, é o Ramon Dias. E vem para o jogo Coronado, liga para Romero, Romero domina em cima da marcação, vai para o tapa, a bola partiu para a liga de fundo, vem para o cruzamento, levantando a boca do gol, Eric vem para tirar, a bola volta com o time corintiano, Charles domina, abre para Romero pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo intermediário, solta a jogada com Rian, Rian prende para Félix Torres, aí é o perigo, Félix Torres para Rian, Rian domina para o time do Corinthians, vai para fintar, arma a jogada, tenta descer pelo setor de esquerda, solta para Romero, escancarado pela esquerda, vem para a tabela de bola, soltou para Charles, Charles curtinho, não toca a bola não chega no Fagner, aperta Garro, ganha para o time do Corinthians, tira a bola do De Arrascaeta, ganha Garro para o time corintiano, ele prende pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, abriu para Coronado, cérebros pensantes do Corinthians, domina Coronado para Garro, Garro para Coronado, Coronado prende para o time corintiano, abriu pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, solta à frente do campo de ataque, Hugo, ele tenta o toque de bola, vem para ganhar do primeiro, do segundo, recupera para o Corinthians para ser jogando, já prende Hugo, dominou, abriu jogada para Coronado, tenta o toque de bola, frente, Charles erra na primeira, erra na segunda, será que vai errar na terceira, a bola já volta novamente com o time do Flamengo, Eric tenta descer para o comando de ataque, vai para finta, perto em cima da marcação, Garro tentou ganhar, a bola volta para Gerson. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Wesley, Wesley domina pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação, no primeiro ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando, recolhe, vem para o toque de bola, o time do Flamengo, abertura na intermediária com Eric, Eric prendeu, inverteu de esquerda para Jorge Henrique, o domina do comando de ataque, vem para o toque de bola, Bruno Henrique, me desculpem, Bruno Henrique domina para o time do Flamengo pelo setor de esquerda, vai para a finta, prende a jogada, volta para Alexandre, Alexandre para Eric, Eric para Alexandre, Alexandre solta pelo setor de esquerda, domina do comando de ataque, Dela Cruz, ele abre o compasso, solta a jogada, Coutinho para Gerson, Gerson tabela para Alexandre, deixou para Dela Cruz, vem para a proteção Charles, mas antes ele toma a falta, Alexandre pega ao pé dele de apoio, derruba a falta, Corinthians direita, defesa. E até observando os primeiros passos do técnico Felipe Luiz, bastante agitado na área técnica, falando em várias e várias oportunidades, principalmente com o Bruno Henrique, gritando para ele ser um pouco mais incisivo, já o Ramon Dias um pouco mais com observância, assim, observador, na verdade, diante dessa equipe do Corinthians. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians, jogando no campo de retaguarda. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar. A bola volta do toque de bola para ser jogando do time do Corinthians pela direita com Charles, Charles liga para Romero, ele vem para finta, perde a jogada, vem para ganhar novamente o time corintiano. Ganhou Charles, ligou para Romero, ele vem para o drible, tentou o toque de bola, caiu pelo setor de direita do campo de ataque, o Bandeira parou. Marcou a falta de Romero e Alexandro. Tocou na mão do Romero também no campo de ataque pelo lado direito de campo. A arbitragem falou, pô, tocou na sua mão e ainda depois você faz a falta no lateral. Bola para a equipe do Flamengo, setor de defesa, e está sentindo por ali, me parece o Coronado. Não, Coronado não. Charles. Charles está sentindo pelo lado direito de campo uma apreensão um pouco maior do lado do Corinthians. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, o tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, semifinal.
Continua para você, Flamengo 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é a Nina Gagliotti. Conselho do São Paulo aprova a criação de um fundo de investimento para levantar 240 milhões de reais. A diretoria do clube vai substituir empréstimos com bancos por uma única dívida. A operação colocará limites de gastos e também de novas dívidas. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Que postura diferente do Flamengo, é outro Flamengo, hein? Os caras, desculpa, tá na cara que derrubaram o Tite, hein? Parecia que eles jogavam com 100 quilos cada um. Hoje eles estão voando em campo, impressionante. E agora o Gerson vem na beirada do campo, fala com o Felipe ali, coisa que a gente não via com o Tite, né? Com o próprio Tite. Só quem falava ali na beirada era o filho do Tite também. Então, o time está numa entrega aí diferente mesmo do que foi esse ano pro Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tenta o domínio de bola, tenta ganhar novamente. Hector Hernandes perde o lance, a bola volta pelo seu campo de defesa para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol Bandeirantes, o microfone de maior tradição. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Cátia, obrigado. Luiz Pazini ligado na Bandeirantes com Cristiano Fonseca. E vem Flamengo de Arrascaeta, domínio do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola, recolhe contigo na intermediária. Hugo tentou tirar. Ficou no chão, o árbitro mandou seguir, não parou. Tá parado o jogo, choque dos jogadores, tá parado, tá caído o jogador do time do Flamengo. Tá caindo, sentindo demais. Fica com a mão no tornozelo, também no tornozelo, Hugo, mas que chegada no Wesley também, hein? O Hugo, acho que me parece, chegou primeiro no Wesley. A impressão que eu tive é que o Wesley acaba chegando primeiro na bola. E aí, na sequência, ele faz a falta. Ao contrário. Sim, o Wesley pisa na canela e no pé do Hugo, uma solada na canela do jogador do Corinthians. Aí eu vou deixar para os especialistas falarem sobre o cartão, né? Porque final de semana teve um lance desse com cartão. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? E aí tem que dar cartão, né? Tu resumiu tudo agora. Tu resumiu claramente. Se o Rodolfo Toschi Marques, que tem que fazer o VAR dentro de uma piscina, porque, né, com água no pescoço, que ele é fraquíssimo, ninguém vai fazer nada, ó. Pra mim era cartão. O que irrita é que se fosse o Hugo que pisasse no jogador do Flamengo, poderia ter represália e até cartão. Então é isso que acontece, que o pessoal olha e já não acredita mais, até na própria arbitragem. Ele poderia dar o amarelo, porque o VAR só chamaria se fosse para vermelho, né? Então eu acho que o amarelo seria correto. E aí, que coisa, hein, Pretzel? O amarelo. Eu daria o amarelo pro Wesley e o Wilton Pereira Sampaio para variar, administrando situações. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem Flamengo de Arrascaeta, tentou cruzamento, vem Hugo para tirar. A bola vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tá parado, marcado escanteio para o time do Flamengo bater da direita. São 13 escanteios para aqui para o Flamengo na partida contra nenhum do Corinthians. Toma a distância. Pelo lado direito de campo vem De La Cruz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Olha só, tá parado o jogo. De La Cruz para cobrança de escanteio para o time do Flamengo. De La Cruz vem para bater escanteio, se posiciona novamente, levantamento na grande área, tenta o toque de bola, afasta parcialmente a zaga do Corinthians, vem para tirar de qualquer maneira Hector Hernandes. A bola volta para Romero. Romero tenta ligar a jogada pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer, foi seguro. E aí? Gerson vem para fazer a falta, segurando. Ele vem para segurar, empurra o Garro, tá parado o jogo. Prateadeira no estádio do Maracanã, mas de fato foi falta do atleta da equipe do Flamengo, até recentemente convocado pela seleção brasileira. Ele puxa o Garro, ganha a falta de mão, lado esquerdo de campo, Nici. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de Bandeirantes, domina o time do Corinthians no campo de defesa, recolhe o time corintiano, recolhe no campo de retaguarda, vem com André Ramalho, domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Flamengo, sai jogando no meio com De La Cruz. De La Cruz domina para Eric, que vem para o toque de bola. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. Jogados, primeiro tempo, 27 minutos de bola rolando, 27, primeiro tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians e Flamengo, Maracanã, Flamengo 0, Corinthians 0, Nina Gagliotti. Ulisses, na outra semifinal, o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-1. Felipe
Coutinho fez o gol do Vasco, Arana e Paulinho viraram o jogo para o Galo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, pois não. E agora o Ramon Dias chamou 2 atletas específicos para o trabalho de aquecimento, Gustavo Henrique e Martínez. É o futebol da Bandeirantes para você. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina, Romero tenta o toque de bola, cochila, perde o lance, vem na marcação, Gerson, Romero tentou tirar, confusão armada. E aí o Romero chutou a bola, não pegou no Gerson ninguém. Tá dando amarelo pro Romero. É num gesto do Romero que foi entendido pelos atletas do Flamengo como violento. Romero chutou essa bola enquanto o atleta do Flamengo estava no chão. Romero toma cartão amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Falta do Garro em cima do Romero. Aí os jogadores do Flamengo chegaram empurrando o Romero e o Romero tomou cartão amarelo. E aí, Pretzel? Amarelo correto. Quem merecia o amarelo era o Garro pela falta. Né? Pode ser, mas aí o Romero chutou a bola no cara que estava deitado, amarelo bem aplicado. Ronaldo. É isso aí, segue, porque o Gerson estava deitado e já havia apitado a falta e o Romero chuta a bola em cima dele. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola, recolhe contigo novamente do campo do time do Flamengo. Domínio pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola novamente, aperta o time do Corinthians com Fagner. Ele ganhou no Cissá, jogando para Charles. Charles domina para o time corintiano. Já prende no campo de defesa com André Ramalho. André Ramalho domina para Félix Torres. Esse é um perigo para a zaga corintiana. Domina Félix Torres, domina pelo setor de direita do campo de defesa, volta à esquerda para Hugo. Hugo tenta o levantamento para o comando de ataque, vai partir Romero. Tenta ganhar na velocidade. O Bandeira parou e marcou impedimento, hein? Isso, no Romero. Romero no campo de ataque pelo lado esquerdo de campo acaba marcando impedimento. E só um detalhe, vocês falavam sobre cartão amarelo. O Corinthians tem 2 atletas importantes pendurados, o André Ramalho e o Garro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Domina o Wesley, vem pro toque de bola, solta Coutinho para Gerson. Gerson domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina De La Cruz para Eric. Eric domina para o Flamengo, tenta o cruzamento, a bola não sai não. Vem para brigar, tenta ganhar a jogada e ganha na moral. Recolhe Bruno Henrique pro time do Flamengo. Ele tenta o toque de bola, prefere voltar a jogada curta para Léo. Recolhe do comando de ataque, vem para finta, tenta Léo Pereira, abre novamente para Bruno Henrique. Bruno Henrique domina para o time do Flamengo, vem para o toque de bola, já solta para De Arrascaeta, empurrou pelo setor de esquerda, vem cruzamento do De La Cruz da grande área, de letra vai ser gol, tentou tocar, Gabigol pegou, largou, pega o gol! Seria um golaço de letra do Gabigol. O Hugo faz a defesa em 2 tempos, impressionante, num cruzamento perfeito, prefeito do Alexandro. Que jogada do Flamengo pelo lado esquerdo de campo, deixou o Fagner e todo o setor de volância da equipe do Corinthians da saudade. O Bruno Henrique cruzou perfeito para o Gabigol, que quase marca um golaço. Hugo Souza, mais uma vez, salva o Corinthians, Ulisses. É futebol da Bandeirantes para você, Pretzel, Ronaldo. O Fagner está sendo amassado por 2-1, Bruno Henrique e Alexandre. É a terceira vez que o Alexandre chega na linha de fundo, ele tem qualidade. O Hugo tá fazendo milagre. Se não fosse o Hugo, já estava 2-0. O Hugo tá sendo o homem da partida aí. A verdade é que também o Félix Torres, ele não chegou no Rio ainda. É impressionante. O zagueiro ruim. O Corinthians já teve alguns, os zagueiros ruins, mas esse cara ganhou. E incrível que ele marcou, acho que foi o Messi, não foi, Prédio? Quem que ele marcou? Não? Anulou o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, Brasil e Equador. Meu Deus do céu, então ele não quer jogar, velho. Tem acontecendo alguma coisa com esse cara. Porque todas as bolas que chegaram pra ele, e essa dividida também, depois que o Fagner acabou não cortando o cruzamento, ele ficou olhando o Gabigol, velho. É impressionante. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time do Flamengo, desce com Bruno Henrique, ele prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta, tentou cruzamento, soltou na ponta, Fagner ficou, bola batida, gol! O Alexandro, gol! Do Flamengo! Alexandro esperava o cruzamento, ele enganou um embate fechado, porque o Fagner perdeu o táxi, ficou no meio
do caminho. Ele entrou livre de marcação, Alexandro. Numa jogada bonita, ele bate direto pro gol entre o goleiro e a trave, um chute forte e rasteiro. Placar de 1-0 pro time do Flamengo a 32 minutos de bola rolando. O detalhe do gol é todo seu, Alexandro Ramiro. Nem sempre Hugo Souza consegue operar milagres. Ainda mais pelo lado esquerdo de campo com a força da Avenida Fagner. Foi bem demais pelo lado esquerdo de campo. A chegada do Alexandro, que marca o seu primeiro com a camisa do Flamengo para enlouquecer o Maracanã. O Mengão está na frente, 1-0, Lissi. 1-0 pro Flamengo, Pretzel, Ronaldo. Vou dizer uma coisa, demorou pra sair o gol, hein? Demorou, eu acabei de falar que o Fagner estava tomando um vareio pelo lado esquerdo. O Alexandre é um dos melhores jogadores em campo e agora ele fez o que o Ronaldo falou. Deu uma olhadinha pro meio, o Hugo Souza abriu, ele bateu no canto, falha do Hugo, que estava evitando um placar elástico pro time do Flamengo, Ronaldo. No local onde está trabalhando ali o Fagner, sempre tá passando um ou outro ali. O Arrascaeta também tá encostando para fazer um 2. O Bruno Henrique tá alugando aquele espaço e o Fagner perdido, olha lá. E perdeu de novo, André Ramalho tá tendo que cobrir ele. E vem pro jogo, o Bruno Henrique tentou bater pro gol. Desvia na marcação, vai para a linha de fundo, escanteio para o Flamengo. É o quarto escanteio pro Flamengo na partida. E mais uma em cima de Fagner. Sobe o Mengão, vem pra cobrança. O Arrascaeta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Transforme o jardim com o Estil. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. E do Vira Gerson para o time do Flamengo, deu para de Arrascaeta. Ele prende a jogada pelo campo de defesa, vai tentar enfiar a jogada para o comando de ataque. Abriu para Gerson. Gerson tenta o cruzamento, cruza atrás do gol. Liga de fundo, tiro de meta para o time do Corinthians. Bater tiro de meta para o time do Corinthians. Cobrar. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Parado o jogo, bola, campo de defesa para o time do Corinthians ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola e os replay, todo o replay da TV Globo funcionando perfeitamente hoje. Hoje tá funcionando, é isso? Contra o Corinthians, sim. É o futebol da Bandeirantes. Eu vou falar pra você, o Corinthians fechou com a TV Record, transmissão do Brasileiro do ano que vem. E o negócio é feio, hein? Se tem hit, tem estrela, na Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta no toque de para o domínio do time do Corinthians. Tenta descer da cama de ataque, para foi junto à frente. Tentou chegar na bola o Coronado, não conseguiu. Lá atrás houve uma falta feia. O juiz vai dar amarelo, não? Pois não. Deu cartão amarelo para o Léo Ortiz. O primeiro contra a equipe do Flamengo, depois da falta no campo de ataque em cima de Héctor Hernandes. Você ligado no microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo. Não consegue, Fagner não consegue nem tirar a bola dali. Tem que tirar urgentemente Fagner mal no jogo. E o Félix Torres e o Héctor Hernandes que não veio ainda. Tem que tirar, urgente tem que tirar. E outra, eu colocaria um volante para reforçar a marcação no meio e adiantaria o Romero, que está perdendo o meio de campo. É um abraço no meio de campo. É o futebol da Bandeirantes para você. O treinador do Corinthians errou feio hoje, hein? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem pro jogo de bola Flamengo. Gabigol tentou tocar, vem Hugo para tirar pro Corinthians. Fagner complementa, mas estava impedimento marcado. Já não valeu o ataque da equipe do Flamengo. O Ramon Dias bastante apreensivo no banco de reservas. E Gustavo Henrique Martínez seguem no trabalho de aquecimento. É o futebol da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. 1 pro Flamengo, 0 pro time do Corinthians. Sai jogando. Recolhe André Ramalho no campo de defesa para Hugo. Hugo parte para a bola, bate, tenta o levantamento para o comando de ataque. A bola volta no campo de defesa. Domina Fagner para o time do Corinthians. Tenta ser pro jogo. Ele já prende o lance do campo de defesa. Vem com André Ramalho para Fagner. Fagner tenta ligar a jogada para o comando de ataque. Vem para o domínio Héctor Hernandes. Fagner vem no carrinho, tira a bola volta no campo de ataque. Domina Coronado. Dá o tapa na bola, passa, solta para Romero pelo setor de esquerda. São 4 contra o Romero. Domina novamente, recolheu o Coronado, inverteu jogada para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Volta a jogada com Félix Torres. Domina
o Corinthians para sair jogando. André Ramalho gira a jogada para Garro. Garro do diretor Coronado. Coronado prende para o time do Corinthians. Finta no primeiro, finta no segundo. Desceu o Coronado. O lançamento vem à frente do campo de ataque. Muito forte do Garro. Tranquilo para Rossi que sai do gol para fazer a Felipe Bubu defesa. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos Sil pode confiar, torcedor brasileiro. Obrigado, Thiago Vitorino, ligado no microfone Bandeirantes, Vivaldo Junqueira, ligado, Flávio Gregório, obrigado pela audiência com o Felipe Furtado, curtindo o som da Bandeirantes. Félix Torres vem para tirar, Hugo mergulha, tenta cortar, não consegue. A bola volta com um toque de bola, Coutinho recolhe de Arrascaeta para ser jogando para o time do Flamengo com Gerson. Gerson domina, vem na marcação, tira Rian. O árbitro marcou falta. Em cima do Gerson, Rian ficou com a bola, ele marcou falta para o Flamengo bater. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio, com muito mais economia em todos os produtos. É Tenda Atacado, torcedor ouvinte no Brasil. Lucas Borges está ligado no microfone da Bandeirantes. Maria Fátima ligado, Felipe Furtado também, Luciano Macedo. Alô, Leonardo Casseiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, vem Flamengo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque, tentou De La Cruz, ele domina dentro da grande área, cruzou no gol para Gerson, tentou bater. Para fora! E o Hugo abre os dois braços, como Cristo Redentor, e falando assim: e aí? Hugo de braços abertos pedindo atenção da zaga. Estava impedido o Gabigol, mas a bola não foi para ele, foi para o Gerson. É verdade, os buracos dos arcos da Lapa estão no lado esquerdo do Corinthians e no lado direito. Mais uma oportunidade, o levantamento quase que perfeito, perde o gol o Gabigol. O Corinthians também vai perder na partida, 1-0, Ulisses. Perde o gol, Gerson, incrível, a bola passa na cara do Gabigol, mas se ele toca, estava impedido. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. E do time de Corinthians tenta descer do comando de ataque, vem para cortar o perigo, tenta ser jogando no campo de defesa, novamente ele é Ortiz. Ele prende para o time do Flamengo, abre pela esquerda com De La Cruz. De La Cruz recebe a marcação do Héctor Hernandes, já domina pelo comando de ataque, vai para a finta, solta a jogada, recolhe novamente Bruno Henrique, vai para cima do Fagner, passa como se passa por um cone, domínio do campo de ataque, o Fagner cansado no jogo, domínio do time do Corinthians, tentou descer bem, André Ramalho para fazer a falta em De Arrascaeta, é falta para o time do Flamengo, batendo pelo setor de esquerda, transforme o Jardim como Steel, conheça a linha completa de produtos para o Jardim, acesse ofertas.steel.com.br, saiba mais, parado o jogo, falta Flamengo esquerda. Mateuzinho foi chamado para fazer o trabalho de aquecimento, acho que o Ramon Dias acordou. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? A gente já chamava atenção, né? O Fagner me parece pesado, sem confiança e não dá mais para ser titular. Infelizmente, um cara que tem história, que teve o contrato renovado, hein, por mais um ano. E aí, Ronaldo? Ele precisa pensar na defesa, na lateral esquerda e também no meio de campo. Ele tem que rever esse posicionamento do Corinthians, senão vai tomar um sacode maior aí, que já no primeiro tempo já teve o Flamengo com a maior posse de bola aí e trabalhando essa bola de lado a lado. Então tem que pelo menos diminuir o espaço para o time do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tenta ser o jogo do time do Corinthians, levantamento vem para Romero. Romero tenta chegar de cabeça, ganha a jogada. O time do Corinthians, abertura vem para Coronado, tenta o levantamento. Hugo é péssimo, perde a jogada para a volta do comando de ataque do time do Corinthians para ser jogando pelo setor da meia esquerda. Na esquerda vem com Coronado, ele domina para o time corintiano, escapa do primeiro, escapa do segundo, vai para dentro da grande área. Limpou, pode soltar a bola voltou na esquerda, batida, gol em cima da marcação, voltou para Garro, bateu, deu tapa na bola, Rossi! O Rossi dá o tapa na bola, manda para a linha de fundo, escanteio, o timão na direita no chute do Garro. Impressiona o campo de ataque e a jogada que fez o Coronado, que saiu driblando todo o setor defensivo da equipe do Flamengo. Aí ele perde a bola, o Héctor Hernandes bate errado e o Garro dá um chute espetacular. Rossi vai muito bem para salvar o primeiro escanteio para o Corinthians do jogo, o Garro na bola. É que a bola desvia em cima do Alexandro, muito bem o Rossi, viu? É o futebol da Bandeirantes, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Escanteio para o Corinthians bater, vem para a cobrança, Garro, escanteio, Corinthians, levantamento, vem na boca do gol, toque de cabeça, passou por todo mundo, sobra para Charles. Charles duvida para o time corintiano, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque, deu bom lance para Coronado, abriu o compasso, vai para o toque de bola, solta Coutinho na intermediária, aperta na marcação, ficou no chão Rian, ele ganha o lance, Coronado vem para a dividida, perde o lance, domina o time do Flamengo, já tenta descer do comando de ataque, aperta para ganhar a jogada, Félix Torres, ele ganha o lance para o time do
do Corinthians, solta pelo setor de direito do campo de ataque para Garro, quem abre para Romero. Romero domina para direito do campo de ataque, tem Garro mais atrás, enfiou para Garro de Arrascaeta, tá vindo marcar, hein? Que coisa! A abertura veio do campo de ataque, enfiada a bola para Fagner, deu o tapa na bola, tentou partir, vem para tirar de qualquer maneira. Léo Pereira põe para escanteio. Escanteio para o Corinthians bater na direita. Corinthians começa a pressionar um pouco mais da partida. Agora o Fagner perdeu essa bola pelo lado direito. Toma distância para a cobrança do segundo escanteio, o Rodrigo Garro. É o futebol da Bandeirantes. Marcos Falapa tá ligado no microfone. Bandeirantes vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater escanteio. Cobrado o Garro, levantou no bagulho do tiro. O goleiro volta para Charles. Ele domina para o time corintiano para ser jogando pelo comando de ataque. Não vai deixar sair. Lateral para o Timão bater do seu campo de defesa. Curtindo no setor intermediário. Vem para o jogo, time do Corinthians. Levantamento nas mãos do Rossi. Goleiro sai para fazer a firme defesa. E vem para o contra-golpe. São 2 contra 2. Em velocidade dominou Bruno Henrique. Prendeu para o time do Flamengo. De Arrascaeta também chega. Bruno Henrique soltou na cara do gol para o Gabigol. Travado por baixo pelo Rian. A bola volta com o time do Flamengo. Vem para tirar dali Charles. Domina Félix Torres. Ele recolhe para o time do Corinthians. Vamos ver se acerta o lance. Tenta armar contra-golpe. Toca as costas do Romero, que domina pela direita do campo de ataque. Coronado parte. Dominou Romero. Prendeu, não deixou passar. Prefere o toque de bola Coutinho no meio para Charles, que está jogando para o time do Corinthians. Domina o Corinthians para ser jogando com Garro. Ele já prende pelo setor de esquerda. Vem para o toque de bola. Sinto o Flamengo um pouco cansado também. Domina Coronado. Vai para a finta em cima da marcação. Prende a jogada. Já domina pelo setor de esquerda com o Hugo. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina pelo campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Bola foi chuta na intermediária com Félix Torres. Ele prende o lance. Abriu para Garro. Garro dominou. Tentou enfiar. Seria boa. A bola para o Romero. Aparece o zagueiro. Vem para tirar. Vem na marcação. Charles para fazer a falta. Rian faz falta para o Flamengo bater. De Arrascaeta tá caído. Tá caído de Arrascaeta e também o De La Cruz. Sentiram bastante o jogador uruguaio, levando a mão ao pulso por lá. E tá sentindo nesse exato momento. Corinthians que perde a bola no passe errado do Garro. O Flamengo vai vencendo 1-0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque. Vem tentar o toque de bola contigo novamente. O time do Flamengo para ser jogando 44 minutos de bola rolando. O placar do jogo continua para você. Placar de 1 pro Flamengo, 0 pro time do Corinthians. Alexandro fez o gol. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, o time do Flamengo para ser jogando. Já domínio do campo da retaguarda. Rossi aperta a jogada, vai para cima, Romero. Ela volta no comando de ataque, domínio do time do Flamengo. Levantamento vem pela direita. Félix Torres vem para o domínio, tira para o time do Corinthians, mas põe para fora. Em lateral para o time do Flamengo bater pela direita do campo de ataque. 44, daqui a pouquinho vem intervalo. Bandeirantes com você. Já para você tem Paulo do Vale. Paulo do Vale no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. É para o campo de ataque. Cícero Peixoto também ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona no comando, tenta descer novamente. O time do Flamengo vem com Gerson. Afasta a zaga. O Corinthians sai jogando Garro. Garro Coutinho para Charles. Ele domina para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Escapa no primeiro, voltou para Charles. Dominou para o time corintiano. Tentou partir pelo comando de ataque. Charles. Ele brinca, perde o lance. Afasta a zaga corintiana. André Ramalho vem. Dá um bico na bola. A bola vai sobrar pelo setor de esquerda para Romero. Tentou o domínio. Ele tomou uma pancada feia do Wesley. O Romero tá caído no chão. E é impressionante como demorou para marcar o Wilton Pereira Sampaio. Ele até estava dando sequência à jogada, só que para o jogo. Vem o Corinthians, bola perigosa, lado esquerdo de campo, Ulisses. E aí, Pretzel, Ronaldo? Falta normal, mas foi falta. Falta de jogo, bem marcada, são 7 faltas cometidas pelo Corinthians e 6 pelo Flamengo, Ronaldo. E finalzinho de primeiro tempo, a gente o Flamengo acaba tirando um pouco o pé, recuando, recompondo, porque até aqui a intensidade foi muito forte e o Corinthians consegue chegar mais ao ataque. É o momento de se fazer o gol aí e virar com o empate aí para cima do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians quer o gol de empate nesse momento do jogo. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Garro partiu para a bola, bateu, chegou o zagueiro, cortou a bola tocada. Na boca do gol, Charles entrou. Afasta o time do Flamengo, vem para tirar. Domínio do Flamengo com Gerson, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Já domínio do setor intermediário, aperta na marcação. Gerson protege, vai para cima dele, aperta, tenta ganhar a jogada do time do Corinthians com Héctor Hernandes. A bola foi chuta, frente do campo de ataque, afasta o time corintiano lá atrás do campo de defesa.
recolhe Hugo pro Corinthians para sair jogando. Ele prende a jogada para Félix Torres. Félix Torres domina para o time do Corinthians para sair pro toque de bola. Ele tenta o lançamento à frente. Félix Torres no comando de ataque. A abertura veio no comando do peito. Domina, curtinho na intermediária. Léo Ortiz sai jogando. Romero corre atrás dela. Tenta chegar o time do Flamengo. Toca no seu campo de defesa. Invertida a bola para Alexandro pelo seu campo de defesa. 46 minutos. Vamos chegando já a 47. Iremos a 48. Já o Paulo do Vale comanda o intervalo. Bandeirantes vem para ganhar a jogada. Coronado pro Corinthians. Finta no primeiro, no segundo. Ficou no chão. O juizão mandou seguir. A bola volta com o time corintiano. Já ganha. Foi empurrado o Coronado pelas costas. Domínio no campo de ataque. Já prendeu o lance curtinho pelo setor de esquerda. Aperta o time do Corinthians. Tenta arrancar do campo de ataque. Coronado prende o lance. Ele tenta o passe. Erra na primeira volta. A jogada solta para André Ramalho. Domina na circunferência central do gramado. Domina o time do Corinthians para ser jogando. Lançamento vem no meio de campo para Garro. Garro pisa na bola. Literalmente vai para o domínio. Tentou o passe. Toma a falta. O árbitro mandou seguir. Vem Fagner. Ganhou o lance. Bruno Henrique na marcação. Fagner protege. Bruno Henrique tira o Fagner do chão. E Coronado também. E o Garro também. Domina o time do Flamengo para descer. O árbitro vai parar o jogo. Duas faltas. Uma no Fagner, outra no Garro. Pode ter certeza. Eu tive a impressão de falta, de fato, em cima do Fagner pelo lado direito. A arbitragem junto ao Bruno Bosquilha. Aliás, era o Bruno Rafael Pires que estava por lá. Não marcou a falta. Só que na sequência ele para o jogo porque dois atletas do Corinthians estavam caídos. O Fagner já levantou. O Garro está sentindo e a torcida do Flamengo xinga o Wilton Pereira Sampaio. Falta feia do Alexandro, no mínimo para amarelo. Solada no tornozelo do Garro. Pelo menos para mim, Pretzel. Não, sim, cartão amarelo e na frente do Wilton Pereira Sampaio. Não adianta, cara. Não adianta. Eu não consigo comentar um jogo com uma arbitragem, no mínimo, razoável do Wilton Pereira Sampaio. É brincadeira, cara. Então, lá nesse momento ele pede auxílio para ver o que foi que aconteceu. Ele mesmo não está enxergando e ele melhora assim para ele. Ele terminou o primeiro tempo. É brincadeira, velho. Futebol da Bandeirantes termina o primeiro tempo no Maracanã. Flamengo tem o Alexandro. Fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo, 0 para o time do Corinthians. Na Bandeirantes, quem vem a ele? Alô, alô, Paulo do Vale. Alô, Ulisses Costa que volta daqui a pouco com todo o segundo tempo no Maracanã. O Flamengo vai vencendo o Corinthians por 1-0, gol de Alexandro. E vamos com Pedro Ramiro registrando a saída dos jogadores. E aí, Ramiro, alguma reclamação por parte do Corinthians com relação à arbitragem nessa reta final? Falta não marcada, como é que tá a saída dos atletas por aí, Ramiro? Por incrível que pareça, mais os jogadores do Flamengo indo pra cima da arbitragem. O Gerson tá por lá, Léo Ortiz também, Léo Pereira indo pra cima da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que é assistido nesse momento pelos seguranças do próprio estádio aqui pela segurança pública. Os jogadores do Corinthians fizeram uma rodinha entre eles lá e passaram algumas situações, obviamente, que precisam ser melhoradas. Corinthians vai perdendo 1-0 e vai com vantagem por enquanto o Flamengo para a partida da volta dia 20 de outubro na Neoquímica Arena. Tá aí, Pedro Ramiro, direto do gramado do Maracanã. Daqui a pouco volta com mais informações já no segundo tempo, até porque talvez o Ramon Dias se veja obrigado a mudar. E normalmente, o Pretzel e Ronaldo, treinador que escala mal, tem boas opções no banco de reservas. Até porque o Corinthians se reforçou, né, ao longo dos últimos meses. Então isso de fato acontece. Boas opções, acho que ele tem, né, Pretzel e Ronaldo? Claro que tem. Aliás, eu não sei porque ele não começou o jogo com o Carrilho, né? Que tem feito boas participações. É um jogador de uma leitura tática muito interessante ele no jogo. E ele está no banco. Tem que colocá-lo agora. E tem que colocar mais. O Charles está morto, hein? O Charles com 20 minutos, ele já parecia exausto no jogo. Não sei o que aconteceu, se ele não está se sentindo bem. Mas mortinho. Tem que trocar o Charles, tem que tirar o Fagner. O Fagner foi uma avenida hoje. Fisicamente, me parece que ele é um cara descontado, não aguenta mais correr. E aí o Flamengo botou o Alexandro e o Bruno Henrique em cima do Fagner, caindo a Arrascaeta de vez em quando, que tu disseste, Ronaldo, também. Eram 3 contra 2 ou 1. E aí foi um amasso. E se não fosse o Hugo, há 2 minutos de jogo, nos chamou a atenção. A Arrascaeta rouba uma bola do Torres, né? E com 2 minutos de jogo, ali já chamou a atenção que o Flamengo já estava diferente. Correndo bem mais que corria com o Tite. Jogadores muito mais comprometidos, mais entregues, mais firmes. E a qualidade técnica supera o time do Corinthians, né? Teve o lance do Garro no final do jogo, que finalmente o Corinthians chutou a bola, mas o Corinthians, para mim, jogou com 3 a menos. Fagner,
Charles, mortinho em campo, e o atacante Hernandes, que até agora não disse que veio. É isso aí, Duval. A verdade é que a gente viu a entrega do Flamengo, que há muito tempo a gente não via também, né? Porque essa entrega do próprio Gerson, vinha até os zagueiros ali para disputar essa bola, para recompor. Com o Tite ele não fazia isso. Acho que os jogadores, hoje, além de ter essa entrega para o ataque, na recomposição também está sendo diferenciada. Tanto é que no final do primeiro tempo eles sentiram o golpe, porque o time do Flamengo foi intenso. E o Corinthians errando muito passe de bola, errando muito lá na lado direito com o Fagner. A recomposição ali foi horrível, o Charles não aguentou. Tá sentindo também a intensidade do jogo. Agora, o Hugo para mim foi o nome do jogo até aqui, com defesas. Tudo bem que na hora do gol ele quis adivinhar, tentar cortar um cruzamento, mas a verdade é que ele é o cara que fez defesas aí, que fez a diferença na partida também. Mas o Corinthians precisa mexer urgentemente. E é o que você falou, quando o treinador acerta também, do Vale, na volta do segundo tempo, é porque ele errou na escalação. E ele erra na escalação, porque está sendo sobrecarregado lá direito, lá em cima do Fagner, e o meio de campo a desejar, e o centroavante que nem tocou na bola. O Hector Hernandes não pegou na bola. Então você tem que rever o posicionamento para no segundo tempo tentar algo para cima do Flamengo, que até aqui o Rossi só fez uma defesa só. A comparação chega a ser até injusta com relação ao Gabigol e ao Hernandes, até porque o Flamengo teve muito mais volume ofensivo. Mas o que vocês acharam? Porque o Gabigol estava há muito tempo, né, dentro desse debate, dessa polêmica de ser muito pouco utilizado pelo Tite. Acho que algo até que vem um pouco do passado, uma relação que nunca foi tão boa assim, acho que ficou evidente. E aí chega um Felipe Luiz, que é amigo do Gabigol, até pouco tempo jogavam juntos, eles têm uma relação e já coloca o Gabigol logo de cara. O Gabigol não fez gol, mas acho que a movimentação do Gabigol, acho que deu pra sentir alguma coisa. Ela foi interessante, né? Quase que ele faz aquele gol de calcanhar. Ali ele mostrou presença de área e entendeu bem o cruzamento do Alexandro também, se não fosse o Hugo, né? Depois ele perdeu um gol também, que o Bruno Henrique, ao invés de dar para o Arrascaeta, dá para o Gabigol, e o Gabigol chuta em cima do Hugo. Então, acho que não dá nem para comparar. Agora, esse Hernandes aí, cara, eu não sei quem é que adivinhou, quem captou, quem indicou, se foi o Ramon Dias. Por enquanto, eu não quero ser definitivo, mas acho que não tem bola para jogar no Corinthians por enquanto. E uma coisa que a gente percebe também, já citando o Gabigol, é que ele está ali próximo da área. Ele não tem que sair para vir criar, porque ali na frente está rodando muito o Arrascaeta, o Gerson, para criar essa bola, essa oportunidade para ele. Ou ele faz ao corta-luz, ou ele tenta também servir algum companheiro. Tanto é que ele tentou jogar uma bola, uma invertida para o Gerson, se eu não me engano, e o Gerson perdeu o lance. Mas na verdade que não dá para falar que é o Felipe, mas olha, o que o time mudou com a saída do Tite é impressionante. Um time agressivo, um time que pressiona a saída de bola, que joga o adversário para dentro do gol. Eles cansaram, eles recuaram em bloco também, tudo bem. Mas aí se o Felipe Luiz for inteligente, se o Felipe for inteligente aí também na condução do segundo tempo, se o time não cansar, ele pode até abrir o placar aí, deixar uma volta complicada para o Corinthians aí também, viu, Duval? Vamos aguardar, né? Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians teve uma boa oportunidade ali com o Garro, o chute de fora da área que o Rossi defendeu, ficou ali rondando a área do Flamengo na reta final. Quem sabe, né? No segundo tempo com alterações, daqui a pouco o Ramiro volta lá do gramado do Maracanã, trazendo aí atualizações, conforme o time for retornando aí ao gramado do estádio do Maracanã, onde daqui a pouco todo o segundo tempo será disputado com narração de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Por enquanto, o Flamengo com gol de Alexandro, o primeiro dele com a camisa do Fla, vai batendo o Corinthians 1-0. É a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Agora 10h41, a gente volta daqui a pouco com muito mais. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre?
Lençol Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio time do Flamengo, desce com Bruno Henrique, ele prende pelo setor de esquerda da câmara, ataque, vai para a finta, tentou cruzamento, soltou na ponta, Fagner ficou, bola batida, gol! O Alexandro, gol! Do Flamengo!
desesperado, porque o Fagner perdeu o táxi, ficou no meio do caminho, ele entrou livre de marcação, Alexandro, numa jogada bonita, ele bate direto pro gol entre o goleiro e a trave, um chute forte e rasteiro. Placar de 1-0 pro time do Flamengo a 32 minutos de bola rolando. O detalhe do gol é todo seu, Alexandre. 10h48, intervalo de jogo no Maracanã. O Flamengo vai vencendo com gol de Alexandro, 1-0. O Corinthians na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Daqui a pouco o retorno dos atletas no gramado do Maracanã. Antes, passando com a Nina Gagliotti, pra gente saber o que aconteceu naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, jogo de abertura dessa fase que foi encerrado agora há pouco lá na Arena MRV entre Galo e Vasco da Gama, Nina. Vamos lá, Paulo do Vale, esse jogo que começou às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro venceu o Vasco da Gama por 2-1 de virada. O Felipe Coutinho abriu o placar para o Vasco num bonito gol. Bonito gol também, o gol de Guilherme Arana, que empatou a partida, e depois Paulinho virou o resultado. Então, portanto, Atlético Mineiro 2, Vasco 1, esse jogo que terá a volta no sábado, dia 19 de outubro, às 6h30 da tarde. O jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, dia 20 de outubro, um domingo, 4 horas da tarde. Esses que são os chamados Jogos da Discórdia, Paulo do Vale. Boa, realmente, né? Os jogos de volta já causando mais do que as próprias partidas de ida, né? Uma já aconteceu, a outra ainda vai rolar o segundo tempo. Por falar nisso, Pedro Ramiro, os times voltando, Corinthians de volta, muda o Ramon, esse time do Corinthians, Ramiro? Muda, e olha, ele tira o 77 Coronado e entra o 70 Martínez. Também sai o 23 Fagner e entra o 2 Mateuzinho. Gustavo Henrique vai entrar e ele vai entrar no lugar do... Ele levantou a 77 de novo. Vamos ver se ele vai repetir novamente para ver quem sai. Mas vamos lá, sai o 37 Rian e entra o 16 Gustavo Henrique. Entendi nada. Rapaz, bom, daqui a pouco... 13, né? Porque 13. 16 é o Pedro Henrique. 13, né? É isso, né? 13. Boa, então o Flamengo está de volta, o Corinthians numa mudança tripla. O Flamengo não voltou ainda, o Ramiro? Ainda não, né? Ainda não. Tá. O Flamengo ainda não voltou, o Corinthians já está todo de volta, mas o Flamengo ainda não. Tá, porque normalmente os times confirmam depois do retorno dos dois. E aí, Prédio? Tu me desculpe, mas eu queria o Martínez ainda no primeiro tempo, mas eu tiraria o Hernandes, que não fez nada, não tiraria o Coronado. Adiantaria o Romero e ficaria com Coronado e Garro ao lado do Romero. E o Mateuzinho no lugar do Fagner, evidentemente. Mas eu não tiraria o meia. Eu tiraria o centroavante, que não tocou na bola o centroavante. O centroavante é uma piada até agora. Ou seja, Ronaldo, errou na escalação inicial e erra na volta também ou não? Então, a gente percebe que ele não está pensando só propriamente nesse jogo, né? Porque se ele tira o Coronado, é para dar um descanso para ele também, nesse jogo pegado aí. Mas ele não fez a leitura correta do jogo, que era, ele podia aproveitar muito bem esses dois jogadores, porque é o que falou o Pretzel, o centroavante está sem função. O próprio zagueiro sem função também. Ele acertou só no Fagner, que o Fagner estava perdidinho na marcação. Mas também se ele não colocar mais um ali naquele setor, não vai adiantar nada, que ele vai ficar de bobinho, como ficou o Fagner também. Olha só, ele põe 3 zagueiros, que agora é Torres, Ramalho e Gustavo Henrique, Mateuzinho e Hugo, certo? Martínez, Charles e Garro, Romero e Hernandes. Mas o Hernandes é um a menos. Não dá para entender, ele vai recuar todo o time, ele vai ser amassado no segundo tempo. É impressionante como todo mundo ali em volta do Davi Luiz prestando atenção, né? Como muda o ambiente. Voltando para a segunda etapa, Ulisses Costa para narrar a semifinal do Maracanã, Flamengo e Corinthians. Vem, Ulisses! Legal, o Paulo do Vale volta no apito final no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil, vai sair o Flamengo, toca na bola, Gabigol, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar! Sim,
Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, domina o time do Flamengo, tenta descer para o comando de ataque, vem André Ramalho, corta, tiro, perigo pela quica do setor intermediário, vai para o domínio, tenta descer o Romero, não adianta se jogar, Romero, ninguém vai dar falta em você, é na volta do campo de ataque, tenta descer o time do Flamengo, domina o Bruno Henrique, sai jogando, recolhe no campo de defesa, José Martínez, ele prende o lance e sai jogando no campo de retaguarda do time corintiano, a abertura vem pelo setor de direita, vem para o toque de bola com o Mateuzinho domina para o Corinthians, volta a jogada pelo seu campo de defesa para André Ramalho, que inverte a jogada lá do outro lado para Félix Torres domina para o time corintiano, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, dá o toque de bola com Héctor Hernandes volta para Félix Torres, ele domina para o time do Corinthians, aqui atrás do campo de defesa, vem Hugo Chapa, a bola tenta buscar novamente alguém, não consegue, põe para fora, é lateral para o time do Flamengo, bater pelo setor de direita do campo de defesa, se tem hit, tem estrela, Bet é o hit, é só acessar e fazer o seu palpite, Estrela Bet, Hugo ganha, abre a jogada contigo no meio de campo, mas o Charles está num sono, perde o lance, volta, recupera, tenta ganhar e ganha, lateral para o time do Corinthians, bater lateral para o Timão, bater, Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, torcedor brasileiro, domina o time do Corinthians, tenta descer contigo no setor intermediário, já recolhe o time corintiano, tenta o toque de bola, vem para afastar, toca na bola para o último Wesley, é lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda no campo de ataque, se posiciona para a cobrança pela esquerda, Hugo bate lateral, tenta ser jogando com o Romero, ele deu para Hugo, para Garro para Romero domina pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, só cai, a bola volta novamente com o time do Flamengo, domina Eric, tenta o passe de bola, aperta na marcação, Mateuzinho, ele vem para cima da marcação, já tenta descer o Bruno Henrique, prende para o time do Flamengo, vem para a marcação, tenta chegar o Mateuzinho, toca na bola, Bruno Henrique se joga, o árbitro manda seguir, é bola, campo de defesa para o time do Flamengo, sair jogando, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil, e ganha a jogada do time corintiano, recolhe, Romero vem para frente em cima da marcação, já partiu pela direita, ele faz o break na marcação, tentou o toque de bola, sai jogando o Coutinho para Hugo domina para o time do Corinthians, que toca a bola para trás, recolhe o time corintiano, Félix tenta o lançamento, erra o lançamento, bola volta para Gerson, Félix vem para proteção, lateral para o Timão bater pelo seu campo de defesa, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Domina o time de frente, tenta descer no campo de ataque, pegar o Garro. Tá parado o jogo de novo, pegar o Garro. Chegou forte o Wesley nele aí. Uma pancada muito forte do Wesley por baixo do Garro. Cartão amarelo dado ao lateral direito da equipe do Flamengo, que agora tem todo o seu lado direito defensivo com o amarelo. É Wesley e Léo Ortiz. O Wesley é o pior jogador do Flamengo em campo. E fez é verdade. E fez agora uma falta, quase não falta, chegou batendo em tudo. Né? Mesmo ele foi para pegar mesmo, né? Por isso que o árbitro deu amarelo para ele, acho, hein? Geralmente quando vai numa passada dessa é para não voltar sobrando, né? Ele mata a jogada para não deixar sobrecarregar para ninguém. É bola no campo de ataque, é bola para o time do Corinthians bater. Falta para o Corinthians bater, que tenta na bola parada, o gol de empate. 1 para o Flamengo, 0 para o time do Corinthians. Se posiciona para a cobrança de falta, Garro. É falta para o Timão bater. Vem levantamento dentro da grande área. Félix Torres na grande área, André Ramalho na grande área. É falta para o Corinthians. Romero também, levantamento no boca do gol. Afasta a zaga do time do Flamengo. Domínio do seu campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Recolhe, vem para o toque de bola contigo novamente. Dela Cruz. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque. A bola fica no setor intermediário. Volta para Hugo, sai jogando com o Mateuzinho para Hugo domina para o time do Corinthians, olha só a besteira que fez o Hugo, ganhou jogada, Bruno Henrique dele soltou, recolhe a jogada, o time do Flamengo vem para o toque de bola com Gerson domina, abriu para Eric limpa a jogada, recomeça para o time do Flamengo, ele abre na esquerda, campo de ataque com De La Cruz, vem para finta, Charles faz a falta nele, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o Flamengo bater pela esquerda. Uma jogada que só foi construída depois do erro do Hugo pelo lado esquerdo de campo, depois do passe que ele recebeu no Mateuzinho. Volta para o Flamengo, lado esquerdo de campo, Arrascaeta toma distância. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. É Tenda Atacado, torcedor. A bola do campo de ataque se posiciona para ser jogando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, o cowboy corintiano curtindo o sonsaço, Bandeirantes Vitória Viana também ligada na Bandeirantes Fabiana Veiga. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, Bruninho ligado na Bandeirantes com Mato Filho. Alô, Marines. É bola do campo de ataque, falta para o time do Flamengo bater de Arrascaeta.
Arrascaeta vem para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Vai partir para a bola de Arrascaeta. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. De Arrascaeta vem para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Vai partir pela direita. Rola a jogada, entrada na grande área para De La Cruz. Ele abre atrás para Eric. Eric domina, vem para o cruzamento. Segunda trave. Hugo no soco, tira. A bola volta para Gerson. Gerson domina para o time do Flamengo. Abre a jogada na esquerda com De Arrascaeta. Vem Garro, toca na bola. Afasta a zaga corintiana com o Romero. Ele domina para o time do Corinthians. Sai jogando no campo de defesa. Arma a jogada com o Mateuzinho. Mateuzinho dominou. Toca na bola. Vem para ganhar lateral o Flamengo. Tá parado o jogo. Lateral para o time do Flamengo bater. Lateral cobrado. Vem para o toque de bola. Recolhe do campo de defesa o time do Corinthians. O árbitro dá o toque de mão do Romero. Tá parado o jogo. Esquerda, ataque. É falta para a equipe do Flamengo bater. E o Romero junto com o Garro ficam revoltados com a marcação da falta, mas ele acaba de fato encostando na bola. Vem pelo lado esquerdo de campo a equipe do Flamengo. Toma distância por lá o De La Cruz. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, torcedor brasileiro, e tudo azul pela frente. É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança. É bola para a equipe do Flamengo bater falta pelo setor de esquerda. Placar de 1-0 para o time do Flamengo. De La Cruz vem para a cobrança. Placar do jogo de 1-0 para o time do Flamengo. De La Cruz para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Próximo ao bico da grande área pela esquerda. Partiu De La Cruz, bateu, levantou na boca do gol. Toque de cabeça, o gol! O Léo Ortiz meteu a cabeça na bolinha no canto esquerdo. O Udo cai para fazer a firme defesa. Boa defesa de novo do goleiro corintiano. Mais uma grande defesa do Hugo, que será contratado de forma definitiva a partir do dia 10 de outubro, depois que a diretoria do Corinthians confundiu com a data. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É lateral para o time do Corinthians descer. Romero arma, jogada com o Dinho, com o Mateuzinho. Mateuzinho tenta o levantamento à frente, cochila. A bola volta ali com o time do Corinthians. Vem para o toque de bola, recolhe no comando de ataque, tenta Gerson. Ele vem para frente, tenta o toque, fica no chão, manda jogar o árbitro. Domina o time corintiano com o Hugo, que sai jogando no campo de defesa. Ainda abre a jogada com o Gustavo Henrique. Domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo seu campo de defesa, soltou. Recolhe a jogada para André Ramalho. André Ramalho de primeira, solta a jogada no comando de ataque, errada. André Ramalho feio, ele erra feio, bola volta para De Arrascaeta, chega bem Félix, Torres ganha para o time do Corinthians, rasga, tira dali, levantamento vem para Romero, tenta o toque de bola na esquerda, campo de ataque para Hugo, vai passar de passagem, escapou do Eric, já desceu pelo meio de campo, deu boa bola para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, tentou descer o comando de ataque, abriu para Romero, ele vai para o toque de bola para Mateuzinho, limpou para Romero, vai fazer o gol, bateu na trave, a bola não entrou, ela deu na trave, não entrou, o Corinthians quase empatou o jogo nos pés do Romero, dá no pé da trave, não entra, e vem Flamengo, responde com Gerson, Gerson domina, abre a jogada na esquerda, soltou para Bruno Henrique, bateu pro gol, desvia em cima do André Ramalho, pega firme, Hugo. Toma lá da cá, o primeiro chute do Corinthians da partida, num lance tramado no lado esquerdo, o passe do Hugo, que achou espaço para Rodrigo Garro, o Hernandes caiu próximo à entrada da área, ele pedia falta, a arbitragem não deu, Romero chuta na trave e quase marca o Corinthians. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu, torcedor brasileiro. Ronaldo Pretzel, 8 de bola, rolando 1-0, o Flamengo, Corinthians, bola na trave, Ronaldo. Surtiu efeito as mudanças, uma bola na trave, uma equipe que está começando a girar bem essa bola, está ficando com mais posse de bola, porque no primeiro tempo o Flamengo começou o jogo já pressionando o time do Corinthians, né, o Pretzel? Sim, agora essa ligação direta do Corinthians não adianta, né? Olha, ó, esses erros no meio também, o jogo é em função do Garro e do Romero. Esse é o jogo do Corinthians, tem que dar a bola para os dois, e o Hernandes é -1. Então põe o Yuri Alberto urgente no jogo agora, para ter uma pressão em cima da defesa do Flamengo. Transforme o jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br. Saiba mais. Sai jogando Rossi, dá um bico na bola, levanta a frente para o comando de ataque. Ela vai ficar no setor intermediário. Vem para subir de cabeça, vem para tirar na primeira, tira novamente. Recolhe a jogada, Gustavo Henrique. Ele ganhou, não se prende para o time do Corinthians. Ganha tiro de meta. Tiro de meta para o Timão bater e ser jogando. Novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Você está na Bandeirantes, Hélio Mendes Martins está ligado no microfone Bandeirantes, João Carlos Santos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Gabriel Balão, ligado no futebol Bandeirantes, erra André Ramalho, péssimo no jogo, domina o time do Flamengo, tenta descer pelo setor de direita, Bruno Henrique desceu, André Ramalho não fechou, vem para afastar a Félix Torres, tira, a bola volta para o direito do campo de ataque, domina
time do Wesley. Ele prende para o time do Flamengo, que domina pelo comando de ataque. Vai para a finta em cima da marcação. Tenta o toque de bola. Romero obrigado a voltar para marcar. Domina, tenta descer novamente. O time do Flamengo não consegue. Aperta Charles na marcação. Volta no toque de bola com o time da zaga central. Recolhe Léo Ortiz. Ele prende o lance pelo seu campo de defesa. Vem para a finta. Tenta o toque de bola com o time do meio de campo. Recomeça o time do Flamengo para ser o jogando. Romero vem, perde na dividida. Com vontade. Charles aperta. Tentou ganhar. Não conseguiu. Vem Mateuzinho para tocar da bola e tirar. É lateral para o Flamengo bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do Flamengo cobrar. O William Oliveira tá ligado no microfone Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima domina na linha de fundo, busca jogar atento, cruzamento dentro da grande área. Bruno Henrique, Hugo saiu, não achou nada para a volta com o time do Corinthians. Domina com o Hugo, lateral esquerdo do time corintiano, sai jogando com um toque de bola curtinho, errado novamente, como passa mal o José Martínez, como ele toca mal na bola. Domina o time do Flamengo, tenta descer do comando de ataque, aperta com o de Arrascaeta. Ele pode soltar a jogada do comando de ataque, vem para a finta de Arrascaeta, driblou, girou de um lado ao outro, 360 graus, voltou para o mesmo lugar, partiu pelo setor de esquerda, abriu a jogada, vem cruzamento na grande área, vem para tirar de cabeça, afasta mal, tira dali Mateuzinho, a bola volta com De La Cruz, abre para Bruno Henrique, para De La Cruz, ele domina no comando de ataque, arma a jogada do comando de ataque para Gerson para Eric na direita, solta para Wesley prendeu para o time do Flamengo, volta para De Arrascaeta, ele prende o lance pelo setor de direita, tenta passar pelo Hugo vem na toque na bola, ganha a jogada, recolhe novamente, Hugo para no lance, José Martínez erra o passe de novo, a bola volta com o Flamengo, batida à frente, em cima do Bruno Henrique, tira a zaga do time do Corinthians, vem para afastar Ramalho, ele corta o perigo, aperta na marcação, tentou, o Héctor Hernandes apareceu agora, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 11 minutos e 30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa. A Copa, ela é do Brasil. Continua pra você. Flamengo 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô. Ô, Nina Gagliotti. Ulisses, na outra semifinal, o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-1. O jogo de volta será no sábado, dia 19 de outubro, às 6h30. É o futebol da Bandeirantes pra você. Tá parado o jogo, falta pro Corinthians. Não merecia amarelo o Garro, não, hein? E aí é um perigo gigante, né, Ulisses? Porque o Garro, mais uma vez, ele tá pendurado. Se levar cartão amarelo, tá fora da partida da volta, dia 20 de outubro. Eu até achei que merecia cartão amarelo. Vem a Arrascaeta pra bola. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet de Arrascaeta. É falta para o time do Flamengo bater de longa distância. Vem levantamento na grande área. Partiu de Arrascaeta. Levantou na segunda trave. Bruno Henrique de cabeça no travessão. A bola foi embora. Linha de fundo, tiro de meta pro time do Corinthians bater e tinha condição de jogo, hein? Porque o Gustavo Henrique dava total condição de jogo para ele, perde o gol o Flamengo. É verdade, uma grande oportunidade para a equipe rubro-negra e o Gustavo Henrique já jogou no Flamengo. Sobe o Corinthians, Ulisses. E vem Mateuzinho, domina do campo de ataque para Garro. O Garro deu para Mateuzinho, ele domina para o time do Corinthians, vem para finta, tenta o drible, ganha, perde o lance, toma a pancada o Mateuzinho. Mas o árbitro manda seguir, a bola volta com o time do Corinthians, já prende a jogada do comando de ataque, tá caindo o Mateuzinho, domina pelo comando de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, ele para o jogo agora para o Mateuzinho ser atendido. Ele é um grande banana, um árbitro que foi para a Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, sem condição de apitar. Ele não tinha condição de apitar. Pegaram uma vez o Mateuzinho, pegaram de novo o Mateuzinho, foi o Eric, tá parado o jogo. Impressionante a falta de noção ali, até mesmo inteligência do próprio árbitro da partida, o Milton Pereira Sampaio, porque ele acaba dando a vantagem, mas o Corinthians se perdeu porque o jogador que levava a bola caiu, e era o Mateuzinho. O Pulgar acaba fazendo a falta. Falta com cartão amarelo, o terceiro para a equipe do Flamengo. Aí tomando amarelo o Eric Pulgar. A 14 minutos do segundo tempo. Merecido, Prédio? Merecido, Ronaldo? Merecido. Ele deu a vantagem, esperando que houvesse uma vantagem maior. Não aconteceu. Ele parou o lance e deu o amarelo para o Pulgar. Aliás, o Pulgar, que com o Tite não estava jogando nada, está fazendo um grande jogo, hein? É, ele, o Gerson, o próprio Arrascaeta pela movimentação. É outro Flamengo, é outro Flamengo. Agora, o cartão veio amarelo, veio bem porque mata o contra-ataque do Corinthians.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta para a equipe do Corinthians bater da intermediária. Garro pede passagem. Corinthians tenta o gol de empate. 1-0 para o time do Flamengo. Garro levantou no boca do gol. Tenta chegar na bola. Bem no lance. Léo Ortiz gira. A bola volta para o Wesley. Domina para o time do Flamengo. Tenta o toque de bola. Vem André Ramalho. Põe para fora. Lateral para o Flamengo bater pela direita do campo de defesa. E aí foi de cabeça e com tudo o André Ramalho, jogador recém-contratado pela equipe alvinegra, que estava no futebol holandês. Lateral, lado direito, o Flamengo vai vencendo 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com e domina o time do Flamengo. Tenta ser jogando com Sheila Romero. Ele prende o lance contigo no campo de defesa com Dela Cruz. Tenta vir para o toque de bola, solta curtinho para Bruno Henrique. Aperta na marcação, Mateuzinho muito bem, entrou muito bem no jogo. Domina o time do Corinthians para ser jogando, vem com Charles para Garro. Garro tem na esquerda aberto o Hugo, mas aí olha pro Hugo, desanima a passar, né? Ele prefere voltar a jogada, volta a jogada pelo seu campo de defesa. Recomeça o time do Corinthians, Garro domina, tem José Martínez, abre a jogada, curtinha campo de defesa com Gustavo Henrique, que prende para André Ramalho. André Ramalho domina para o time corintiano, ele abre o compasso, vai para a finta, prende o lance, André Ramalho escapa da marcação de dois, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abre para Félix Torres, atravessa uma bola perigosa, o De Arrascaeta quase ganha, a bola volta para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele tenta o toque de bola, Mateuzinho vai sair jogando aqui atrás do campo de retaguarda. Domina o Corinthians, bola aqui atrás do campo de defesa. Já prende a jogada o time corintiano com Félix Torres. Ele abre pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola para Hugo, tocou para o Hugo e perdeu. Wesley ganhou, tentou descer no comando de ataque. Houve a falta no Hugo. Hugo faz a falta no Wesley. Não podia ter sido expulso o Hugo do jogo, ia fazer um bem pro Corinthians danado. Porque ele tentava ganhar essa bola pelo lado esquerdo de campo. Aí na sequência faz a falta, todo atrapalhado, enfrentando a sua maior inimiga, a bola. Cartão amarelo pro Hugo. São 16 minutos do segundo tempo, já a segunda que o Hugo entrega e sai correndo atrás do atacante. Quer dizer, eles tentam sair jogando, o Flamengo marca a sua impressão e não tem um cara para dar um chutão. Dá um chutão, recompõe de novo. Agora quer sair com o Hugo, velho. É brincadeira. Mas por isso que aquela hora, né, o Prétio, o Garro não tocou nele, ele estava livre. Claro, estava livre para passar, mas está muito mal. Aliás, pior jogo do André Ramalho, Hugo muito mal, Torres mal, o Gustavo Henrique um pouco melhor e o Mateuzinho entrou bem também. É o futebol da Bandeirantes para você. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se Sil pode confiar, Brasil. 17 segundo tempo de jogo. É falta para o time do Flamengo bater. Se posiciona para a cobrança dela. Cruz partiu para a bola, bateu para o gol. Deu no travessão. Na emenda da trave, com o travessão mandou para a linha de fundo. E o Ronaldo Giovanelli aqui do meu lado falou: ele vai bater pro gol, ele vai bater pro gol, ele vai bater pro gol. Que coisa, que paulada do De La Cruz, hein? É verdade, mostrando a qualidade desse jogador que é titular da seleção uruguaia. De La Cruz bate de perna direita na forquilha, quase marca para a equipe do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time do Corinthians para tentar ser jogando bola. Foi solta, toque de bola que tinha o time corintiano, está jogando. Recolhe na posse de bola, tenta descer o time do Corinthians, escorrega, perde o lance, vem na marcação, perde. O Corinthians não consegue sair jogando, gente. A abertura vem com toque de bola com o De Arrascaeta. Se o Mateuzinho não pagar é ruim. Abriu jogada, vai pintar o segundo do Flamengo, vai pintar. Gerson bateu. Hugo Souza! Espetacular o goleiro do Corinthians nos pés do Gerson, faz a defesa e manda a bola para a linha de fundo, escanteio o Flamengo. Se ele tivesse um filme se chamaria Hugo Operador de Milagres. Sobe o Flamengo. Escanteio o Flamengo, De Arrascaeta, essa bola saiu, Hugo pega o goleiro do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Saiu a bola, tiro de meta Corinthians. Yuri Alberto foi chamado e muito provavelmente vai sair o Héctor Hernandes. Nossa, o Héctor Hernandes, cara, eu quero elogiar o cara, porque eu não conheço esse jogador. Não vai conseguir. Não, mas é impressionante, quem é que contratou, quem indicou, só isso. Mesmo que contratou o Pedro Raul, porque parece que eles são parentes, né, da mesma forma que jogam aí, eles vieram do mesmo planeta. Senhora. E o cara que conseguiu buscar esses dois jogadores do mesmo planeta, é brincadeira. Ô Prédio, você quer o quê? Quero tentar elogiar, não irá conseguir. Desista, você não vai conseguir.
É bola no campo de defesa para o time do Corinthians. Sai jogando contigo do campo de retaguarda. Vem com Félix Torres, domina o time corintiano. Abertura para Hugo, tenta o toque de bola. Félix Torres põe para fora. É lateral para o time do Flamengo bater e ser jogando. O tempo da atacado. Escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa. Comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. E domina o Flamengo. De la Cruz vem para o toque de bola. Abre para Eric Pulgar. Pulgar domina pelo comando de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Afasta parcialmente a zaga do Corinthians. Vem para o toque de bola. Aperta novamente o Flamengo para ser jogando. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é Nakata. E tudo azul pela frente. Torcedor brasileiro. Lateral para o time do Corinthians. Bater do seu campo de defesa. Sai jogando o time corintiano. Vem com o toque de bola de Garro para o Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Desce pelo setor de esquerda. Vem no meio. Charles livre. Charles. Abertura para Charles. Tirou do primeiro do segundo. Ele perde o lance. Aperta novamente. Tenta descer Garro para o time do Corinthians. Para Romero. Limpou para o lado errado e perdeu. Domínio do campo de defesa. O Flamengo para ser jogando. O tempo não para. Bandeirantes marca. 20 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Semifinal, vale vaga para final. Maracanã, continua para você. Flamengo, gol do Alexandro, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes é você, Nina Gagliotti. Ulisses, no sábado tem rodada dupla do Brasileirão na Rádio Bandeirantes. Bragantino e Palmeiras se enfrentam às 4h30 da tarde, Corinthians e Inter às 7h. Bandeirantes. Vou dizer, tá de impedimento, hein? O Héctor Hernandes saiu na cara do gol, que o árbitro deu vantagem depois para seguir o lance, porque ele perdeu um gol, ele driblou todo mundo, chutou em cima do zagueiro. Depois de driblar todo mundo, que coisa, hein? Essa é a hora que o Héctor Hernandes... dá para elogiar, pois não. Essa é a hora que o Héctor Hernandes estar impedido, né? Porque ele perde um gol feito em 2 oportunidades e foi o último lance dele. Sai o 22, Héctor Hernandes, e entra o 9, Yuri Alberto. Pretzel, Ronaldo na Bandeirantes. É uma substituição óbvia que já deveria ter sido feita no intervalo, né? O Hernandes foi o pior jogador do Corinthians em campo. Agora 11 contra 11, né? Agora tá 11 contra 11. É verdade. Futebol da Bandeirantes para você. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, vem para o toque de bola. Domínio do campo de ataque. Recolhe contigo novamente do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Se posiciona no campo de ataque pelo setor de esquerda do time do Flamengo. Domínio pelo comando de ataque. Vem para tirar a zaga corintiana. Vem para o toque de bola novamente do time do Flamengo. Abertura de esquerda para Bruno Henrique. Ele prende o lance e volta a jogada com De la Cruz, ele domina no comando de ataque, limpa a jogada, Bruno Compasso tentou bater pro gol, longe do gol. De la Cruz pega mal na bola, ela sobe muito, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem que pegar o nome do cara que trouxe esse tal de Héctor Hernandes também, viu? Ele perdeu o gol de empate do Corinthians, cara, impressionante. Hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Sabe que a jogada dele até que não foi ruim, né? A jogada não foi que era ele contra 3, até que não foi ruim, só que a conclusão daí foi estou em cima de um zagueiro. Mas bate de pé mole na bola. Yuri Alberto já vem para a primeira dividida, ganha o primeiro lance de cabeça, vem ganhar lateral a equipe do Flamengo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br. Saiba mais. 23 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque. Recolhe contigo no setor intermediário para ser pro jogo. Domina novamente o time do Flamengo. Tenta descer 1-0 para o time do Flamengo. Você ligado na Bandeirantes, 23 minutos. Torcida tá gritando o que aí? Agora é a torcida do Corinthians. Eu tô próximo à torcida do Corinthians agora, mas em muitos momentos a torcida do Flamengo fazendo provocações ao Corinthians do tipo arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe Bruno Henrique, mata no peito, tenta descer, vem para a marcação, afasta Mateuzinho. Ele vem para tirar o perigo, Garro aperta, tenta ganhar a jogada. Vai para o toque de bola novamente, o time do Flamengo tenta descer pelo comando de ataque. Abertura vem pela direita com Wesley, 1-0 para o time do Flamengo. Garro na marcação, ele vem para a finta, limpa, tenta o toque de bola. Gerson joga muito, domina para o time do Flamengo. Que vontade de Arrascaeta, lindo lance. Domina para o time do Flamengo, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque para Alexandre. Ele puxou perna direita, bateu pro gol, bola desviada. Gabigol.
do Flamengo! Gabigol! Numa jogada bonita pelo setor de esquerda, cruzamento dentro da grande área, o Gabigol entrou, deu um tapa na bola, meteu pro fundo da rede para fazer o segundo do Flamengo no jogo. Agora Flamengo 2, Corinthians 0, na semifinal da Copa do Brasil, com a emoção maior do futebol, essa emoção, Gabigol, que você proporciona à torcida do Mengão. Gabigol impedido, hein? Gabigol impedido, vai pro VAR o lance do gol. Na Bandeirantes com você, Ramiro. E é isso que é checado nesse exato momento aqui no estádio do Maracanã. Porque logo depois que o Gabigol dá o último toque na bola, o Hugo já levantava a mão dizendo, ó, tava impedido. Mas a câmera mostra agora no estádio do Maracanã, a impressão que eu tive é de gol legal do Flamengo, que faz 2-0 contra o Corinthians. Tá aí, validado o gol do Flamengo. Tive impressão do ombro, do meio corpo do Gabigol à frente, hein? Eu também, só se tem uma outra imagem aí, porque a primeira imagem para nós, agora vê o pé. Não, vê, o pé. É o pé. O Hugo dá condição com o calcanhar. Agora sim, agora é uma outra imagem do outro lado. O calcanhar do Hugo dá condição pro Gabigol. Muito bem, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Jogadores do Corinthians, Gerson, e nada definido ainda, me parece, hein? Nada definido. Parece que o vermelho, a linha vermelha está na frente da azul. Parece que está impedido o Gabigol. Não tem nada decidido ainda. Que loucura essas linhas. O ombro dele na frente, a linha azul está o pé do Hugo. E a linha vermelha, o ombro do Gabigol, está na frente da linha azul, ou seja, isso caracteriza impedimento, pelo menos é o que o VAR mostra. Pretzel Ronaldo. Cara, esses impedimentos brasileiros de linha traçada, o Atlético Goianiense fez um gol igual domingo contra o Fluminense. Não gol. Tá anulado. Tá impedido, ele tá com o ombro na frente. Essa foi a nossa impressão pela primeira câmera que a gente teve. Lateral de frente para nós. Essa é uma câmera invertida. Que pra mim o Hugo daria condição, mas aí tem o ombro do Gabigol. Então, mas agora você jogando com 3 zagueiros, o Hugo fazendo a última linha, quer dizer, esse cara tá num sono violento que você tem que tirar, porque ele não errou um passe, ele não consegue passar do meio de... Ele errou todos os passes que ele deu, ele não consegue passar do meio de campo, e aí ele faz com 3 zagueiros, ele faz a última linha, mas vai ser burro no inferno, meu! Tá aí o Ronaldo Giovanelli. Muito bem no futebol da Bandeirantes, mexeu o Corinthians. Sai o camisa de número 8, Charles, e entra o 19, Carrilho. Carrilho entra com a 19. Muito bem, saiu Charles, entrou Carrilho com a 19 do Corinthians. Demorou para entrar. Aliás, deveria ter começado o jogo para mim. Que coisa, hein? Muito bem, escanteio Flamengo. Escanteio para o time do Flamengo bater 27 minutos de bola rolando. Vem levantamento dentro da grande área. Afasta, vem para tirar a zaga corintiana. A bola volta para Garro, tentou sair para o jogo. Tomou a falta, claro. O Eric Pulgar chegar na bola, eu dou falta se eu fosse o árbitro. Qualquer dividida dele é falta. E aí, por reclamação também na sequência, o Gabigol acaba levando o cartão amarelo. Tá amarelado o autor do não gol. Do gol anulado da equipe do Flamengo agora há pouco. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona novamente no campo de ataque, vem para o toque de bola novamente, recolhe o time do Corinthians para ser jogando do meio do campo de ataque, vem para a finta, tenta o toque, curtindo novamente, recolhe, vem para a finta, tenta o toque, curto pelo campo de defesa, sai jogando o time corintiano, já do meio do campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente com o Hugo, ele vem para o toque de bola para Romero, domina em frente à marcação, Léo Pereira vem para a marcação, o Léo Ortiz também aperta o time do Corinthians, Léo Ortiz vem para chegar na bola e para tirar, lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona novamente para ser jogando. Recolhe novamente. Vem para frente o time do Corinthians. Levantamento, aperta na marcação. Vem para o toque de bola. Mateuzinho demais, hein? Mateuzinho demais no jogo. Tem duas situações aí. Ou o Fagner estava muito mal, ou o Mateuzinho entrou jogando um futebol médio e está jogando demais, hein, Pretzel? Hein, Ronaldo? Exatamente isso. O Mateuzinho com futebol médio jogou bem melhor do que o Fagner até agora. A conclusão é essa. E estava todo mundo caindo naquele setor também, né? Então acho que
A leitura foi correta, não só do Mateuzinho, como também de quem aproximou. E vem Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians, tenta o cruzamento, deu para trás. Boa bola para Carrilho, bateu pro gol em cima da marcação, bola volta para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, abriu da esquerda, quebra ataque para Hugo, vamos ver se acerta o cruzamento. Ele cruza em cima da marcação, bola quica na intermediária. Bruno Henrique tira, ela volta com o Corinthians, a pancada pro gol, vai para fora. Tentou José Martins, desviou a bola, escanteio o Corinthians esquerda. Léo Ortiz acaba dando um pedacinho da chuteira, encostando na bola. Garro vem para a cobrança, lado esquerdo. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians, bater, vem Garro para a cobrança, descanteio para o Timão. Você ligado no microfone, Bandeirantes, Garro bateu o escanteio no alto, Rossi sai, pega o goleirão do Flamengo. Impressionante como o Corinthians tem dificuldade para marcar gols e tentar chegar mais forte no escanteio. Tranquilo e calmo, o Rossi sai para fazer a defesa. Daqui a pouco, Michael no Flamengo. É o futebol da Bandeirantes, aí vai moiar, hein? Que aí... Vai tirar o Gabigol. É qualidade pura, hein? Dubira tenta descer novamente no campo de ataque. Vai tomar amarelo, José Martins. Chegou atrasado e fez a falta. Tinha 2 amarelos ou não? Não tinha. Não tinha o José Martins. Ele acaba levando o cartão amarelo. Ele vai tirar o Bruno Henrique também. Bruno Henrique também vai sair por ali. Vamos à mudança aqui da equipe do Flamengo. Sai o 18 e entra o 20, ou seja... Sai o camisa 18 De La Cruz e entra o Matheus com a 20. Matheus entrando com a 20 no lugar do De La Cruz. Sai também o 27 e entra o 30. Sai o 27 o Bruno Henrique e entra o 30 Michael. E a mexida também aí do Felipe, ela é boa, hein? Deixou o Gabigol em campo. Eu acho que é o seguinte, ele gosta de ver o ataque ferver mesmo. Ele falou na entrevista aquele negócio dele atacar e tentar fazer a diferença, ele tem feito isso com as mudanças que ele colocou, né, Prédio? O Matheus Gonçalves é meio atacante, cara. Ele vai ficar com só o Pulgar e Gerson marcando. Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Michael e o Gabigol na frente. Ele tá com 3 atacantes, que o Matheus Gonçalves é meio atacante, bem jovem jogador. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro do Beira de Arrascaeta, tenta a finta, tenta o toque de bola, tá parado o jogo, falta cometida pelo jogador André Ramalho para o time do Corinthians. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, a bola volta para a direita com de Arrascaeta, tenta o passe, ele bola soltou contigo no comando de ataque, afasta dali! Gustavo Henrique vem para tirar, o tempo não para, Bandeirantes marca! Você confere, jogados 31 minutos de bola rolando, 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil semifinal. Você confere, Flamengo 0, Corinthians, jogo da volta na Neoquímica Arena, Londrina, Gagliotti. Alô, Ulisses Santos anunciou um acordo com a W Torre para a construção de um novo estádio. O início das obras deve acontecer no próximo ano e a previsão de conclusão em 3 anos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Se posiciona, recolhe novamente no campo de retaguarda, vem para o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, vai sair jogando o time do Corinthians. Lançamento vem para o comando de ataque, Yuri Alberto vai brigar, sobe de cabeça, Léo Ortiz tira, tenta o toque de bola contigo na intermediária, a bola encobre, vai para o toque de bola, o time do Corinthians rasga, afasta Félix Torres, bola quica na intermediária, vem para tirar o Wesley. Domínio do comando de ataque, tenta descer o time do Corinthians com muita vontade, ganha José Martins, ele abre pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola com Carrilho. Ele solta para o Hugo, perde na dividida, a bola volta com o time corintiano com Félix Torres, prende para o Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Domina o time do Flamengo, tenta ser para o jogo, domina curtinho novamente com Eric Pulgar. Pulgar domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola para Wesley. Wesley prende para o time do Flamengo, tenta ser jogando, prefere voltar com Eric Pulgar. Eric Pulgar tentou lançamento à frente do comando de ataque, a bola volta no campo de retaguarda com o time do Corinthians. Domina Hugo, vai rasgar na frente. Ele rasga porque aí não dá pra brincar. Levanta para Yuri Alberto, vem o Wesley, toca na bola. Yuri Alberto tentou ganhar, vem pra ganhar. Recolhe novamente Hugo, soltou para Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians. Finta do primeiro, finta do segundo. Vai pro toque de bola, Garro, tentou ganhar. Gerson vem pra consertar para o time do Flamengo. A bola já volta no campo de defesa. Recolhe pelo campo de defesa. Aperta na marcação, sai jogando novamente o time do Flamengo.
Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Gerson, domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta ser jogando, já prende a jogada novamente o time do Flamengo. Carrilho domina para o time do Corinthians, Carrilho domina. Ele prende o lance, tentou descer pelo setor de direita, vai para a finta, limpa a jogada de um lado ao outro, toca no campo de defesa, prende a jogada. 34 minutos de bola rolando para Félix Torres. Félix Torres, jogo numa lateral do lado do campo, é duro, hein? A abertura vem para Yuri Alberto, ele gira, vai para o toque de bola, tentou buscar Romero no meio do caminho, tem um pé, o pé do Eric Pulgar, bola volta com o goleiro Rossi para ser o Júnior. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tá tudo Tigre, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina, tenta descer o time do Flamengo, vem para a marcação, aperta em cima, tenta ganhar a jogada, José Martins, aperta para ganhar, André Ramalho ganha o lance, solta Coutinho para Garro, Garro domina pro Corinthians, enfiou jogada à frente, seria para Yuri Alberto, passa mal, Garro estava aberto, o Romero livre pela direita, ele não viu. Acaba a intenção sendo boa, mas a conclusão nem tanto, porque o passe do Garro até tinha endereço para o Yuri Alberto. O artilheiro do Corinthians com 18 gols não chega na bola e o Flamengo vai vencendo 1-0. É muito bom esse time do Flamengo, hein, Prédio? Muito bom, e quando tá com vontade, bem treinado, é difícil, porque tecnicamente eles são muito melhores que os outros. Não adianta. Derrubaram o Tite, velho. A verdade é essa. Vendo esse jogo aí, como é que o cara em 2 dias consegue mudar tudo isso daí? É porque os caras estavam já chateados com o Tite, porque joga muito, o Gerson, as Arrascaeta. E vem Corinthians, e o Yuri Alberto dominou no campo de ataque, ergueu a cabeça, vem pro toque de bola, deu pra Garro, Garro domina, tá dentro da grande área, girou, bateu pro gol, desvia no Léo Pereira! Vai embora pra linha de fundo, escanteio pro Corinthians bater! Impressionante a velocidade do Yuri Alberto pelo lado esquerdo de campo, se livrou do Pulgar e acaba conseguindo ficar com essa bola. Só que na sequência corta o Léo Ortiz que cai, mas já vai receber atendimento rápido o zagueiro. Garro vem para cobrança no quinto escanteio. Pegou na caixa de câmbio, meu filho, é difícil, hein? Brinquedoteca, hein? Tá louco, só se for teu. Tá parado o jogo, é bola para o time do Corinthians batendo escanteio pelo setor de esquerda. Vem Garro para a cobrança. E aí, Ramiro? Isso. E aí vamos para o público no estádio do Maracanã e renda. 47.502 pessoas para uma renda de 6.300.000 reais. Escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, partiu para a bola, levantamento do Garro na boca do gol, desvio para trás, sobrou, Romero bateu, defesa do Rossi! Espetacular do contrapé, o goleiro do Flamengo faz uma defesa maravilhosa no chute do Romero. Quem acabou tirando na realidade, sabe quem foi? O Léo Pereira, passava pelo goleiro, o Léo Pereira foi espetacular, tirando a bola da linha do gol, Corinthians quase empata. Impressionante o que faz o zagueiro Léo Pereira, que poderia ser quase um goleiro, um salvador da pátria, impedindo o gol do Romero. Corinthians sobe. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solto no campo de ataque, bom toque de bola, Coutinho de Romero, abriu para o toque de bola, Coutinho no campo de ataque, tenta o levantamento à frente, afasta a zaga do time do Flamengo, a bola volta no toque de bola de Mateuzinho, ele vem para proteção, vem para tirar de Arrascaeta, protege para o time do Flamengo, sai jogando numa moral incrível, lançamento vem para o cansadíssimo Gabigol, tranquilo, o Corinthians domina pelo seu campo de defesa e sai jogando com Félix Torres, que abre a jogada para José Martins domina pelo comando de ataque, Romero perde o gol de empate, o Léo tirou em cima, a bola volta para Carrilho, ele tenta o toque de bola, linda bola para Garro, Garro lança a jogada no campo de ataque para Yuri Alberto, recuada de cabeça, vem para tocar da bola, Léo Ortiz, tranquilo, Rossi sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar, Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. Já são 38 minutos de bola rolando, 38 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, semifinal. Maraca continua 1 pro time do Flamengo, 0 pro time do Corinthians, da Bandeirantes, é você, Nina Gagliotti. Ulisses, e hoje mais cedo o Atlético Mineiro venceu o Vasco de virada, Coutinho abriu o placar, Arana e Paulinho viraram para o Galo 2-1.
Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio, como oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no tempo, tá Mateuzinho demais. A bola volta para Carrilho, domina para o time do Corinthians, prende jogada para ser jogando no seu campo de defesa. Ele toca para Hugo, domina do campo de ataque, tenta o lançamento à frente para Yuri Alberto. Vem para proteção, ganha Léo Ortiz, sai jogando do campo de defesa com Rossi. Rossi domina para o time do Flamengo. O Corinthians sobe a marcação para a volta do campo de defesa. Pois não! Daqui a pouco, Gonzalo Plata vai entrar no Flamengo. Ele que chegou a negociar com o Corinthians. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Flamengo, vai pro toque com o Gerson, adianta demais, vem pregar a jogada Ramalho. Ele solta a jogada com toque de bola contigo no meio de campo. Carrilho domina pro time do Corinthians, toma falta. De Arrascaeta vem para pegar, é falta para o Corinthians bater na circunferência central do gramado. E eu não duvido que pra saída, pra entrada dele, saia o Gabigol sobre o Corinthians. Motopeças com qualidade e segurança, tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pra frente. Mateuzinho dominou, bateu pro gol na trave, não entrou! O Mateuzinho dominou, lançamento perfeito do Garro. Na direita ele domina dentro da grande área, girou-se, cruz, Yuri Alberto faz e ele bateu na trave. A bola vai embora para a linha de fundo. Impressionante como entrou do jogo o Mateuzinho. Recém foi substituído o Fagner para a entrada do Mateuzinho. É jogador do Flamengo. Ele chuta e a bola explode na trave. Quase gol do Corinthians. Mexeu o Flamengo ou não? Ainda não. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. Domina o Carrilho, entrou também para arrumar o meio de campo do Corinthians na saída de bola, hein? Muito inteligente para jogar. A leitura dele, presta atenção, ele nem corre muito, se posiciona muito bem. E vem Garro, tenta o lançamento, é pelo setor de direita do campo de ataque para José Martins. Não chega na bola, vem para tirar o Gerson, gigante. A bola volta com o time do Flamengo, tenta ser jogando no campo de defesa com o Michel. Ele prende nesse curtinho, Gerson protege, Gerson domina. Ele vem pro toque, tocou errado, ganhou Corinthians, Romero, o juiz parou! Marcou a falta para o Flamengo. E de fato, muita reclamação dos atletas do Corinthians entendendo que não foi essa falta toda. Nessa equipe do Mengão sai o 9-9. Gabigol para a entrada do 45, Gonzalo Plata. O Gabigol que inclusive perdeu a 10 depois que apareceu com uma foto com a camisa do Corinthians. Muito bem, repetindo a alteração no Flamengo. Sai o 9-9 Gabigol e entra o 45 Plata. Plata entra com a 45. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Mudança natural, o Gabigol fez um jogo de razoável para bom, né? Pela confiança do Felipe Luiz. É um ídolo do Flamengo, mas só tem mais 2 meses de Flamengo. Estava jogando pouco, né? Ficou até que bastante tempo em campo. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de retaguarda, tenta descer o time do Flamengo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de retaguarda para ser para o jogo, já prende o lance o time do Flamengo, a abertura vem pelo setor de esquerda com Plata, vem para tirar dali Garro, ele ganha a jogada para o time corintiano, tenta ser jogando no campo de defesa, vem para finta, toma falta, tá parado o lance, falta para o time do Corinthians bater pela direita, transforme o Jardim com o Estil, conheça a linha completa de produtos para o Jardim, acesse ofertas.estil.com.br, saiba mais. Domínio do campo de defesa, tenta a Roça sair jogando com o pé. Aperta o Yuri Alberto nele, ele põe pra fora, Ramiro. E é impressionante, o lançamento do Garro não foi nem perfeito, mas a insistência do Yuri Alberto fez com que o Rossi perdesse essa bola. E agora tá sentindo... Alexandro. No campo de ataque, o Alexandro, lateral esquerdo, marcou o gol da partida. Vai receber ali o atendimento, me parece um pouco de cãibra, pedindo o atendimento médico, quem sabe daqui a pouco mudanças no Flamengo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para Flu. É futebol para você. Domínio do campo de ataque, tenta ser jogando, recolhe contigo novamente, o time do Corinthians tem lateral para a direita. Tá parado o jogo. E aí vai mexer o Flamengo, Ulisses. Vai entrar o Ayrton Lucas mesmo, não vai dar para o Alexandro. Daqui a pouco, mudanças na equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz. Que coisa, hein? Aí tá parado o jogo pra você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda pra ser jogando. Vem pro toque de bola contigo novamente. O time do Flamengo pra ser pro jogo.
É lateral para o Timão bater. Se posiciona novamente no campo de ataque. Novamente o time do Corinthians. Recolhe no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente. Duvida pelo comando. Vem para a finta em cima da marcação. Aperta novamente o time corintiano. Você tá ligado na Bandeirantes. Aperta no campo de defesa. Sai jogando Hugo para o time do Corinthians. Ele prende jogada contigo no campo de retaguarda para sair jogando. Domina no campo de retaguarda. Vem para a finta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente. Tenta descer o time do Flamengo. Já domina no campo de retaguarda para ser jogando. Prende a jogada novamente. Félix Torres abre a jogada Coutinho. Tenta o toque de bola Coutinho. Ele volta com José Martínez. José Martínez prende a jogada Coutinho com Gustavo Henrique. Já prende para o time do Corinthians. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. É bom lance para Mateuzinho. Tá com vontade, mas quem marca ele é Gerson, que tá com muita vontade. Também tentou Gerson. Põe para fora. Lateral para o Corinthians bater pela direita de ataque. Só confirmando então as mudanças na equipe do Flamengo. Sai o 8, Gerson. Entra o 37, Alcaraz. Alcaraz entra com a 37 no lugar do capitão 8, Gerson. Também saiu o 26, Alexandro. Entrou o meia dúzia, o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas entrou com a meia dúzia. Ele tinha levantado a placa de número 8 para a saída do Gerson, mas o Arrascaeta pediu para sair. O Arrascaeta sinalizou para o Filipe Luiz que estava cansado, portanto saiu o Arrascaeta no lugar do Gerson, tá? Ao invés do Gerson, saiu o Arrascaeta e entrou o Alcaraz. E domina o time do Corinthians, tenta descer com o carro, vai para o cruzamento, abriu para o Yuri Alberto, girou, bateu para o gol cruzado, Rossi pega, segura o goleiro do Flamengo. E uma oportunidade com o Yuri Alberto, que tem tentado colocar fogo nessa partida. Tranquilo, Rossi fica com a bola. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores Sul-Americana com Disney Plus. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogado no seu campo de defesa. Prende para o time do Corinthians com o Hugo. Vamos chegar a 45 minutos de jogo. Já os acréscimos por parte da arbitragem. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento à frente, tenta chegar ao número. Chega com vontade, Léo Ortiz, para tirar para o time do Flamengo. Pois não. 5, vamos a 50 do segundo tempo. Vamos a 50 do time do Flamengo. Sai jogando no campo de defesa. Já prende a jogada Coutinho. 1-0 para o time do Flamengo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E tenta descer o time do Flamengo pelo setor de esquerda. Campo de ataque, ninguém marca. Volta Hugo agora na marcação. Aperta o time do Flamengo. Tenta o toque de bola Coutinho. Félix Torres vem para marcar. Aperta para o time do Corinthians. Ele marca a falta. Tá parado o jogo. Falta para o Flamengo bater na direita em cima de Wesley. E o Wesley tentava avançar mais uma vez e o Hugo, outro lateral, só que a equipe do Corinthians acaba fazendo a falta. O Flamengo, por enquanto, conseguindo uma vantagem importante para a partida da volta. 1-0 para o Mengão. 31 faltas do jogo, 17-14 para o Corinthians. Mais faltas do Corinthians, é isso? É isso. Agora, eu vou dizer pra você, poucas faltas até, né? Para um jogo de decisão ou muitas? Não, acho que muitas, né? Até ele é um picotador e hoje ele deixou até de marcar algumas também, né? Até que ele tentou deixar o jogo seguir. É bola no campo de ataque, falta para o time do Flamengo bater o placar do jogo. 46 minutos, placar do jogo de 1 para o Flamengo, 0 para o time do Corinthians. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Falta para o Flamengo, falta a batida direta para o gol, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para o time do Corinthians bater. Chute no Matheus Gonçalves, jovem atleta dessa equipe rubro-negra, que acaba chutando para fora. Bola pela linha de fundo, tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Vou falar um negócio pro Prete, pro Ronaldo, que era a opinião dos dois. 1-0 pro Flamengo. Ficou de bom tamanho pro Corinthians, hein? Pelo volume de jogo do Flamengo. Tem razão. Poderia ter terminado 6-2, não seria um exagero. O Hugo foi o melhor em campo também, né? Porque o Hugo fez defesas, o Hugo se apresentou muito bem. No gol ele quis fazer uma leitura diferente, mas... assim, no contexto todo, saiu barato. Se for terminar 1-0, saiu barato. É o futebol da Bandeirantes. Se posiciona novamente o time do Flamengo para bater. 47 minutos e 23 de bola rolando. Você ligado na Bandeirantes, a final da Copa. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa. Vale vaga para a final da Copa do Brasil. Vale vaga para a final da Copa do Brasil. O Galo venceu o Vasco 2-1. Flamengo vai vencendo o Corinthians por 1-0. A bola volta com o time corintiano. Vem para o toque de bola. Mateuzinho jogando demais. Mateuzinho, ele prende para o Corinthians no campo de defesa. Está jogando para Hugo. Hugo domina para o time corintiano.
corintiano vai rasgar a frente, bate na bola, levanta para o comando de ataque, vem para brigar, o time corintiano não consegue, bola tocada mais para trás, recolhe novamente, Ayrton Lucas sai jogando para o time do Flamengo, ele prende a jogada do campo de defesa, vai para cima, agarro da marcação, Yuri Alberto Romero corre em cima do goleiro Rossi sai jogando pelo setor de direita, chega a marcação do time do Corinthians, aperta, tenta o toque de bola contigo na intermediária, vem Félix Torres para ganhar o lance, o árbitro para, marca falta para o time do Flamengo, Wesley está no chão de Félix Torres. Com falta de tempo de bola, o Félix Torres teve que fazer a falta em cima do lateral da equipe do Flamengo. Flamengo que tem a bola pelo setor de defesa. É um futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Daqui a pouquinho, apito final. O Paulo do Vale vem para comandar o apito final na Bandeirantes. A bola volta para Gerson, do meio do campo de ataque. Ramalho ficou do meio do campo de ataque. Vai ser o gol do Flamengo, bateu para fora o Carras. Dentro quase da grande área, num toque genial do Gerson de letra. Ele dominou na cara do gol, bateu longe do gol, quase dentro da grande área, na linha dela, Ramiro. Chegou chamando a responsabilidade. Alcaraz, jogador dessa equipe do Flamengo, recém-contratado, uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Bate pra fora. O Flamengo vai vencer 1-0. E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians. Yuri Alberto toca de cabeça, a bola volta com o time do Flamengo. Sai jogando com o Eric Pulgar. Ele domina do campo de ataque, tenta o levantamento à frente, vem pra toque de bola. André Ramalho corta, tira o perigo de volta do toque de bola para Hugo. Hugo bate, levanta para o comando de ataque, vai pro toque Carrilho. Ele toca pro lado errado, prende o lance contigo novamente o time do Flamengo. Já sai jogando, tenta o toque de bola, vem pra ganhar a jogada Hugo. Ele ganha pro time do Corinthians, ganha a jogada contigo novamente no toque de bola. O time do Corinthians desce com Carrilho pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele sabe o que faz. Domina, dá um tapa na bola, já parte em alta velocidade, Carrilho. Ele vem pro cruzamento, levantou, boca do gol no peito. Domina do campo de defesa, sai jogando Léo Pereira, domina, tenta o toque de bola, afasta a zaga do Corinthians. Vem pra tocar da bola, vem pra afastar dali de qualquer maneira, Romero. É lateral pro time do Flamengo bater pela direita de defesa. E eu falava sobre o Alcaraz, ele é uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, está atrás do Almada e a mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares. Quando vai terminar o jogo no Maracanã, 1 Flamengo, 0 Corinthians. Na Bandeirantes está chegando o apito final da decisão, fica para o domingo do dia 19 ou 20, né? Do dia 20, domingo dia 20, a decisão na Neoquímica Arena. 1 Flamengo, 0 pro Corinthians. Na Bandeirantes, quem vem é você. Alô, Paulo do Vale. Alô, Ulisses Costa aqui narrou essa primeira semifinal, vitória do Flamengo, 1-0, porém tudo em aberto, hein? Tudo pode acontecer no jogo da volta na Neoquímica Arena, que estará abarrotada. A torcida do Corinthians sempre apoiando e com certeza com essa expectativa, essa esperança de, quem sabe, chegar a uma final de Copa do Brasil, brigar por um título e, claro, se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Saída de campo dos jogadores aí no Maracanã, Pedro Ramiro. É verdade, muita conversa entre os atletas do Corinthians que vão agora agradecer a presença do torcedor, o torcedor alvinegro que lotou e vendeu todos os ingressos para a torcida visitante. Eles se dirigem aqui, obviamente, aos torcedores que cantam nesse exato momento e pedindo também força e garra no jogo de sábado. Sábado tem Corinthians Internacional na Neoquímica Arena. É o próximo desafio do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Saiu o público aí, Ramiro? Saiu. Eu confesso que não peguei os miúdos aqui, mas deu 47, pouco mais de 47 mil pessoas. Ou seja, teremos, arredondando praticamente o mesmo número de torcedores na Neoquímica Arena. E o Maracanã cabe bem mais, né? E a torcida do Corinthians vai colocar praticamente isso na Neoquímica Arena e, se pudesse, ultrapassaria tranquilamente esse público do Maracanã hoje nesse jogo de semifinal. Estreia do Felipe Luiz como treinador profissional e justamente do Flamengo, e a torcida do Corinthians também presente, fazendo muita festa e cantando, ó, cantando como quem sabe que, apesar da derrota, vai bem vivo esse Corinthians pro jogo da volta da semifinal. Vamos eleger o craque do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. O craque do jogo.
Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Craque do jogo pra você, Alexandre Pretzel, Flamengo 1, Corinthians 0. Hugo Souza, se não fosse ele, teria sido uma goleada. O Gerson jogou muito no segundo tempo, mas o Hugo Souza, se não fosse ele, tinha terminado hoje. E aí, Ronaldão? Vou na mesma linha. O Gerson jogou muita bola. É impressionante como a entrega desse jogador. Mas o Hugo fez a diferença, porque o placar era para ser elástico. Então, o Hugo também. O Hugo vai ser o herói dessa classificação do Corinthians, Ronaldo? Não, nesse primeiro jogo já foi, né? Porque mas em Itaquera. Aí se for para os pênaltis, eu acho que ele pode também se dar bem. Aí que é um jogador, é um goleiro que tem uma envergadura espetacular, tem agilidade, explosão, que é o que necessita num momento como esse. E esse quesito todo aí, ele já até entrou na história, pegando 3 pênaltis já nessa competição. E agora, se chegar a esse ponto, pode fazer a diferença sim. Agora imagina só esse roteiro, né? Praticamente chutado do Flamengo. Um goleiro que desde o início demonstrou muito potencial. Por conta de um erro ali, 2 erros, foi deixado de lado no Flamengo. Que até hoje, né, o Ronaldo, só para fechar com você, até hoje o Flamengo não encontrou nenhum goleiro à altura, né? O Rossi é um goleiro, mas acho que o Hugo é melhor. Os reservas do Rossi, quem estava anteriormente também. Matheus Cunha. Não chega ao nível do Hugo, não. Mas é que o Hugo passou momentos dificílimos lá e não conseguiu dar a volta por cima, né? A verdade é essa. Para onde ele foi também, depois para Portugal, se eu não me engano, também teve a mesma dificuldade. E aqui ele está encontrando. Né? Eu acho que as pessoas que ele acabou encontrando por aqui, que estão ao redor dele, está colocando ele num caminho legal. E ele tem demonstrado dentro de campo. Porque hoje, do Vale, hoje aqui, era por baixo aí uns 3-0 pro Flamengo. E ele fez defesas importantíssimas e tem feito a diferença. Agora, o Flamengo tem dinheiro, irmão. O Flamengo, se quiser, compra. Ou se o Flamengo quiser aí colocar ele no Corinthians e comprar ele de novo, o Flamengo tem dinheiro, compra de novo. Então deixa eles comprarem, né? Agora, na verdade é que nesse primeiro jogo o Hugo fez a diferença. Esse 500 mil aí que foram pagos para ele estar em campo, ele correspondeu à altura e fez valer essa grana aí. Boa. Valeu, Ronaldão. Um abraço. Obrigado, irmão. Um abraço. Boa jornada. E vem aí o apito final, direto do Maracanã, com Pedro Ramiro, trazendo o vestiário do Corinthians, trazendo a palavra do Ramon Dias, do Emiliano também, os dois falando, todo esse clima de pós-jogo, porque o Corinthians está vivo, hein? 1-0 para o Flamengo no Maracanã, o Timão vivo para o jogo da volta. Em 2 semanas, essa decisão que irá definir um dos finalistas. A outra entre Atlético Mineiro e Vasco. Hoje o Galo venceu por 2-1. A gente volta em instantes aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do time do Flamengo desce com Bruno Henrique, ele prende pelo setor de esquerda, câmara ataque, vai para finta, tentou cruzamento, soltou na ponta, Fagner ficou, bola batida, gol! O Alexandro, gol do Flamengo! Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre.
Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Paz no trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ó, seguinte, 11h53 instantes, hein? Pedro Ramiro, direto do Maracanã, trazendo tudo esse vestiário do Corinthians, as coletivas, entrevistas, zona mista e também análise do Pretzel aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Bom dia, gente. Enquanto o Brasil discute a exumação da CPMF para a saúde... A ONU já cogitou criar uma CPMF sobre as operações financeiras entre os países a ser cobrada online, variando as alíquotas de acordo com a carga de poluição gerada por cada um. Isso foi em 2010, assunto de um comentário de Joelmir Betting no jornal Gente. O preço da tonelada de referência do CO2, que seria cobrado dos países campeões de poluição, este já teria sido fixado em $25 a tonelada. Agora, se isso vai dar certo... Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos.
Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui naturalmente perto dos meus amigos abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio, Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo de frente de vocês. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas, e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h58, ó, agora sim, hein? Sem intervalo. Vamos até o final aqui com o Pedro Ramiro lá no Maracanã, com o Pretzel aqui até 1 da manhã, sem intervalo no nosso apito final, trazendo tudo desse primeiro confronto entre Flamengo e Corinthians, que terminou 1-0 para o time carioca lá no Maracanã, gol de Alexandro, estreia do Felipe Luiz, torcedor abraçou o time, abraçou também, mas o resultado não foi dos melhores pelo que o Flamengo produziu, pelo time que o Flamengo tem, por jogar em casa e também por saber que a volta é em Itaquera, é na Neoquímica Arena, onde a coisa é difícil, situação complicada. Claro que o Flamengo tem o resultado, pode jogar pelo empate, por exemplo, mas há poucas semanas o Corinthians venceu o Flamengo por lá pelo Campeonato Brasileiro. Tudo em aberto, o torcedor corintiano, a fiel torcida, seguem sonhando com essa classificação à final. O Pedro Ramiro, como é que tá a situação aí no Maracanã com relação a coletivas? Teremos zona mista, os jogadores do Corinthians passam, conversam com você. Dá um panorama pra gente, Ramiro. Tô aguardando aqui a coletiva do Corinthians, mas teremos sim a palavra do técnico Ramon Dias, do Emiliano Dias também. Eles estão testando até o som agora. Primeiro a coletiva, depois passam os atletas. Ainda não sei quais são os jogadores que vão passar, mas daqui a pouco Emiliano Dias falará por aqui. Tá passando aqui? Será que o
Vamos ver se eu consigo pegar o Marcos Braz depois ali. Vou dar uma passadinha rapidinho ele correndo, vamos ver se ele vai passar na zona mista. Vai pedir teu voto, né? Ah, nem vai. Tá zona mista do Flamengo. Tá, ô Ramiro, e se tiver condição também, para trazer a palavra do Felipe Luiz, à vontade, ele que debutou hoje como treinador, né, profissional, e como treinador do Flamengo já começa uma pressão gigantesca, mas acho que com um respaldo inicial muito grande. Inclusive, o Pretzel, é claro que a gente não sabe ainda se o Felipe Luiz será um grande treinador de futebol, onde ele estará, por exemplo, daqui a um ano, né, mesmo com um contrato com o Flamengo até 2025. Mas uma coisa era óbvia e ficou evidente, de que a presença dele no banco de reservas e nos últimos treinamentos do Flamengo, pouco tempo, mexeria com o ânimo do time, né? Isso era uma coisa, independente de tática, de estratégia, acho que o ânimo do time melhorou por conta da chegada de um cara que estava até pouco tempo com eles, né? A gente chamava atenção, né? Muitas vezes a mudança de treinador, ela é muito mais do que apenas uma mudança técnica-tática. Ela é uma mudança de ambiente e de retomada de confiança. E foi isso que aconteceu. O Flamengo apertou o Corinthians desde o primeiro minuto. Há 2 minutos o Arrascaeta toma uma bola do Torres e dá pro Bruno Henrique, pro Gerson na direita, que entra sozinho e ele pega mal na bola. Depois foi um amasso. No primeiro tempo foram pelo menos 5 chegadas claras, além do gol do Alexandro. No segundo tempo continua a mesma intensidade, mas óbvio que em determinado momento, quando tu não mata o jogo, tu tem uma queda. E aí o Corinthians é um grande clube, é claro, então tem alguns jogadores que podem decidir. E o Corinthians ainda acertou uma bola na trave. Mas assim, ó, o Ramon Dias escalou mal e mexeu razoavelmente bem. Não é que tenha mexido bem, é que fez mudanças óbvias, mas fez mudanças demoradas. Então, hoje o Hugo Souza, todo mundo do Corinthians tem que dar um grande abraço para ele no vestiário, porque se não fosse ele, ele fechou o gol. Não seria exagero se o Flamengo tivesse feito 6 gols. Não seria um exagero. O Corinthians, 1, 2, talvez 1, certamente. Então hoje poderia ter terminado o mata-mata de 180 minutos se o Hugo Souza não estivesse numa noite simplesmente espetacular. E ainda no gol tentou adivinhar, viu? Tentou dar uma adivinhada no gol e acabou tomando gol. Mas teve muito crédito o goleiro do time do Corinthians, né? Tá tudo aberto pro jogo da volta? Eu acho que mais ou menos, viu? Porque do jeito que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo agora tem o Bahia no sábado, certo? E aí tem a data FIFA. A data FIFA vai ser para um certo descanso, mas também para muito treinamento com o Felipe Luiz, né? Então, a volta da data FIFA, o Flamengo joga um Fla-Flu no dia 17, Fla-Flu no 17, e depois tem o jogo contra o Corinthians no dia 20, decidindo quem passa para a final para a decisão da Copa do Brasil. Então, eu acho assim, contra o Bahia ele vai escalar um time misto, é o que eu penso. Mas depois da data FIFA, força máxima no Fla-Flu e força máxima contra o Corinthians. E aí com alguns jogadores melhores condicionados. Hoje o Michael voltou depois de uma lesão. Então o Felipe Luiz vai ter um time muito forte. Em contrapartida, o Corinthians também vai ter tempo para treinar. Mas o que preocupa realmente é a rodada do fim de semana. O Corinthians pode sair da zona de rebaixamento? Pode. Mas ele é obrigado a ganhar do Inter para chegar a 7 vitórias pelo menos. Porque a situação realmente está muito complicada. Ó, só avisando aqui o pessoal da nossa live no YouTube, agradecendo ao Alexandre Max, estamos encerrando aqui a live, a gente segue pelo rádio normalmente, mas a nossa live aqui, né, sempre um sucesso absurdo, a gente encerra agora passando da meia-noite, mas seguimos aqui, hein, com o apito final, como sempre, tradicionalíssimo para você, nas ondas do rádio. E, inclusive, o Pretzel, muito se falou, a gente vai falar muito a respeito dessa questão, do que a CBF fez, dessa decisão de inverter o Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, final de semana com meio de semana. Acredito eu que os caras até da CBF, do Flamengo, estavam imaginando, né? Bom, tomara que o Flamengo já faça um resultado no primeiro jogo, 3, 4-0, porque aí não vão esquecer esse assunto, né? Porque aí tanto faz se é na quarta, se é no domingo, o Corinthians não vai reverter. 1-0, você mantém viva essa esperança e ainda mantém viva essa indignação, né, Prétio, por parte do Corinthians. Mantém, né? E tá vivo, realmente tá vivo, né? Quem é que não quer chegar a uma decisão de Copa do Brasil? Lembrando que é o seguinte, o Corinthians tem 2 jogos de brasileiro até a decisão contra o Flamengo. Então o Corinthians pega o Inter sábado aqui e depois no dia 16
16? No dia 16, é isso? 16 ou 17? Dia 17. Dia 17, que é no mesmo dia do Fla-Flu. O Corinthians recebe o Atlético Paranaense, 8 da noite na Neoquímica Arena. 2 jogos em casa. Então é o seguinte, ó, você vai ter um tempo inteiro para treinar. Contra o Atlético Paranaense, né, PDV, você não vai poupar, porque esse jogo é fundamental. E é um confronto direto, porque o Paranaense também está ameaçado de rebaixamento. E aí você vai com tudo depois, dependendo desses 2 jogos, tu vai com tudo para enfrentar o Flamengo, precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Então tá tudo aberto, mas eu vejo o Flamengo muito forte também, com o Felipe Luiz, com um tempinho para treinar e para arrumar o time, para preparar